Hello, everybody. Hello. Good morning. Morning. Good morning. There's Claudia. Hello, Claudia. Hello, good morning. So, good morning from chilly Santa Fe. It's about 7 degrees here, 6 to 8 degrees maybe. Tá fazendo 8 graus lá onde ela tá. What's it like in Rio? It's 40 centigrades almost. 40. Oh, I'm 7. There you go, my gosh. That's right. Yeah, of course, 40. Oh my God. Well, good. Okay, you people. So here we go. Are we still all alive? Did any of us die last night? It's not a joke. Então, estamos todos vivos, ninguém morreu de ontem para hoje. Não é uma brincadeira. So if we did it, we had a good day. We died on a good day if we did, okay? But if we're still alive, let's keep going. Se a gente tivesse morrido ontem, teríamos morrido num bom dia. Mas se ainda estamos vivos, vamos continuar hoje. Yeah. Okay, so let's just start with where's Yuri? Our Umze. Come, Yuri. Hello, Yuri. We'll do our mandala again. It's auspicious to do. We offer all the gorgeous things of the universe to the Buddhas as a request for the teachings. Então, vamos oferecer de novo a mandala. É uma coisa auspiciosa para a gente receber os ensinamentos dos professores e dos Budas. Then we can sing our refuge prayer. E vamos fazer a nossa prece de refúgio. Just waiting on the screen. Okay, no, it's only refuge. So I'll do it. Never mind, you just do a little mandala anyway. Go on. Sashipuki Joshinbeto Chamrirarinshi Nidegampadi Sange Shindo Mite Uwai Drokunam Dashila Champasho Jetsolame Conserate Chinam Kachile Choncho Padam Lantempe Rame Sasongi Droemon Seltatu Negyochi. So now, as we say this little mantra now, we imagine the Buddha happily receiving our offering. E agora, enquanto a gente fala o mantra, a gente imagina o Buda recebendo com muita alegria nossos oferecimentos. Okay, now we sing our little prayer. E agora a nossa prece. So we just imagine, don't worry. We imagine. We just think for those of us who already identify as Buddhists, it's reminding us of our reliance on the Buddha and the Dharma and the Sangha. Então a gente simplesmente imagina, não vamos nos preocupar. As duas primeiras versos são nosso refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. And the second two lines are stating this purpose, this altruistic motivation that we're stating as the basis for our listening to these teachings. E a terceira e quarta linha são a gente está afirmando essa motivação e está afirmando a nossa intenção de ouvir esses ensinamentos para benefício de todos os seres. So we sing 2 times in Tibetan, and then the third time, please, Yuri, you lead in Portuguese. Sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chanyen gi personam ki drola penche sangye drupa shog Sangye charang soke chognam la
Chamaru Dagi Kyabsu Chin, Dagi Chonyen Gipesonam Ki, Drola Penche Sange Drupa Shog. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma, na na Assembleia. Assembleia Suprema. Pelos méritos Alcançados alcançados por por ouvir o Dharma, Dharma. possa eu me tornar o Tornar Buda o para Buda, beneficiar para todos beneficiar os seres. os seres sencientes. Okay. All right. Let's go. So Então, yesterday vamos lá. so yesterday we looked at sort of just the general of what impermanence is and how even beginning to think about how everything is impermanent to inform our life can already bring many changes in our life. Então, o que a gente fez ontem foi a gente começou a olhar de forma geral para a impermanência, de que forma a gente pode trazer a impermanência para nossas vidas, para que ela possa determinar a maneira que a gente vai viver as nossas vidas. And then we began to talk about death. We talked about death and the process itself. E aí a gente começou a falar um pouco sobre a morte e o processo da morte em si mesmo. But the broader point, let's just say to discuss again this whole idea of everything is impermanent. Então, de forma geral, ela gostaria de discutir um pouco outra vez essa ideia de como tudo é impermanente. I mean, this is something that is evident, to anybody when we think about it. It's really obvious, isn't it? Isso é uma coisa evidente para qualquer pessoa, é muito óbvio, não é verdade? So why should we even think about it? If it's obvious, what is there to think about? Se é tão óbvio, então para que a gente precisa ficar pensando nisso? Well, what Buddha's pointing out is we might know it intellectually, but experientially we don't know it at all. O que o Buda está apontando aqui, a gente pode até conhecer isso de uma forma intelectual, intelectiva, mas a gente não tem essa experiência de modo algum. And so the broader point here for the Buddha, the broader point is that, what goes on in our mind informs whether we're happy or suffering. This is his fundamental point. This is the fundamental point the Buddha makes. Então, o ponto fundamental que o Buda faz é que o que se passa na nossa mente determina o modo que a gente vive, como a gente leva a nossa vida. But the other point is this, that, for the Buddha, the other point is this. What he's saying is the extent to which we are not in touch with reality, the extent to which we believe things that aren't true, is the extent to which we suffer. E outra coisa que ele diz é que o tamanho do nosso sofrimento ele está diretamente relacionado à maneira como a gente não consegue enxergar a verdade, a gente não consegue enxergar como as coisas de fato são. So basically what Buddhism is a presentation of Buddha, this person called Buddha who lived in India 2,500 years ago. It's a presentation of his observations about how things exist. O que é o budismo? O budismo é uma apresentação de alguma coisa que foi descoberta por essa pessoa que viveu há mais de 2.500 anos atrás na Índia sobre como as coisas são. And he says that the extent to which, his whole approach also is, the whole of Buddhism is also, you could present Buddhism from different perspectives. One of them is a presentation of how to stop suffering and how to get happy. Então, a gente pode apresentar o budismo de várias perspectivas, e uma delas é essa apresentação que coloca como que a gente sofrer e pode ser feliz. But his crucial point is, his own experiential findings show that he's saying what causes our suffering is that we're living in la-la land in relation to reality. Então, o ponto fundamental aqui é que ele está afirmando que o que provoca o nosso intenso sofrimento é que a gente vive nessa terra lá, nessa fantasia. So what Buddhism is then, as I said, is what he has observed what reality is. Então, o budismo é a apresentação que o Buda faz do que tudo que ele observou a respeito da realidade, de como as coisas acontecem, como elas são. So bringing our minds into sync with how things exist is what you're doing as a Buddhist. Então, o que a gente faz como budista é trazer as nossas mentes em sincronia com o modo como as coisas operam, o modo como as coisas são. Yeah, so just like with Einstein, we know perfectly well that what he is presenting his own experiential findings about how things exist. We know that's exactly what he's doing. What's that we mean by science? Por exemplo, no exemplo do Einstein, a gente tem certeza absoluta que o que ele está apresentando é o que ele descobriu sobre o modo como as coisas funcionam, é ciência.
And we know it's not revelation. E a gente sabe que o que ele está falando não é uma revelação. He didn't make it up. Ele não inventou isso também. Not speculating. Ele também não está especulando a respeito. We know that if he's a valid scientist, that he observed this, he's checked it out, and now he presents his findings. A gente sabe, tem certeza que ele é um cientista válido, que ele observou isso, que ele testou e agora ele está apresentando o resultado. That's exactly the Buddha. E assim é o Buda, exatamente. But the extra point for the Buddha, which is, kind of surprising, is that what he is saying is that because we're not seeing how these, because we're believing in things that are permanent, when in reality they're impermanent, because we believe that things have an intrinsic nature, whereas in reality they don't have an intrinsic nature, etc., this is why we suffer. Mas aqui tem um ponto adicional, porque o que o Buda está dizendo é que porque a gente acredita que as coisas são permanentes quando elas são de fato impermanentes, porque a gente acredita que as coisas têm uma existência intrínseca, não têm essa existência intrínseca, esses são os motivos do nosso intenso sofrimento. And this is the difference, this is the radical difference, you could be the most genius scientist on the planet, you could be the most brilliant physicist on the planet. E essa é uma diferença crucial. Você pode ser o cientista mais sensacional do mundo, pode ser o cientista mais brilhante de todo o universo. Knowing everything about how everything exists. E pode ser um sabe-tudo, um sabichão, sabendo tudo como as coisas acontecem. But you would still go home and beat up your husband and children. You'd still be neurotic. Você ainda pode ir para casa e bater no seu marido ou nos seus filhos, e ser tremendamente neurótico. Because it's intellectual knowledge. Porque isso é conhecimento intelectual. Whereas the Buddhist understanding of how reality is. Enquanto que a compreensão do Buda sobre a realidade, the only reason to learn it is not just to fill your head with, with clever intellectual information. No, that's useless. That's a waste of time. O motivo principal para a gente aprender isso não é para a gente encher a nossa cabeça com conhecimento intelectual, que isso de nada adianta. Only touch with reality, Buddha's view of reality, karma, emptiness, bodhicitta, reincarnation, impermanence, etc., etc. The only reason. A única razão para a gente entrar em contato com a visão do Buda sobre a realidade, karma, impermanência, bodhicitta, vacuidade, etc., a única razão. The only reason is in order to stop suffering and get happy, which sounds really surprising initially. É para a gente parar de sofrer e se tornar feliz, coisa que parece meio surpreendente no começo. I mean, the Buddha would say that reality is that mind is not physical. He says that's reality. Ele diz que a realidade não é física, ela é mental. Isso é a realidade. He is saying that it doesn't come from a creator. E também que a realidade ela não se origina de um criador. Doesn't come from mommy and daddy. Também não vem de papai e mamãe. Can't come from nothing. E não vem de nada. Também ela não pode nascer do nada. It's in fact a beginningless and endless continuity of mental moments. Ela é, na verdade, sem início e sem fim, uma sequência de momentos mentais. This is reality, he says. Isso é a realidade, diz o Buda. And he's observed it. E ele já observou essa realidade. He's not asking you to believe him. Ele não está pedindo para a gente acreditar nele. You first take it as a hypothesis. Você primeiro aceita isso como uma hipótese. Like any body of knowledge. Como qualquer outro corpo de conhecimento. And then slowly you internalize it and prove it to be true. E pouco a pouco você vai internalizando isso e prova isso e reconhece que é verdadeiro. Or not true. Ou não é verdadeiro. Then, as the Dalai Lama says, you would, if you find out he's wrong, of course you would. Então, como diz o Dalai Lama, se você descobrir que não é verdadeiro, rejeite o Buda, como diz o Dalai Lama. So the general idea we're talking about here, the view of reality that death is absolutely based in, is this view of impermanence. Então, essa visão que a gente está investigando aqui, a visão de que sorry, what did you say about death? I'm sorry, I missed it. It's the general philosophical view here that death is rooted in is this Yes. idea of permanence. Yes. Então, a verdadeira a raiz dessa visão da morte é o princípio da impermanência. Yeah, of course, this is Buddha's view.
Essa é a visão do Buda, He claro. is saying that our mind is beginning and Ele endless. diz que a nossa mente ela é sem início e sem fim. And of course, if we're materialists or even Christians, that sounds hilarious. E claro que para um materialista ou para um cristão isso parece hilário, This is Buddha's view. mas é a visão do Buda. And that, you know, due to having all these delusions and misconceptions in our mind, E porque a gente tem todas essas delusões, concepções errôneas na nossa mente, we create our own a suffering. gente cria o nosso próprio sofrimento, We create universes, we create bodies, a gente cria universos, a gente cria corpos. and these different. And Buddha would say, you know, his view, his reality, his observation of reality is that there are trillions of sentient beings, mind possessors, E na visão do Buda, existem trilhões de seres sencientes, possuidores de mente. there's a whole, and in what he calls samsara, what he calls No que ele chama de samsara, a series of different types of rebirths. que são séries de diferentes tipos de renascimento. And there's about, you know, there's about, say, 6 types of realms of existence that he talks about. Existem 6 tipos de reinos, conforme ele nomeia. All of them types of mind, Todos esses tipos de mente, all of them having some level of suffering, and, you know, it's all in samsara, these different realms of existence, they're described in terms on a spectrum to happiness. então no samsara existem 6 reinos de existência que são descritos num espectro de sofrimento para a felicidade. They're all minds, Todos são mentes, sentient beings, seres sencientes. all with different levels of suffering or happiness, Todos com diferentes níveis de sofrimento ou all felicidade. created by their own selves, Todos criados por si mesmos, which is this law of karma. de acordo com a lei do karma. Right. Okay. So we're human. We're one of these on this spectrum. Então, a gente é ser humano. A gente está dentro desse espectro, num determinado ponto desse espectro. So in terms of this group of 6 realms of existence, they talk about 3 lower realms and 3 upper realms. Então, em termos desses 6 reinos de existência, eles falam sobre 3 reinos superiores e 3 reinos inferiores. And the upper realms are, human is one of those. Então, os reinos superiores, os seres humanos, é um deles. Meaning to get one of these, you need to, it's triggered at the time of your death, has to be a virtuous one. Então, para conseguir uma vida humana, a sua semente kármica, que é disparada no momento da sua morte, ela tem que ser virtuosa. So there's a couple more in these upper realms. We're one of them, human. And then there's a couple more, and they're called the God realms. Então, tem um outro reino superior de existência que se chama o reino dos deuses. God or Deva in Sanskrit. Deuses ou devas, em sânscrito. Not like used as an equivalent of a creator. Não é que nem a gente ouve Deus e pensa que é o equivalente de um criador. So like all of these realms of existence, they're all states of mind. Então, em todos esses reinos de existência, existem estados mentais. But also conjoined with a certain level of physicality. São compostos de estados mentais combinados com algum nível de fisicalidade. Like we touched on briefly yesterday, you know, the model of the universe according to the Vajrayana, the more sophisticated level of Buddha's teachings, which is similar to the Indian Ayurvedic one and the ancient Indian Tantric one, and similar to the Chinese, the acupuncture view, that the physical world is made of the 4 elements: earth, air, fire, water. Então, como foi mencionado ontem, no ponto de vista, de acordo com os ensinamentos do budismo Vajrayana, que é o veículo mais elevado dentro dos veículos do budismo tibetano, e de acordo com os ensinamentos tântricos da Índia antiga e também do Ayurveda, o corpo humano ele é composto por vários centros de energia. Did you say chakras? I'm sorry. Did you mention chakras? No, I didn't. The 4 I'm elements. sorry. 4 Earth, elements, air, sorry, water. pardon, I'm sorry. São compostos por 4 elementos. Nossos corpos são compostos por 4 elementos. I mean, in ancient times, in the Western model, we used to think that way, didn't we? But now we have all these other types of elements, don't we? Então, antigamente, mesmo no Ocidente, a gente costumava pensar dessa maneira, mas agora a gente tem outras maneiras de pensar a respeito. And so there's great, when you study Buddhist philosophy and the Buddhist, you know, these views, you study in depth the way
the elements function, how all the elements have components of all the other elements, you know, and there's quite detailed descriptions of how they function. Então, quando a gente começa a estudar mais a fundo o budismo, a gente começa a perceber que, entender melhor como é que esses elementos funcionam em conjunção com os outros, como é que eles nos afetam. And so incidentally, this death process that we're going to be describing today, the one that's described in terms of 8 stages, it's you know, it's the elements, the understanding of these elements plays a role. Então, entender o funcionamento desses elementos, que é muito importante para o que a gente vai olhar hoje aqui, porque nós vamos falar sobre os 8 estágios do morrer, e a gente precisa entender como é que isso se comporta. Sorry. Right, all these realms, they're all in, I mean, here we are, the physical, we look like we've got mostly earth element, but apparently we're mostly water. I didn't know that. Então, aqui estamos nós, a gente olha e consideraria até que a gente é feito de terra, mas majoritariamente, mas na verdade a gente é majoritariamente composto por água. Anyway, these upper realms, they're called the God realms, and their states of mind are more blissful. They've got less gross suffering than we have, because their physical energy is more subtle. Their bodies are like made of light. Então, nos reinos dos deuses, os corpos deles são feitos de luz. Eles têm um sofrimento, mas o sofrimento deles é mais sutil do que o nosso sofrimento grosseiro. So then the lower realms, there's 3 of these, and they're all mainly manifestations of the 3, what the Buddha would refer to as the 3 root delusions, these 3 toxic emotions, which we really haven't talked much about, and see if we can a little bit today. We touched on yesterday. Então, os 3 reinos inferiores, eles são compostos, os seres são compostos basicamente pelos 3 venenos da mente, pelo que o Buda se refere como as 3 delusões raiz. E vamos falar um pouco sobre elas hoje. So you've got the animal realm. A gente tem o reino animal. And we can see a lot of those on the planet. We all share the planet with a lot of them, don't we? E nós dividimos o nosso planeta com muitos deles. In many ways, they're very similar to us physically, but the difference is mind, and we mentioned this yesterday. Então, em muitos aspectos, eles são muito similares a nós, mas a diferença é a mente, como a gente falou ontem. You see, the Buddhist model of the mind, how the mind functions, and we touched on this yesterday in terms of there being delusions and virtues, and then these kind of other aspects, these neutral aspects of our mind. This is the same for all sentient beings. Então, é comum a todos os seres sencientes o modo como as mentes funcionam, no sentido que a gente tem delusão, a gente tem virtudes e a gente tem uma mente neutra também. So the animals are predominance of the main delusion called ignorance. Os animais, eles têm a predominância da ignorância, da maior delusão, a ignorância. You know, they've got ego grasping and attachment and anger and jealousy and pride and all the others. We have got also, the difference is we can access our virtues, whereas poor animals can't. Então, eles têm apego ao ego, eles têm apego, desejo, raiva, ignorância, medo. A diferença é que nós podemos acessar as nossas qualidades luminosas ou positivas e os animais não podem. Yeah. Then you've got spirits or you know, different kind of terms like ghosts, they call spirits, many more of these. And these are intensely suffering beings. And they're mainly a predominance as a result of attachment energy. Então, a gente tem o reino dos espíritos ou fantasmas, como se chama, e eles existem miríades deles. I'm sorry, what did you say last time? I missed it. I'm sorry. Spirits or ghosts. Yes, about them. The predominance of attachment energy. Attachment. E a predominância desse reino é o apego. And then finally, you've got the worst suffering realms on this spectrum of from happiness to suffering in the 6 realms of samsara. They're referred to as the hell beings, the hell realms, plural. E por fim, você tem o reino de sofrimento ou reinos de sofrimento mais pesados, os mais difíceis, que são chamados de os reinos dos infernos, no plural. And a result of a predominance of anger. E eles são resultado da predominância da raiva. These are the Buddha refers to these as the 3 root delusions. E o Buda se refere a essas 3 não virtudes como as 3 delusões raiz. So the word delusion, are you like the Spaniards when there's no real equivalent in Portuguese? Delusão. We use delusão. You use delusion the same way as we do in English. Yes. Oh, that's very helpful.
Okay, that's very helpful because in Spanish there's a very arcane word, and so they use this other silly word. I can't stand it. Well, it's not a current word, but people are used to it now. Oh, okay. Oh, okay. So you do translate it into Portuguese. That's Yes, helpful. yes. Yeah, okay. Okay, so there are all these trillions of sentient beings in any one of these different experiences. They're Então, mental experiences that come along with a certain level of physicality. Então, existem trilhões de seres sencientes nessas 6 tipos de experiências. Elas são experiências que vêm também com níveis diferentes de fisicalidade. Okay, so these are the kinds of rebirths that, depending on the karma that is triggered at the time of our death, we could take. Então, esses são os tipos de renascimento que, dependendo do karma que for acionado no momento da nossa morte, nós podemos receber. So at this level of practice, understanding, the very first level of practice as a Buddhist, beginning to understand the law of karma is fundamentally necessary in order to put death in a clear perspective for the Buddhist view. Então, para que a gente possa colocar a morte numa perspectiva clara dentro do ensino, na visão budista, a gente precisa entender como funciona o karma, o que é o karma, que é um dos pilares ou um dos ensinamentos principais quando a gente se torna budista. A gente precisa entender isso. This natural law. É uma lei natural. And this is a crucial point to remember. Natural law, not Buddha's law as an equivalent of God's law. No such thing like that. Então, muito importante aqui, a Venerável Robina está frisando, que a gente entenda a lei do karma como uma lei natural, uma lei natural. Ela não é uma lei do Buda, é uma lei feita por um Deus que a gente tem que acreditar ou aceitar. Buddha didn't make it up, he observed it. O Buda não criou essa lei, ele simplesmente observou-a. Einstein didn't invent relativity, he observed it. There's an immense difference. É uma diferença imensa. O Einstein também, ele não criou a lei da relatividade, ele observou-a. But because we're so used to the creator religious views, when we think about religious philosophy, we just automatically assume Buddhism is another variation of that. E como a gente está muito acostumado com uma visão teísta, com uma visão que tudo parte de um Deus, nas religiões, nas filosofias religiosas, a gente escuta isso como se a gente estivesse ouvindo algo dentro desse contexto. There's no concept of creator in Buddhism. Não existe conceito de criador no budismo. He disagrees with it. He says it's a mistake. He says it's not true. Ele não concorda com isso, ele diz que isso é um erro e não é verdadeiro. He's not being rude. Ele não está sendo mal educado. It's observation. É simplesmente fruto da observação. So then the approach to Buddhism then has to be different. How you hear it, how you apply it, it has to be different. E é por isso que a nossa abordagem do budismo tem que ser diferente do que a gente está habituado, a maneira que a gente ouve e a maneira que a gente aplica. I mean, my Jesuit priest friend told me when I asked, what is a sin? He said, a sin by definition is doing what God said not to do. That's what defines something as a sin. That's what makes it wrong. This is a profound point philosophically. Então, a Venerável Robina tem um amigo que é padre e ela perguntou o que é o pecado nessa visão e ele disse, a definição de pecado é você fazer o que Deus disse, não, para você não fazer. Essa é uma definição muito profunda, filosoficamente falando. So then if Buddha is not a creator, then what's the approach? How do you work with the Buddha? Mas se o Buda não é um criador, não é um Deus que está dizendo o que a gente tem que fazer, como é que a gente lida com isso do ponto de vista do Buda? He's like a mentor. Ele é seu mentor. He's like a doctor. É como um médico. When you go to your doctor and she says don't smoke, you don't say how dare you tell me what to do. And in other words, as if she's saying if you smoke, I'll give you cancer. We would laugh at that idea. Então, se você for no seu médico ou na sua médica, ela falar não fume, você não vai falar como você ousa me dizer uma coisa dessa. Por outro lado, se ela disser se você fumar eu vou te dar câncer, você ia rir na cara dela. She's telling you from her experience that, if you do this action, it could bring that results to you. O que ela está dizendo é que, segundo a experiência dela, se você agir assim, o que vai acontecer com você provavelmente vai ser isso. So if you have confidence in that doctor, you will take her advice. Então, se você confia nesse médico ou médica, você vai aceitar o conselho deles. So how do you get confidence in a doctor? E como é que você adquire confiança num médico?
By checking their advice, by checking their reputation, by checking their other patients. You get something, you don't just believe anything anyone tells you. You check up. You have to have confidence. That's the same here with the Buddha, exactly the same. Do mesmo modo com o Buda, você, em relação ao médico, você vai ver a reputação dele, você vai olhar os outros pacientes, você vai investigar, você vai perguntar, e aí você adquire confiança nesse médico. Do mesmo modo com o Buda. So Buddha's observation is that our mind is not physical. Então, a observação do Buda é que a nossa mente ela não é física. Doesn't come from mommy or daddy or God. Or E creator. tampouco ela não vem de um criador, nem de Deus, nem de papai e mamãe. Doesn't just pop out of nothing. E também não simplesmente surge do nada. There's a continuity of mental moments that goes back and back. Ela é uma continuidade de momentos mentais que vai toda a vida para trás. And will go on and on after death. E depois da morte, seguem. But at the time of death, E no momento da okay, sorry, morte, before that, the next point about this is the law that runs that mind, the law within which that mind exists, and this applies to all beings in the universe, is called the law of effect, the law of karma. então a lei dentro da qual essa continuidade existe, essa lei que ela se aplica a todos os seres sencientes, sem exceção, se chama a lei da causa e do efeito, a lei do karma. Such that every tiny thing we think and do and say, none of it goes astray. De modo que cada minúscula coisa que a gente fala, faz ou pensa, nada disso é desperdiçado. Every tiny thing we think and do and say leaves seeds in the mind, leaves imprints in the mind, programs our mind. Cada coisa minúscula, cada mínima coisa que a gente pensa, fala ou faz, deixa marcas na nossa mente, cria sementes na nossa mente. And these seeds just don't go away. They will ripen unless we do something about them. E essas sementes, elas não vão embora simplesmente, elas amadurecem. Então a gente precisa fazer alguma coisa a esse respeito. So the next level of detail about this natural law of karma is that every seed that's labeled negative will necessarily ripen as my suffering in the future. E numa análise mais detalhada desse tipo da lei do karma, a gente sabe que uma semente de negatividade, ela vai amadurecer como uma experiência de negatividade no nosso futuro. And every seed I plant that is labeled positive will necessarily ripen as my happiness in the future. E cada semente de positividade, ou cada semente que é chamada como positiva, vai florescer como uma causa de felicidade no meu futuro. So like we mentioned briefly yesterday, there are 4 ways in which those seeds can ripen. E ontem a gente falou brevemente sobre as 4 maneiras como essas sementes podem amadurecer. And this is speaking just at the simple level Num nível bem simples, of being within samsara. dentro do samsara. So a negative seed will, either way, the seeds can ripen in 4 ways. Então, as sementes elas podem amadurecer de 4 modos. 1 as a type of rebirth. É como o modo que a gente renasce. 2 in the tendencies in that mind, whether it's a dog or an ant or a human, but the tendencies, the mental tendencies in that mind. That's the second way our positive or negative seeds can ripen, as tendencies to keep doing and thinking that kind of thing. Então, a segunda maneira, elas aparecem como as tendências na nossa mente a continuar fazendo e dizendo e pensando coisas como a gente já fez anteriormente. Elas são as nossas tendências. Those seeds can ripen as an experience, which is that happening to you. Terceiro modo, essas sementes podem amadurecer como uma experiência do que está te acontecendo. And 4, those seeds can ripen in terms of ripen as in what they call environmental karma, the very way the physical world impacts upon us. E 4, elas podem amadurecer como um karma ambiental, o jeito que tudo o mundo ao seu redor te impacta. So for the time, and so the other point about this is nothing that we ever think and do and say goes astray. Everything gets stored in the mind. Então, muito importante dizer novamente que nada é perdido, tudo que a gente fala, pensa ou faz
não é espalhado, não é perdido e fica guardado na mente. Unless, of course, you do something about it. A não ser, é claro, que a gente faça alguma coisa a esse respeito. You know, you can stop the positive seeds from ripening by doing lots of negative actions that will suffocate the positive ones, for sure. Por exemplo, com certeza a gente pode impedir nossas boas sementes de germinarem fazendo um monte de atos negativos. For the negative ones, you can start to do some weeding. You can pull them out before they ripen, and that's called purification, and we'll discuss that. E a gente também pode fazer a purificação, que significa o equivalente a gente tirar as ervas daninhas do jardim, vamos dizer assim. Então a gente purifica aquelas sementes negativas. But like in a garden, if you just let the seeds do their own job, they'll do their own thing. They'll ripen as this and ripen as that. You don't have to be a gardener to make seeds grow. They'll just do their trip. Então, você não precisa ser um jardineiro para fazer as sementes crescerem. Se você largar um monte de semente no seu jardim, elas vão... né? Se você deixar a esmo, não fizer nenhuma ação no seu jardim, ele vai apresentar o que tiver sido semeado ali, a sua revelia. So the 4 results of, let's say, a positive action called conscious, intentional, non-killing. We mentioned this yesterday, and I'll say it again. Então, ontem foi mencionado também, e a venerável Robina quer repetir, as 4 consequências de numa vida anterior a gente não ter matado. One, it would, if it's the main seed that is triggered at the time of your death, it will ripen, like such as in our case, is getting a human mother. For example, human is one result, is a good result of, is one of the main results of non-killing, the main result. We got one of them. We won the lottery, virtually. A gente virtualmente ganhou a loteria porque receber uma vida humana preciosa é o efeito primeiro de a gente não ter matado numa vida passada. Assim a gente vai parar dentro do útero da nossa mãe e ganha uma vida humana preciosa. Second, it'll ripen as a tendency to not kill. I mean, but look at this planet. Almost every human kills something. So it's kind of depressing, isn't it? It's rare to meet a little being who doesn't want to kill even a fly. Think about the world. Just look at humans. Forget animals. Animals spend their lives killing, but look at humans. Então, a venerável Robina está dizendo para a gente que a segunda consequência da gente não ter matado numa vida anterior é a gente não ter a tendência a matar. Porém, se a gente olhar para o nosso planeta hoje, não só os seres humanos, como também todos os animais, é muito raro a gente encontrar algum ser que não tenha matado outros seres, não é? É meio depressivo isso, deprimente. Third, the non-killing will ripen as an experience. As they call it, an experience similar to the cause, which is your past non-killing. So that result will be you won't get killed. Guess what? You won't get killed and you'll live a long life. Então, o terceiro modo, como o fato de não matar numa vida anterior pode amadurecer nessa vida, é você não ser morto, você não sofrer violência, né? Porque é resultado semelhante à causa, é o nome desse resultado. And the fourth one is environmental result. E o quarto é o resultado ambiental. The physical world will nourish you and not harm you. O mundo físico ele vai te nutrir ao invés de te atacar. The water, the air, the food will be delicious and will nourish your body. A água, a comida, o ar vão ser deliciosos, vão nutrir o seu corpo. And you won't get sick. E você não vai ficar doente. So, okay, it's obvious. And the opposite, the results of killing are opposite, obviously. E, obviamente, os resultados de matar numa vida passada são o oposto disso. The main result of killing, if it's the seed that is triggered at the time of your death, this will cause you to have a suffering rebirth, like an animal or a spirit or a hell being. Então, se a semente do karma negativo de ter matado, tirado a vida numa vida pregressa, ela for acionada no momento da sua morte, isso vai causar um renascimento como um ser dos infernos, ou como um animal, ou um ser dos reinos inferiores. But the other 3 results, you know, we can also get those as humans. This is the point. You've got the human birth, you won the lottery, you got the human birth, but you've got a tendency to kill. You get killed or you die young, or the food is disgusting and you get sick all the time and the environment harms you. Look at the human planet. This is the suffering of the human planet. Look at it. Então, basta olhar para o planeta humano, né? Basta olhar para o nosso mundo para a gente ver que, mesmo que a gente ganhe a loteria e receba uma vida humana preciosa, a gente tem tendências a matar, a agredir, a gente pode viver num ambiente que é hostil a nós, a gente fica doente o tempo inteiro, a comida é
repelente, a gente sofre violência física ou é morto ou morre jovem, todo esse tipo de coisa. So look at COVID-19 right now. E agora, por exemplo, tem a Covid-19, The whole human race is experiencing it. que toda a raça humana está experimentando. So some people are experiencing it as an experience similar to the cause, and they're the ones who get COVID-19 and then die. Algumas pessoas, por exemplo, elas estão experienciando a Covid-19 como uma experiência similar à causa, ou seja, elas contraem Covid-19 e morrem. But also for many of us, we're experiencing it as an environmental result. Mas para um número enorme de nós, nós estamos experienciando isso como um problema ambiental, como um resultado ambiental. You're a person who works in a hospital right now. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que trabalha no hospital agora. You're not getting sick, you're not dying, you're not getting COVID-19. Você não ficou doente, você não morreu e não pegou o Covid-19. But you're surrounded by sick people. Mas está cercado por pessoas doentes. That's environmental result for you. The physical world includes humans, doesn't it? Isso é um resultado ambiental para você, porque o mundo físico inclui os seres humanos. Or let's say you're a human being who's got environmental karma of past killing. It might manifest as what we call, you got allergies, or you have what do you call when you can't eat something? What do we say? What's the word? Intolerance? No, what's the word in English? I can't think of the word. When you can't, if you die if you eat a peanut, what do we call that? You got. Isn't intolerance? It's an allergy. Yes. Allergy. No, it's not that. There's a particular word in English. I'm sorry. Food poisoning. I don't know. No, but the word. No. There's a particular word. You have all these, you can't eat peanuts and you can't eat fat. Okay. And you can't eat this and you can't eat that. And you eat it, people die. I can't think of the word. There's a word, really powerful. Yeah, word. in Portuguese, it might be intolerance. In Portuguese. I know in English, whatever, so I say it in Portuguese. Ok, então, outro resultado de você ter praticado a morte numa vida anterior, pode ser que você nasça num corpo que tem muitas alergias, ou que você não possa comer determinado alimento, ou outro alimento, aquele tipo de coisa, quando a pessoa, por exemplo, ingere amendoim e tem um espasmo da glote e morre, esse tipo de problema. That's environmental karma. As a person individually, you might, your brother can eat peanuts until he's full. You eat one peanut and you die. That's your particular environmental karma of past killing. Então, por exemplo, seu irmão pode poder comer amendoim e não acontecer nada com ele. E, no entanto, você comer amendoim tem um choque anafilático. Sei lá se é assim que a gente fala. Uma intolerância num nível que você morra, por exemplo. Isso é o seu karma ambiental. I always think of this very famous American, very rich guy called, God, I forget names, it's true. When you get older, you forget words. My grandmother used to say, she'd forget things. And she'd say, when you get older, you'll forget things. I said, no, I won't. Well, I am, I swear. I forget words all the time. A Robina, ela vai contar uma história de um americano que ela agora esqueceu o nome dele. E aí ela está dizendo, quando ela fala que é uma droga isso, porque quando você fica velho, você esquece tudo. E ela disse que a avó dela costumava dizer para ela, quando você ficar velho, que a avó esquecia, você vai esquecer as coisas. Ela falava, não vou não, mas ela está esquecendo. And it's names of people, isn't it? We forget names. This is shocking, isn't it? É chocante, a gente começa a esquecer os nomes das pessoas. Yes. Anyway, I'm this guy now, this mega rich businessman, Warren Buffett. Warren Buffett? Is Warren it him? Buffett. Okay. The guy, I want to tell the story, yeah. About então, him. Ela lembrou a história sobre Warren Buffett, um homem milionário. He's famous for being mega rich, Ele é famoso por ser mega rico. But the point is here, I remember reading his biography and his daughter said, I've never seen water pass his lips. What does that mean? She never sees him even drink water. Ah, ok. Então ela estava lendo a biografia dele e ela disse que a filha dele falou, eu nunca vi ele tocar água, tocar os lábios dele em água. It's really basic diet. Essa é a dieta básica dele. The little boy, his main food every day for his 89 years is cheeseburgers, Coca-Cola and vanilla ice cream. Bom, então a dieta básica dele por 89 anos, desde garotinho, é cheeseburger, Coca-Cola e sorvete de creme. But the point is, he's 89, he hasn't died yet, and he's very healthy. E o ponto curioso é que ele tem 89 anos, ele ainda não morreu e ele é muito saudável.
That means he's got very strong non-killing karma called experience similar to the cause, the fact that he's now 89, and he's got very strong non-killing environmental karma so that whatever he eats nourishes him. Então, ele tem, no caso, Warren Buffett, dois resultados kármicos de não matar. O primeiro, ele tem um resultado kármico positivo muito forte em ambiental, porque tudo que ele come o nutre. E ele tem um resultado kármico positivo de experiência similar à causa, porque what similar to cause, why? I know you said it different from the way I said it. Never mind. Yes, I the other order. No, I know. So never mind. I'll say it again. So he's 89. Primeiro, ele tem 89 anos. Which means he has got the karma called experience similar to the cause of non-killing. Yes. E porque ele tem 89 anos, significa que ele tem a experiência similar à causa de não ter matado, porque ele é longevo. And he eats rubbish food all his life, never healthy food, doesn't drink water, doesn't eat fruit, doesn't eat vegetables. Ele não come legumes nem frutas, não bebe água, só come porcaria até hoje. But he's healthy. Mas é saudável. That means he's got really good non-killing environmental karma. Então, isso significa que ele tem muito bom karma ambiental de não ter matado. In other words, whatever he eats nourishes him. Porque qualquer coisa que ele coma, o alimenta, o nutre. In our culture, he should be dead by now, shouldn't he? According to medical science, he should be dead, eating all this bad food, but he's not. So, we just laugh and think, oh, well, just accident. No, it's due to karma, Buddha says. Então, na nossa cultura, um comportamento assim garantiria que a pessoa já estivesse morta. Quando a gente ouve uma história dessa, a gente ri, fala, bom, sorte, sei lá o quê. Não é karma, resultado kármico. So if we look at our lives, we can divide our lives into these 4 levels of karma. Então, se a gente olhar para a nossa vida, a gente consegue dividir a nossa vida nesses 4 tipos de karma. We all share one thing. We've got the result of non-killing in terms of getting a human body. Então, o fato da gente ter obtido um corpo humano, um nascimento humano precioso, a gente compartilha esse karma positivo de não ter matado. And number 2, all of us have got a bunch of tendencies, of habits, mental tendencies. Número 2, todos nós temos uma quantidade de tendências mentais, de hábitos. And we can see we have a mixture. E a gente pode observar que a gente tem uma mistura disso. Maybe some people have a tendency to lie. Talvez alguns de nós tenhamos a tendência a mentir. To be loving. Ou ser amorosos. Generosos. To kill. Ou matar. To play music. Saber tocar música. Play football. Jogar futebol. All of our mental tendencies, our personality traits. Todas as nossas tendências mentais, todos os nossos traços de personalidade. What makes us up as a person. O que nos constitui como pessoa. These are not just accidental. Isso não é acidental. They're not the direct result of things that happen to you. Isso não é resultado direto do que te aconteceu. They're not caused by your parents. Não foi causado pelos seus They don't pais. come from your parents. Quer dizer, não vem dos seus pais. The parents can share them. Os pais podem até compartilhar essas características. But while your father is good past and comes into this life and continues to lie. Se seu pai é bom em mentir, significa que ele praticou mentir em vidas anteriores e veio com essa característica para essa vida. And you've got a tendency to lie because you've lied in the past and you bring that with you into this life. E você pode ter uma tendência a mentir porque você mentiu numa vida passada e trouxe essa tendência para essa vida. Etc. All the different qualities we've got. They're our qualities. They're our own habits. Então, são as nossas qualidades, os nossos próprios hábitos. And then the third one, experiences similar to the cause. E a terceira, que é a experiência similar à causa. Speaking simply, this is basically whether people, in your life, you've got people and animals that are harmful to you, and you have people and animals that are kind to you. I mean, speaking simply, this is everybody's life. Falando de uma forma muito simplificada, é algo que a gente pode experimentar, todo mundo pode experimentar isso na vida. A gente tem pessoas e animais que são gentis conosco, ou a gente tem pessoas e animais que são agressivos conosco. And this is why we suffer so terribly. E é por isso que a gente sofre tanto. You might have no tendency to lie, the second kind of karma.
Você pode, por exemplo, não ter o segundo tipo de karma, é a tendência a mentir. But nobody believes your words, which is the third karma. Mas pode ser que ninguém acredite nas suas palavras, que é o terceiro tipo de karma. We assume that if we're a good person, why would bad things happen to us? Because we see a relationship between these two levels of karma, but there's no relationship. A gente sempre presume que se a gente for uma pessoa boa, as coisas ruins não vão acontecer conosco, porque a gente associa esses dois tipos de karma, mas não existe essa conexão. So I use Mr. Trump as an example. Por exemplo, usando o Sr. Trump, Some people say he lies. algumas pessoas dizem que ele mente. In fact, the Washington Post has been keeping track since he became president of the number of lies. It's like thousands by now. O jornal Washington Post, ele vem fazendo um levantamento de todas as mentiras do Trump desde que ele foi eleito e já tem centenas de milhares. So that's because he's lied in the past, so he's got a tendency to lie now. Então, isso é porque ele mentiu no passado e tem tendência a mentir agora. But then he's got the next level of karma called experiences similar to the cause. Mas aí ele também tem o próximo nível de karma, que é a experiência similar à causa. So there are some people who don't believe him. Tem pessoas que não acreditam nele. And even if he is telling the truth, they won't believe him. E mesmo quando ele eventualmente fala a verdade, elas não acreditam nele. That's because of his lying in the past, if people don't believe him. E isso é devido ao fato de que ele mentiu no passado, então as pessoas não acreditam But nele. look at the millions of people who adore Mr. Trump and who believe every word he says. Mas, por outro lado, existem milhões de pessoas que adoram o Sr. Trump e que acreditam em cada palavra que ele diz. That for him is the fruit of telling the truth in the past. Isso, no caso do Trump, é o fruto kármico dele ter falado verdade no passado. So you can really be a bad person with bad tendencies that people think is wonderful, or you can be really a good person with good tendencies and people hate you. We can see this, and it's because these are two separate tracks of karma. Como essas são duas linhas separadas de karma, a gente pode observar claramente que você pode ser uma pessoa terrível e as pessoas acreditarem em você, você fazer coisas terríveis e as pessoas acreditarem em você, e você pode ser uma pessoa muito boa e as pessoas, por exemplo, não acreditarem em você. Porque não existe relação entre esses dois fatos. Okay, so now all of this is relevant to the time of death. Tudo isso é... Sorry. Tudo isso é muito relevante para o nosso momento da morte, por quê? Because at the time of death is when the karmic seed that will determine whether, let's say, you become a human or an animal is triggered. Porque é exatamente no momento da morte, quando aquela semente que vai determinar se você vai renascer num reino humano ou animal, por exemplo, ela é disparada. And the way the mind is at the time of death plays a powerful role in determining which karmic seed is triggered. E o estado mental com o qual você morre, o modo como a sua mente está na hora que você morre, ela tem um papel fundamental em relação a qual semente vai ser ativada. So as Lama Zopa says, this is, if you want to help anybody in their life, when they need you most is right then, at the time of death. Então, como diz o Lama, dá alguém na sua vida a hora que elas precisam mais de você é na hora da morte. Why? Por quê? Because you want to help them navigate this really fearful experience. Porque você quer ajudá-las a navegar, passar, atravessar esse momento muito temerário, de muito medo. And help them be as peaceful and as virtuous as possible. E você também quer ajudá-las a estarem pacificadas, tranquilas e virtuosas o mais possível. And the logical reason is this. E existe uma razão lógica para isso. If the mind is freaking, if the grandma is freaking out. Por exemplo, se a sua vovozinha está morrendo e ela está... Or the little animal, or your cat, the same. Ou mesmo seu gatinho, eles estão surtando. You know, if your little pussycat is freaking out, and that means full of fear. Esse surto significa o ser está cheio de medo. Their mind is very distressed. A mente está muito perturbada. Then when the mind is full of fear, the mind is very powerfully related to powerful grasping and attachment. E quando a mente está inundada de medo, ela está de uma forma muito poderosa ligada ao apego, a esse agarre. That's what makes the mind so fearful. Isso é o que faz a mente ser tão temerosa.
So if that's how your mind is when the time comes for the karmic seed to be triggered, it can only trigger a negative seed. E se a sua mente estiver nesse estado, na hora em que a semente kármica vai ser acionada, só pode trazer um resultado negativo. We have millions of seeds in our bank vault. A gente tem naquele cofre de banco, como ela fala, milhares de sementes. So if the mind is grasping and full of fear, Mas se a mente está apegada e cheia de medo, a negative seed will be triggered. o que vai ser disparado vai ser uma semente negativa. And that can only cause you to go to suffering realm like an animal birth or a spirit birth or a hell birth. E isso só vai poder te criar você nascer no reino animal, nos fantasmas famintos ou nos infernos. Whereas even for your pussycat, who can't create any virtue themselves, they're not capable. Por exemplo, vamos pegar o caso do seu gatinho. Eles não têm como acionar nenhuma virtude, criar nenhuma virtude. But if they're in a safe place, Mas se ele estiver num lugar and tranquilo, they can hear mantras, say powerful prayers or mantras, ouvindo orações poderosas ou mantras, and they feel calm, e eles possam se sentir calmos, that can help trigger a virtuous karmic seed, which will cause them to get a human birth. isso pode ajudar a acionar uma semente kármica virtuosa que vai ajudar a possibilidade dele voltar como um ser humano. Same with your grandmother. Mesma coisa que a sua vovó. Same with a baby. Mesma coisa que um bebezinho. So this is why, as Rinpoche says, is when your beloved, your cat, your grandmother, whoever, this is when they need you most to help them navigate this, to help them be peaceful, to help them have good imprints in their mind, so that a virtuous karmic seed can be triggered just before they stop breathing, and that'll determine their future life. That's the Então, point. esse é o ponto. Isso é o que o Rinpoche sempre fala. É que a gente precisa ajudar, embora seja a sua vovó, o gatinho, o seu ente querido, quem quer que seja, a ter, no momento da sua morte, que eles tenham calma, serenidade, que tenham boas imprints, tenham uma boa marca mental para que a semente positiva, que vai garantir um renascimento futuro auspicioso, possa ser disparada. So I need to give you a 5-minute break. Ok. My instructions. So I'll be back in 5 minutes. And Yuri, gather some questions, and let's hope there's not 400. See if we can try and handle it. Okay. See you in 5 minutes, people. Thank you, darling. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. Can you hear me now? Yes. So we have many questions, but I'll try to compile them. I'll say it in Portuguese. Yeah. Are you summarizing some, Yuri? Yes, 4 and 1, first Okay. one. Okay, we try. Okay. Relativa à morte repentina, assim, instantânea. Qual seria o karma que leva a pessoa a morrer instantaneamente? E se teria algo que pudesse ser feito depois para ajudar a pessoa? Depois que ela já faleceu, ajudar essa consciência a ter um renascimento bom. So what's that? Okay, so relating to sudden death, what would be the karma that would lead someone to a sudden death in this life, and what can we do to help this mind to have a more auspicious rebirth in the next life? That's coming. Because what we're going to talk about, once we talk about the death process, we're going to describe the different scenarios in which people can die. Então, hoje, mais tarde, quando a gente começar a falar dos processos da morte em si, a gente vai descrever os diferentes cenários nos quais as pessoas podem vir a morrer. One is that you die, you die in hospital. É que você morre no hospital, por exemplo. Slowly, or die at home. Ou em casa. Or die suddenly, like in an accident, or at home, just die. Ou morre de acidente, de uma forma abrupta. Or the scenario in which you give your organs. No cenário onde você doa os seus órgãos também. We'll discuss all of these. Tudo isso vai ser discutido. Yuri? Então, em relação às sementes kármicas. Yuri, are you summarizing all the questions? Are you trying to get them all together? I'm trying my best to get I'm sorry. And every one of you, I want to hear your questions.
I do want to hear, because there are so many of you. It's wonderful. It's just hard to do. So I'm hoping all the questions will get answered. So, Então, a Venerável Robina está dizendo para todos nós que ela quer muito ouvir todas as nossas perguntas, porém, como somos muitos, o que é uma coisa maravilhosa, ela está pedindo para o Yuri resumir e juntar as perguntas para que ela tenha a possibilidade de responder a cada um da maneira melhor possível. Então, relativo às sementes kármicas. you do the English first, please. Yes, First. relating to karmic seeds. Oh, okay. Então, nós temos que experimentar os resultados de todas as sementes kármicas ou nós podemos remover algumas? Só um minutinho, ela quer que eu traduza em parte. Do we have to experience the results of all our karmic seeds? Or Ou nós podemos remover alguns? could we remove some of them? Yeah, that's the point. If there's more, is that your Yes, there's more. Sorry, I forgot. The second part is então o resultado, as únicas sementes kármicas que amadurecem são dessa vida, da última vida, ou pode ser de incontáveis vidas. Okay, and do the karmic seeds that ripen in this life are only related to the past lives or innumerable? I understand. Is that the first general question, is it? Okay, thank Yes. you. Okay, so this is the analogy of seeds and fruits is a good one. Então essa analogia de sementes e frutas é muito boa. It's a natural law. É uma lei natural. Sow the seed, you'll get the fruit. Você planta a semente, você vai ter a fruta. But we know you can pull the seed out if you're intelligent. If you don't want that fruit and you know in advance, you can pull it out. That's called purification. And that's, as I said before, we can talk about that. Because if it weren't possible, you might as well give up now. Don't even bother trying. Então, ela está dizendo o seguinte, que obviamente se a gente for inteligente, a gente plantar uma semente que a gente sabe que a gente não quer que dê um determinado fruto, a gente pode ir lá e arrancar essa semente. Porque se a gente não pudesse ter essa possibilidade de fazer isso, era melhor desistir agora, porque qual é o sentido do negócio todo? So as far as the second part of the question, it's a bit, again, use the analogy of seeds and fruits. We know very well that if a fruit ripens at this moment, you didn't plant the seed like a minute ago. We know that. It was planted in the past. Então, em relação à segunda parte da pergunta, a gente sabe muito bem, continuando com a analogia da semente ou da fruta, que se a gente está tendo uma fruta agora como resultado, a gente não plantou essa semente há um minuto atrás. A gente sabe que a gente plantou essa semente lá no passado. But we know whatever seeds are in your ground, once let's say you planted them 2 months ago, it's the way you treat the garden now by how well you do your gardening, how much fertilizer you put care. That determines if the seeds ripen or not, doesn't it? Mas a gente sabe Or também how well they ripen, or how well they ripen. A gente sabe também que quão essa semente vai frutificar numa fruta boa, né? Ou numa fruta, enfim, plena, vai depender de, vamos supor, há um tempo atrás, todo esse tempo que você levou botando adubo no seu jardim, cuidando dessa semente para que ela floresça e frutifique. Yes, a kind of short, yes. Okay, fine. So, so basically at the time of death, basicamente no momento da morte, the karmic seed that will determine our human birth, in our case, it triggered before we died. Essa semente kármica que vai determinar o nosso renascimento, que foi acionada numa vida anterior. The second kind of karmic seeds, the ones that produce your personality, they were triggered then as well. They're all there to determine the personality as you pop out of your mother's womb and your tendencies in this life. They're from the past. Então, a semente que vem da sua vida, que vai determinar a sua personalidade também, os seus hábitos e tudo mais, antes de você mesmo entrar no útero da sua mãe, ela vem do seu passado, de uma vida passada. Did you say past lives or past life? Oh, countless past lives. Countless, yes. De inúmeras vidas passadas. Yeah. And then the third one is all your experiences, the mother you get, the neighbors you have, the person who's going to rape you, all the experiences similar to the cause. They could have created 1,000 lifetimes ago, and those particular seeds are triggered at the time you die.
Então, do mesmo modo, a semente kármica que vai gerar a experiência similar à causa, ou seja, a mãe que você vai receber, os vizinhos que você vai ter, a pessoa que vai te violentar, todas essa semente, ela pode ter sido provocada por eventos de milhares, de centenas de vidas atrás. Mas elas florescem agora, frutificam agora. And the same with environmental. E a mesma coisa com o seu karma ambiental. So, but you can do gardening. Mas você pode fazer jardinagem. You know, maybe you come into this life with a tendency to tell the truth. Talvez, por exemplo, você tenha vindo para essa vida com uma tendência a falar a verdade. But you don't get believed. Mas as pessoas não acreditam em você. But if you understand about karma, mas se você entende o you karma, know why that's happening, e você entende por que isso está you can acontecendo, help change it by purifying your mind. você pode mudar isso purificando a sua própria mente. So this, I mean, it's more subtle than you know, than does it ripen now or does it ripen before? How you behave now triggers certain seeds. Então, é um processo mais sutil do que... Encourage certain seeds to ripen more quickly. Então, é um processo mais sutil do que brota agora, brota, frutifica amanhã. Como você lida com isso pode amadurecer ou atenuar, vamos dizer assim, essas sementes. Yeah. So in other words, what's in your garden now, this minute, day, the person lying to you, someone stealing from you, someone giving you $1 million, those were triggered, those seeds were planted not yesterday. They were planted in past lives. Então, se a gente olhar para a nossa vida agora, uma pessoa está mentindo para a gente, uma pessoa está roubando da gente, uma pessoa está nos dando $1 milhão. As sementes desses acontecimentos, elas não foram plantadas ontem, nem anteontem. Foram muitas vidas atrás. Yeah. But sometimes we will think, oh, I lied today, and then tomorrow someone lies to me, or we think, oh, that's karma. E às vezes a gente pode pensar, não, eu contei uma mentira ontem, então amanhã alguém vai mentir para mim, isso é karma. It is karma. É karma. But today's lie isn't the main cause of tomorrow's not being believed. Mas é karma, mas essa mentira de hoje, ela não é a causa principal de não acreditar em você no futuro. To not be believed tomorrow was planted could be 1,000 lives ago. O fato de você não ser acreditado amanhã, não acreditar em você amanhã, pode ser uma semente que foi gerada muitas vidas passadas. But it was nourished by lying today. That was like, today's lie is like a fertilizer on it. Mas essa semente, ela foi nutrida pela sua mentira de hoje, ou seja, a mentira de hoje é como um fertilizante para o resultado de amanhã. When it comes to, you know, purification practice, this can help negative things come more quickly, which is a good sign. E também no processo da purificação, ele pode ajudar a coisas negativas aparecerem mais rápido. Isso é um bom sinal. I remember a friend of mine who's a serious meditator, tantric meditator, does 3-year retreats, 4-year retreats. Então ela tem um amigo ou amiga que é um grande meditador, sério meditador, e que fez retiros de 3 e 4 anos de meditação tântrica. And at some point he was out of his mind with extra levels of rage and craziness and arrogance. E tinha momentos que ele estava quase enlouquecendo, com níveis cada vez mais intensos de raiva, de arrogância, que ele estava experimentando. He went to Lama Zopa very distressed. E ele ficou muito perturbado e foi falar com o Lama Zopa. And Rinpoche laughed and laughed and laughed. E o Rinpoche começou a rir. Laughed and laughed. Rir, gargalhada, risada. Fantastic! The dirt has to come out. The dirt has to come out. E o Rinpoche falou, fantástico, a sujeira tem que sair, a sujeira tem que sair. This is logical. É lógico. You know, those tendencies were in his mind. Todas essas tendências já estavam na mente dele. Or even people can have sickness in a similar way, can get really sick. And it's the same, it's the dirt coming out. Because by practicing lots of virtue, you encourage the rubbish to come more quickly. Isso pode acontecer também em relação a uma doença, por exemplo. A pessoa pode ficar doente porque ela está fazendo muita prática de purificação, porque quando você faz a prática de purificação, você encoraja toda a impureza, toda a sujeira a sair mais rápido.
I mean, when you wash your filthy shirt and you look at the disgusting, dirty water, you're not depressed, you're happy. The dirt is coming out. Por exemplo, quando a gente pega a nossa blusa suada, fedorenta, imunda, e a gente lava ela, quando a gente vê toda aquela sujeira saindo, a gente não fica deprimido, a gente fica agradecido. Que bom, a sujeira está saindo. What else, Yuri? Então, temos mais perguntas relativas a animais. We have lots of questions relating to animals. Good, okay, go on. What's the general question? Uma pessoa questionou questionou essa coisa dos animais não conseguirem praticar a compaixão, não terem ações compassivas. Somebody has some difficulty with the idea that animals are not compassive, that animals they don't have compassion. I understand. Good point. Okay. What other types of things about the animals? Que mais sobre animais? Então, e outra pessoa diz que os animais têm que matar para poder sobreviver. Other people are saying that animals are forced to kill so they can survive. I understand. Yeah, good. Next point. E no final, como ajudar os animais com mantras antes e depois da morte. And the third part is how to help animals with mantras during and after death. Exactly the same as we've been talking for humans, but we'll keep talking. It's exactly the same. The most power. I mean, this is okay. The third question first. Então a terceira parte primeiro. If we can take the view that these mantras and prayers are very powerful because they lead to enlightened beings, and maybe we've got to think about that if we're not used to that idea. Então, se a gente consegue entender que esses mantras são poderosos porque eles estão ligados a seres iluminados e a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, se a gente não está acostumado com essa ideia. This is the most powerful way to help animals. Esse é o modo mais potente de se ajudar os animais. As I said before, put them in a safe place where they're secure. Como ela disse antes, coloquem o animalzinho num lugar tranquilo, onde ele esteja seguro. Where they don't have fear. Onde ele não sinta medo. And then they can hear mantras just day and night. It goes into their mind very subtle and makes a connection with the Buddhas. Eles podem ficar ouvindo mantras dia e noite e isso vai diretamente à mente deles e faz com que eles se conectem com os Budas. And then when they die, it can help them get a virtuous, a karmic seed to get born a human and then connect with the Buddhas in their next life. E isso permite que, facilita que a semente de virtude seja ativada no momento da morte e eles ganhem uma vida humana e tenham conexão com o Buda. So the first point now. Agora a primeira parte da pergunta. Many animals show incredible compassion and kindness. It's true, absolutely, there's no doubt. É verdade, sem dúvida nenhuma, que muitos animais demonstram uma incrível compaixão. Look at, mother animals and their children. É só a gente observar os animais que são mães e seus filhotes. Look at dogs that are trained to help people. Look at even dogs that show incredible empathy, There's no doubt, it's true. Existem cachorros que são treinados para ajudar as pessoas, existem cachorros que demonstram extrema empatia. Yeah. But generally speaking, the point is, and this is not meant to be hierarchical, it's not meant to be arrogant about humans. Again, this is just Buddha's observation, and all we can do is try and think about it. Então, ela está frisando aqui que isso não é uma questão de hierarquia, de seres humanos melhores que animais, ou de alguma coisa que a gente tem que aceitar sem observar. A gente pensa sobre isso. É uma observação do Buda. In the Buddhist model of the mind, we've got the deluded states of mind and we have the positive or virtuous ones. It's just in the Buddhist model. No modelo mental do Buda, a gente tem os estados deludidos e os estados saudáveis, os estados positivos da mente. So there are thousands of negative states of mind, Buddha says. Existem milhares de estados negativos da mente. But they all subsume to these three. Mas eles se resumem a três. Ignorance, the root delusion. A ignorância, que é a delusão raiz. Then that gives, and that's really just speaking simply, it's this primordially deep, fear-based, instinctive grasping at a solid, concrete, separate me. Que, falando de uma forma simplificada, é essa... What did you say then? What did you just say about purification? A simplified... Okay, fine, go on. Is it okay? I forget now. Say it again. Sometimes you say in a simplified way, in a very simple way. Oh, yeah, okay.
True. That's true. Yes. But now I got all lost about all these concepts. I know of exactly. Okay. solidified. The root delusion, the root A delusion, delusão raiz, primordially deep, ela é primordialmente profunda. known colloquially as ego grasping. Ela é comumente conhecida como apego ao ego. And it's this powerful, fear-based, instinctive belief in a separate, miserable me. E ela é uma crença enraizada, muito poderosa, na separatividade, na separação do eu. It's totally instinctive. Instintiva. If you're in samsara, you've got it. Se a gente está no samsara, a gente tem isso. And animals have it a billion times more strong than humans. E os animais, eles experimentam isso 1 bilhão de vezes mais fortemente do que os humanos. Its main energy is unbelievable fear. Porque a energia principal dos animais é um medo supremo. Then the next illusion that is given rise to as a result of this ego grasping is called attachment. E a próxima delusão que se manifesta a partir desse apego ao ego é o apego. This, again, primordially deep. E também é primordialmente profundo. Profound sense of dissatisfaction. É uma sensação de insatisfação. Constant sense that haven't got enough. Uma sensação de não ter o suficiente. Which gives rise to this huge emotional kind of hunger. I must get something. E que dá origem a esse tipo de fome, é uma fome muito forte, eu tenho que conseguir alguma coisa. And then we manipulate to get it. E aí a gente passa a manipular os outros para conseguir And we isso. grasp at it as mine. E a gente se agarra e fala, isso é meu. This is attachment. Isso é o apego. And then look at the methods we use to get what we want. Então, vamos olhar para os métodos que a gente usa para conseguir aquilo que a gente quer. We harm others. A gente fere os We outros. lie, we steal, we kill. A gente mente, mata. A gente... And with respect to the animal realm, look what the animals do when they're living in this raw, there's this raw energy of ignorance and ego grasping and fear and attachment. They kill, they slaughter, they harm brutally because of their fear, because of their suffering. And humans are bad enough, but poor animals have no choice. Então, olha o que os animais fazem, porque eles vivem nesse estado muito cru, né? De ignorância, de medo, de apego ao ego, disso tudo que ela acabou de mencionar. Então, eles matam, eles caçam, eles atacam, eles prejudicam, porque já é ruim demais com os seres humanos, mas os pobres dos animais, eles vivem isso num nível muito mais intenso. This is answering the second point. Isso é o segundo ponto da pergunta. Exactly, they have no choice. Eles não têm escolha, exatamente. So there's the mummy lion. Vê, por exemplo, uma mãe leoa. She will be loving to her baby. Ela vai ser muito amorosa com seus filhotes. That's the karmic connection. Essa é a conexão kármica. Strong karmic connection between the mummy lion and the mummy baby. Porque existe uma forte conexão kármica entre a mamãe leoa e o bebê leão. And sometimes you see these pictures, don't you, of a mummy lion looking after a baby mouse or something that normally she'd eat for breakfast, you know? Looking out? What? Looking after. Like After. Yes, ok. Então, muitas vezes você vê uma fotografia, uma imagem de uma mamãe leoa tomando conta do seu filhotinho, né? Prestando muita atenção nele. That's not because she's so rational, the mummy lion. It's because they've got karmic connection to each other. They've got a strong history together. This little mouse and the mummy lion. Então, isso não é porque ela tem uma inteligência, isso é porque eles têm uma conexão kármica muito intensa, essa mamãe leoa e esse filhotinho. So in other words, all minds have got all these states of all minds in samsara have these tendencies in our mind, but some rebirths we just can't access most of the virtuous ones, and that's the suffering of the animals. Yes, some do occasionally, for sure. Então, embora alguns animais às vezes sim consigam acessar algumas virtudes ou algumas qualidades positivas, que todas as mentes têm esse conjunto de qualidades,
No caso dos animais, majoritariamente, é muito difícil eles conseguirem acessar essas Now coisas. look at the mummy lion. Por exemplo, vamos olhar para essa mãe leoa. She sees the buffalo. Ela vê um búfalo. She's hungry and she needs food for her babies. Ela está com fome e ela quer alimentar os seus filhotes. But the only method she's got to get food, we know this, the only method Então, mas o único método que ela tem de conseguir comida, e a gente sabe, is to use her power. é usar o poder que ela tem, a força que ela tem, She gets the buffalo de ir lá e caçar down on aquele the búfalo, ground, derrubar ele no chão, gets it by the throat morder ele na jugular until it's dead. até ele morrer. Or even before it's dead. And then she calls her babies over and they sit down and have a leisurely breakfast, eating hot entrails while the poor buffalo is still dying in agony. Ou às vezes, mesmo antes que o búfalo morra, então ela chama os filhotinhos deles, eles têm um lindo café da manhã, comendo as entranhas do búfalo enquanto ele está morrendo. You can tell her 1,000 times a day that buffaloes are suffering and they don't like this. She can't change her mind. Você poderia falar para ela 1 milhão de vezes por dia que aquele búfalo está sofrendo e que ela não devia fazer isso, mas ela não é capaz de mudar a mente dela. And this is because of the primordial ego grasping E isso é devido a esse apego ao eu primordial and the huge attachment to get what she wants. e um apego imenso a conseguir o que ela quer. And because of this, she's completely blind and cannot see the suffering of the buffalo. E devido a isso, ela fica completamente cega e não consegue enxergar o sofrimento do búfalo. This is the power of past karma of killing Isso é o karma, isso é resultado do karma anterior de matar and her present delusions of ego grasping and attachment. e as delusões atuais, presentes do apego ao ego. But look at humans. Look at a fisherman. Vamos olhar para os humanos agora. Vamos pensar. Fishermen are nice. They're nice people. Fishermen don't rip the guts out of the fish. Por exemplo, os pescadores, But eles for são example, pessoas. fishermen are nice people. Por exemplo, I didn't say that. Go on. You didn't say for example. Fishing are nice people. Fishermen are nice people. Os pescadores são pessoas legais. They don't rip the guts out of the fish. Eles não arrancam as entranhas dos peixes. They have no thought to harm the fish. Eles não têm nenhuma intenção de machucar os peixes. But that fisherman has also got ego grasping. Mas ele também tem apego ao ego. That fisherman also has got attachment. Ele também tem apego. And then due to past karma of killing, E devido ao seu karma passado de matar, he goes fishing every day. ele vai pescar todo dia. And all he sees is beauty. E ele só vê beleza nisso. The lovely weather, O tempo maravilhoso, peaceful. como é pacífico. Fish don't scream like the buffalo. Os peixes não gritam como os búfalos. The best the fish can do is wiggle its little body. O melhor que um peixe pode fazer é ficar se sacudindo. But the fisherman doesn't see suffering. Mas o pescador ele não enxerga o sofrimento. There are those fish every day of his life in that boat, obviously wanting to get back in the water. The fisherman can't see it. Está cheio de peixes, obviamente, querendo voltar para a água todo dia no barco dele, mas ele não consegue enxergar isso assim. This is because of the habit of attachment Isso é por causa do hábito do and apego, the habit of killing. o hábito de matar. We're all ignorant. Somos todos ignorantes. And because of ignorance, which is ego grasping, E por causa da ignorância, que é esse apego ao ego, we have attachment to get what I want. a gente tem esse apego a querer o que a gente deseja. And then because of our addiction or our habits from past lives, E devido à dependência dos nossos hábitos de vidas passadas, we use harmful methods to harm others to get what we want. a gente usa métodos prejudiciais para conseguir, e a gente prejudica outros seres para conseguir o que a gente quer. This is the tragedy of samsara. Essa é a grande tragédia do samsara. But the lion can't access her ability to change. Mas a leoa, ela não consegue acessar a habilidade para fazer uma mudança. Hopefully the fisherman can. Esperançosa. Vamos esperar, né, que o pescador But consiga. even as humans, it's so hard to change, isn't it? Porque mesmo os humanos são difíceis de mudar. And that ability to see things from a different point of view, that's the wisdom aspect of the mind that humans, at least if we're lucky, have access to.
Então, essa capacidade de ver as coisas de uma outra maneira é o aspecto de sabedoria da nossa mente que os seres humanos, se tiverem sorte, vão ser capazes de acessar. One time Lama Zopa said, just for a minute, we could have a direct experience of the mind of our little dog. Uma vez o Lama Zopa disse, se a gente pudesse por apenas um minuto ter a experiência da mente do nosso cachorrinho. He said the mental suffering would be so unbearable, we could not bear to waste another second of this precious human life. O nosso sofrimento seria tão insuportável que a gente não ia tolerar perder mais um segundo dessa nossa vida humana preciosa. So the only way to understand this view is to understand Buddha's analysis of the mind and how it functions and how the delusions causes suffering. E a única maneira da gente entender essa visão é entender a visão budista das coisas e a nossa delusão e como isso provoca sofrimento. So any more questions, Yuri? How many are there? About 30. Yes. Okay, so it's going to be difficult to do it. I'm so sorry. Maybe I'd have a special day for questions again, like last time. Então vai ser difícil responder 30 perguntas, que é o que tem na fila, e ela disse que talvez, como da outra vez, ela possa fazer um dia especial só para responder perguntas. Yes, please. Yes, please. Okay, we'll have to do something. Because then there'll just be more questions, so it'll go on forever, but never mind, we'll do our best. So we've got to talk about the death process now. Just to say, are there any, so, okay, hopefully, are there some of them about the death process, or they're completely different, or they're about karma? About half is about the death process. What? About half. Half. Okay, good, well, I'll answer those by talking about the death process, and then we'll see at the end what's going on, okay? All right, so now, okay, let's talk about, first of all, there's a different scenarios. Like I said, you've got the people who are dying, or your animals, or your baby, or your grandmother, who are dying slowly. You've got the weeks and the months before, haven't you? Months and the weeks. Então vamos falar de um cenário, como ela mencionou, um dos cenários é a sua avó, o bebezinho, o seu bichinho de estimação, está morrendo de uma doença, está morrendo devagar, num processo de morte. Yeah, like we talked yesterday about to make the situation, this is including for your little animal, to make it as conducive as possible. Então, o que a gente precisa fazer é tornar essa situação o mais conducente possível para o ser que está To make it kind of pleasing for that person. Transformar um ambiente em algo prazeroso para esse ser. I mean, like I said yesterday, sick rooms, when people sick, they usually are so distressing and busy and noisy and messy, you know, make it very peaceful. If there's lovely views, as for your grandmother, lovely views of the sky to help the person be peaceful, to help the mind have space. This is incredibly important. Então, é muito importante, como ela disse ontem, que, se for possível, a gente ofereça uma vista, que for o caso da sua avózinha, ela possa ver o céu, por exemplo, para ter uma amplitude mental, porque geralmente os lugares onde as pessoas estão doentes, eles são extremamente barulhentos, desagradáveis, agitados, e isso não é bom. To make the place quiet. É importantíssimo tornar o lugar silencioso. I mean, you know, as you're getting closer to death, the mind, literally, the grosser mind is beginning to cease functioning, and you're getting closer to your more subtle mind, and you become incredibly the tiniest disturbances. E por que é importante a gente criar um ambiente tranquilo? Porque conforme a gente vai penetrando no processo da morte, a nossa mente mais grosseira, ela vai se desfazendo e a gente vai ficando cada vez mais sensível, nossa mente vai ficando mais sutil. Então, qualquer pequena alteração, som, qualquer agitação, a gente fica muito sensível. If the person is a Buddhist, for example, you know, you have images around that when they're, you know, even if they're half spaced out, when they're seeing, it leaves an imprint in their mind of the images that make them happy, of their teachers, of the Buddha, whatever. Just make it everything in that room should be for the sake of the person who's dying. It should be a benefit to their mind. Tudo nesse quarto, nesse ambiente onde a pessoa está falecendo, deve ser para bem-estar e pelo bem da pessoa que está morrendo. Então, se a pessoa é budista, por exemplo, tem imagens, ter fotos dos professores, o que quer que seja que traga tranquilidade para a mente dessa pessoa, mesmo que ela às vezes esteja um pouco fora, quando ela voltar, que ela possa ver aquilo que traz tranquilidade para ela. If you're in charge of this whole process, you should really control who comes into the room, especially as it gets closer to the time of death. Quanto mais perto do momento da morte nós estivermos, essa pessoa esteja, se você for a pessoa responsável por controlar o ambiente do quarto, é muito importante que você observe quem vai estar em contato com essa pessoa também, que você controle isso de algum modo.
So again, everything should be, the people in the room, whatever's in the room, whatever's there to be heard or seen, everything be chosen to help the person's mind become peaceful and virtuous. These come together. Então, esses dois fatores têm que vir juntos. Ajudar a mente da pessoa a estar apaziguada, pacífica e virtuosa. Por isso, tudo que está fazendo parte daquele ambiente, seja as pessoas que entram nele, seja os objetos que o ser vai olhar, seja o som ao redor, tudo tem que estar absolutamente voltado para que a mente da pessoa esteja virtuosa e pacífica. And of course, sound, as I said yesterday, is very powerful. E, claro, o som também é muito poderoso. Even when you're in a coma, you can be able to hear the sounds, you know, that can be a benefit to your mind, like the mantras and the prayers and things. Mesmo quando você está num coma, é muito útil ouvir os sons de mantras e orações. You know, when the person's still very conscious, and, you know, it's important to talk about things that can lift their mind up, you know, to alleviate their guilt and their fears and their anxieties, to talk about their good qualities, talk about, you know, but you've got to know the person's mind, know what's useful for them. So your main job as a helper is, again, the bottom line is to help them, to help activate virtuous states of mind, which is what makes the mind peaceful and content. Então, se a pessoa ainda estiver consciente, é importante você falar com ela sobre assuntos benéficos, coisas que vão trazer virtudes à mente dela. Falar sobre as boas qualidades dela. Você tem que conhecer a pessoa um pouco, você tem que conhecer a mente da pessoa um pouco, para que você possa, vamos dizer assim, propagar essas qualidades benéficas, né? Para que ela possa estar... Talk about the death process now. And so if in Portuguese, can you tell me what page, so tell people what page is on? Because I know in those course notes I sent that Nandrol said you got translated. Have you got those course notes there, Claudia? Nandro, I have them in English, but what do you mean, what page they are? Who's got the Portuguese ones? Nandrol? Quem tem, Nandro? O texto traduzido, as pessoas... Maria, or you, Claudia, look up the page number, please. Tell us where the course, what page this, I think I went through the death, is it in the English one? Let's have a look. Deixa eu ver aqui. Let me just check. Sent. I sent you these books. I sent you these course notes. Oh no, that was to, I can't find the English one now. Hang on a minute. When did I send them to you? What was the, I'm trying to find... Is it, what happens? Sorry, what? What? Em que No, I'm página? trying to find the course notes that you said you translated into Portuguese to tell people what page to look at for this process. Okay, death process. Yeah, the death process. Gente, a venerável Robina, ela está procurando aqui no texto que foi oferecido junto com o curso, qual é a parte do processo sobre a morte, em que página está na tradução em português, para a gente poder acompanhar. Tá. Então, os 8 estágios da morte estão na página 26. Now I have to find the English. It's 24, page 24 for us. For the Portuguese. It is, now I'm trying to find the English one now so I can go. In English it's 24. No, but I'm trying to find it. The 8 stages of death, right? No, that's right, exactly, but I have to find the document myself. So give me a second, I've got to look for it. I'm sorry. Okay. 2 seconds, just a 2-second break. Gente, é uns 2 segundinhos só, ninguém sai, ela vai procurar qual é o documento. Enquanto isso, quem puder... Bom, eu vou colocar aqui no chat, se as pessoas quiserem baixar aqui também. Na versão em português, está os 8 estágios da morte, a página 26. Então, se alguém quiser, está no bate-papo, em português. It's page 17. Oh, really? Mine's page 20. What depends on what
notes you've got then, because the one I've got is page 24. The one I just sent you a few days ago. Yes, mine too, 24. Anyway, it's called The 8 Stages of Death by Lama Zopa Rinpoche. That's the chapter we're going to go into. Então, se chama Os 8 Estágios da Morte pelos Lama Zopa Rinpoche. É aí que a gente vai. So we'll just go through briefly, okay? So, but the point is, so we've got the scenario, okay? We've got the scenario. Então, vamos falar sobre isso rapidamente. A gente Your tem esse husband, cenário. your husband, your baby, your grandmother, your dog. I mean, okay, the dog you can't do much, but this is what happens. So certainly thinking of your loved ones. Então, a gente tem o seu marido, a sua avó, o seu bebê, ou enfim, seu cachorro, a gente está pensando sobre seus entes queridos. So as to when this process starts, you know, generally in the teachings they talk about it could be a couple of hours before you stop breathing. Então, geralmente, segundo é dito nos ensinamentos, pode levar algumas horas até a sua respiração parar. But it's interesting, many doctors and nurses who are familiar with dying, they will tell you, you know, they'll say, oh yes, your mother's going to die later tonight, you better come. So they can tell. And often I ask doctors and nurses what the signs are, you know, it's kind of interesting. Então, é muito curioso porque médicos e enfermeiros, geralmente, eles são capazes de sentir ou de perceber os sinais. Então, eles podem ligar para alguém e falar, olha, venha porque hoje à noite a sua mãe vai falecer. E a Robina, a venerável Robina, ela perguntou para eles quais eram esses sinais. Meanwhile, I can't see a thing because of this sun shining in my eye. There's no line. So what to do? Okay, so this can happen. So if we understand that that is described in the first stages of death, the first 4 are all described in terms of the 4 elements ceasing to function. Então, os 4 primeiros estágios da morte são sempre descritos como os 4 elementos cessando de funcionar. So the first of each of these 8 stages, and certainly the first 4, there are various things that occur at each of these stages. Então, cada desses 8 estágios, e certamente esses 4, tem características próprias. Yeah. So there's different, okay, another point, the person is made up of different components, the way they describe it in the Buddhist view. Segundo a visão budista, a pessoa ela é feita de diferentes componentes. So I'll try and just keep it simple using the language that we understand because it's similar. We have 5 senses, we have the 4 elements, you know, these are different components. So I'll just try and keep it simple. Então, tentando manter isso simples, a gente tem os 5 elementos, a gente tem os 4 elementos e 5 sentidos. So there's one particular thing. So the first one of the things that ceases to function. Oh, by the way, something very interesting is for us that this process occurs, and I mentioned this yesterday, every time we go to sleep. It's exactly the same physiologically and psychologically. Uma coisa muito relevante aqui é o fato que esse mesmo processo da morte, esses primeiros estágios, eles acontecem exatamente assim toda noite quando a gente vai dormir, psicologicamente e fisiologicamente. Yeah, and the yogis can utilize their sleep as training for when they die. E os yogis, então, eles conseguem usar esse processo de dormir como treinamento para o momento da morte. So, okay, so one of the first things to cease to function is the earth element. Uma das primeiras coisas que para de funcionar é o elemento terra. You know, your body feels very heavy, even like you're sinking. O corpo da gente, ele começa a gente tem uma sensação de muito peso, como se a gente estivesse afundando. You might even reach up to hold on to something. Às vezes a pessoa até tenta esticar o braço para pegar alguma coisa. I remember when I was in India years ago and I had hepatitis and malaria together, and I was nearly, one of the lamas said I was close to death. Muitos anos atrás, a venerável Robina estava na Índia e ela teve ao mesmo tempo hepatite e malária. E o lama disse que ela estava muito perto de morrer. I remember I had that experience. It was shocking, you know. E ela teve essa experiência, é muito I was chocante. sinking into the bed. É como se ela estivesse afundando na cama, no colchão. Yeah, but in general, when you know, also, okay, in general, you know yourself when you're very tired, your body feels so heavy, doesn't it? Mas a gente sabe por experiência própria, quando a gente está muito cansado, o nosso corpo também parece ficar muito pesado. Because the earth element is ceasing to function, to do its job. Então, isso que acontece na hora da morte, que o elemento terra, ele está
parando de fazer o seu trabalho, ele está cessando. Now, clearly, too, your eye consciousness begins to cease to function, doesn't it? Também a sua função do olho, ela começa a falhar. Eye consciousness A sua consciência, ceases to function. you mean Ceases I to function. or I? Eye consciousness. Me, I The consciousness. 5 senses. Ok, então, dentro dos 5 sentidos, a sua visão começa a falhar. Yeah. A sua consciência visual. You know yourself, you're talking to a friend and you're really tired and you can hardly keep your eyes open. We have that experience. And you can hardly see anything. We have that experience. A gente tem essa experiência na vida cotidiana, por exemplo, quando a gente está muito exausto, a gente está conversando com alguém, com um amigo, e nossos olhos não conseguem ficar abertos e a gente mal consegue enxergar. Because the subtle, this is the way they describe it, the subtle physical energies upon which the eye consciousness is dependent are sort of absorbing, and so you can't keep your eyes open. É porque o tipo de consciência que regula a sua visão, a sua consciência visual, ela está sendo reabsorvida, está se dissolvendo, então você não consegue enxergar direito. So even at this point, if your eyes stay open and don't blink, this is a sign that you could be dead in a couple of hours. Então, mesmo nesse se mantém aberto e você não pisca, isso pode significar que a sua morte está próxima. Nas próximas Now, at each of these stages, they call them in terms of a sort of a subtle vision that only the yogis can see. But this happens every time, but we're not conscious of it. So this first one is called the vision of a mirage. Então, existem também sinais visuais que geralmente a gente não está consciente, nós que não temos a prática, os yogis conseguem ver. Então, tem o primeiro sinal que é como se fosse uma miragem. So what's a mirage? O que é uma miragem? The interplay of earth and water, isn't it? É uma interação entre água e terra. So now that the earth element is ceasing, this vision, they say this subtle vision arises. And as I said, the yogis see these because they learn to meditate. We can learn, we can train. We can do this as a meditation where you train imagining these things happening so that when the time of death comes, you can perhaps become familiar. Então, a gente pode fazer esse treinamento para que a gente possa se familiarizar com esse processo, porque esse é algo, por exemplo, que os yogis fazem. Eles treinam esse processo. A miragem é isso, é quando a água e a terra se juntam, de certa maneira. Yeah. Se dissolvem. So at this point, this is subtle vision of this mirage, very brief. Existe essa visão sutil e muito breve da miragem. So the next one is called the vision of smoke, which is the interplay of water element, which is the one that now prevails, and the next one, which is the fire element. Então, agora a gente tem uma prevalência do elemento água, e aí quando ele se junta com o próximo elemento, que é o fogo, isso produz a visão da fumaça. Oh, no, one thing I forgot. They talk about the 5 wisdoms. Eles também falam, ela agora lembrando, das 5 sabedorias. And again, speaking simply, they're just different levels of capacity to hold information at different times during our ordinary daily life. Que falando de uma forma mais ampla, são 5 capacidades de acessar. So at this first level, the first stage, when the earth element ceases, also what they call the mirror-like wisdom ceases. And all this is the capacity to see many things, to hold a lot of things very clearly in your mind. You know, when you're really tired, you can hardly hold anything. Your eyes can hardly see anything. So it's like this capacity, this mirror-like wisdom beginning to cease to function. Então, em relação ao primeiro estágio, quando existe a dissolução do elemento terra, a sabedoria, que é como um espelho, ela também começa a se dissolver, que é essa capacidade que a gente tem de sustentar, de perceber as coisas todas ao nosso redor. Isso vai se desfazendo. Okay, the next is a vision of smoke. Então, a próxima etapa é a visão da fumaça. So now the wisdom of equanimity, as they call, which is this ability to see, to distinguish between feelings of pleasure and pain and indifference. Então, nesse momento está se dissolvendo a nossa sabedoria da equanimidade, que é a capacidade de distinguir entre dor, prazer e indiferença. The difference between these is now less sharp. E aí a diferença entre esses estados, ela é menos aguda.
your water element begins to dry up. O seu elemento água ele começa a evaporar, Yeah. secar. So you know when you wake up in the morning, your mouth feels very dry, your eyes feel dry. Sabe aquela sensação quando a gente acorda de manhã, a boca está seca, os olhos estão ressecados? That's because you're coming back into a wake up, then the elements have to come back to function, don't they? So they take time. É porque quando a gente está voltando para o despertar, os nossos elementos têm que voltar a funcionar e leva um tempinho. You know, sometimes you wake up very from a dream, you're shocked, but you can't move your body because the earth element hasn't come back to function again. Por exemplo, também acontece quando a gente acorda de um pesadelo ou de um sonho muito intenso e a gente leva um choque, mas não consegue mexer o corpo porque o elemento terra não voltou completamente. And so now your ear consciousness begins to cease to function. E aí a nossa consciência auditiva ela começa a se dissolver. Again, there you are talking to your friend and you just missed the last 10 seconds. You literally didn't hear what she said because your senses are beginning to dissolve. Então é como se você estivesse falando com um amigo e você não conseguiu escutar os últimos 10 segundos porque o seu sentido de audição também está dissolvendo. So now you have the subtle vision, as I said, of smoke. É nessa hora que você tem uma visão sutil de fumaça. Every time you faint, this also happens. Quando a gente desmaia, também acontece assim. So Lama Zopa says that this vision is like a room filled with incense or smoke from burning green wood swirling about. You'll see in the notes. Então, o Lama Zopa, aí nas notas vocês podem averiguar, ele diz que é como se ele estivesse num quarto com madeira verde. So now, as Rinpoche says here, generally this is now the point where certain things come together where the triggers, the seeds that will determine your next life. Então, como ela disse anteriormente, esse é o ponto onde algumas coisas se juntam que vão disparar as sementes que vão gerar a sua próxima vida. So in Lama Zopa's book, I don't know if we've got it in the course notes here. There's a section, yeah, there is. If you read yourself when you've got time, chapter in this course notes, the 12 links of dependent arising, which is page 21, the chapter before. It's very, very interesting because, okay. Então, a Venerável Robina está recomendando que nesse texto que a gente recebeu com o curso, que a gente leia o capítulo anterior a esse, do Lama Zopa, 12 elos de originação dependente. Because at this point, so now this 12 links is another whole discussion. It's like a separate teaching from the sutra teachings. É porque esse ensinamento dos 12 elos, eles são um ensinamento à parte, eles vêm dos ensinamentos do sutra. So this 8 stages is from Tantra. E esses 8 estágios da morte They're separate descriptions of the same event. São descrições separadas do mesmo evento. So it's interesting to know it's about this point when The 8th and the 9th of these 12 links are called craving and grasping. O 8º e o 9º desses 12 elos são chamados anseios ou desejos e apegos. These are happening every second in our daily life. E eles acontecem a cada segundo nas nossas vidas. You know, but they have a particular role at the time of death, Rinpoche says. Mas eles têm um papel crucial no momento da morte. So at this point, very strong, extra strong craving and then grasping kick in. And this is why there's so much fear. E nesse ponto do processo, o desejo fica muito forte e o apego fica muito forte. E eles, nesse ponto do processo, eles se intensificam de forma muito, muito grande. Because one of the functions of attachment is to hold on to something. Porque uma das funções do apego é segurar as coisas, é se apegar às coisas. A function of attachment is to be hungry for something. Uma das funções do apego é estar faminto por alguma coisa. And then comes this next one of holding on to it. Então, o desejo é estar faminto por alguma coisa e o apego é a próxima etapa, que é você se agarrar na coisa. So at this point in death, very powerful grasping onto me, particularly the body, is manifesting. Então, nessa hora da morte, nessa etapa, esse apego ao eu, ao meu corpo, ele se manifesta de uma forma muito intensa. And that's why there's so much fear.
E daí que nasce todo o medo. It's terrifying to think of losing what you feeling or holding on to, and this is the most primordial one. E esse é muito assustador, a gente está perdendo aquilo que a gente está se agarrando, que é a coisa mais primordial que a gente conhece. Yeah. So this is what now triggers, this is the trigger, this grasping that kicks in, this intense grasping is what triggers the karmic seed that will be the one that will determine your next life. Então, é esse apego que dispara a semente kármica, aquela que vai determinar seu próximo renascimento. This is why we need to help a person who is dying to be there navigating this process, you know, to help them be calm. Even this grasping, it'll still happen whether if you're being virtuous or not, but at least if you're there supporting a person, helping them alleviate, calm their fears, you know. Então, esse processo, esse apego, esse agarre, ele acontece independente de você estar tendo uma experiência virtuosa ou não. Por isso é que é muito importante a gente estar presente no momento da morte para ajudar a pessoa a aliviar esse apego que acontece naturalmente. So this is an interesting point now, an added extra point that Rinpoche talks about. Então tem ponto a mais que o Rinpoche sempre menciona. One of the functions, as I said, one of the functions of attachment, we know this in our daily life, is to always look forward to something, always anticipate something. That's what keeps us going in daily life. Now I'll do this, and now I'll do that, and now I'll have a meal. We get excited. That's attachment energy. That keeps us going. Dos aspectos da energia do apego é a gente estar sempre olhando para frente para o que a gente vai fazer proximamente. Então, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer uma refeição, agora eu vou não sei aonde. Então, isso deixa a gente agitado, excitado, e é o que faz a gente fazer nossas vidas diárias. Yeah. So in general, most people most people don't think about death. A maioria das pessoas não costuma pensar sobre isso. Don't even have a view about what it is and what will happen after. Nós geralmente não temos uma visão sobre isso, nem o que vai acontecer a partir daí. And we all have attachment. Mas todos nós temos esse always looking forward to something. A gente está sempre olhando pela próxima coisa a fazer. But when you've come to the time of death, and we kind of just know instinctively that if you're a materialist and you've never thought about it, there is nothing to look forward to. What has attachment got to hold on to? But this, so it's it can be quite terrifying. You're desperately holding on to this, not wanting to let go. Então, por que é uma experiência tão aterrorizante? Porque, principalmente se você é um materialista, você está habituado a sempre olhar pela próxima coisa. Mas o que tem para olhar como próxima coisa quando você não tem mais nada pela frente, quando você vai morrer? Então, esse apego, esse agarre, ele fica muito intensificado e ele é aterrorizante. So at least if you've practiced, and you're Buddhist or Christian or whatever, or you've thought about these things, you know, when the time of death comes, you've got a view of what's going to happen after you die. If you're a Buddhist, you're looking forward to a human rebirth. If you're a Christian, you're looking forward to going to heaven with God. Então, mas se você, por exemplo, é um cristão, ou se você é um budista, você tem uma visão, você tem algum pensamento, alguma maneira de abordar esse momento. Se você é católico, por exemplo, você sabe que você vai para o paraíso, vai ficar perto de Deus. Se você é budista, você sabe que você vai para uma próxima vida. So in that sense, Rinpoche says, you could see there's a good side to attachment at the time of death. Então, no, I didn't get that. I'm sorry. As Lama Zopa said, at the time of death, there's a good part. Attachment can be useful. Oh yes. Então, por isso é que o Lama Zopa fala que uma parte do apego pode ser útil no momento. So there you are with this intense holding on to this me, porque você not wanting to let go of it. Porque você está lá intensamente agarrado a esse eu e não querendo largar dele de jeito nenhum. But if you've trained your mind throughout your life, let's say you're a Buddhist, and you've aspired to getting another human rebirth after your death. Mas se você, como budista, treinou a sua mente ao longo da vida e você está inspirado a conseguir uma vida auspiciosa, uma próxima vida depois da sua morte. And throughout your life, you've made a decision to create the causes for that, which is to live in vows, do purification every day, practice virtue. So when the time of death comes, even though this grasping is there, you've programmed your mind and you can look forward to the next rebirth, which means you'll be able to die with less attachment, less fear.
E se você, então, praticou durante a sua vida, se você viveu de acordo com os votos, se você fez prática de purificação, se você fez suas práticas todos os dias, você se preparou, e aí, na hora que esse momento vem, você tem algo para olhar, você... Huh? Blank. Okay, no, what was the last bit you said? If you practice throughout your life, then Practice- you so first you have were- something to look up for. No, so, okay, yes. So if you throughout your life you understood impermanence, Então, se você praticou através da sua vida, você entendeu a impermanência, you know you're going to die. você sabe que você vai morrer, Say you're a Buddhist. e digamos que você seja You budista, have confidence in karma and rebirth. você tem confiança no karma e no You've made a renascimento. decision. You've made a decision. I want another human rebirth. Yes. Você tomou uma decisão, eu quero ter uma nova vida humana. And then throughout your life, you created the cause to get that. E aí você, durante a sua vida, criou as causas e condições para conseguir isso. You know, do your practice, live in your vows, do purification. Você fez suas práticas, você viveu de acordo com os votos e você fez a sua purificação. So then when death comes, Então, no momento que a morte this chega, process is going to happen. esse processo todo vai acontecer. Grasping will Inevitavelmente, still come, o apego vai chegar, but you'll be ready. mas você vai estar pronto. You'll keep your mind programmed and trained on, you'll be looking forward to your future rebirth. Você vai estar com a sua mente treinada e programada e você vai estar olhando para o seu próximo Then renascimento. then you can let go more easily. E isso permite que você se solte mais, que você You won't be afraid. e você não vai sentir tanto medo. And that will help trigger a virtuous karmic seed. E isso vai te ajudar a não sentir medo. All this is about now. Que a All this is about now. E tudo isso é sobre agora. Isso vai permitir que After your ear consciousness has begun to cease. depois que a sua consciência auditiva começa a falhar, e você vai, então, estar tranquilo para poder fazer esse So processo. if that seed that's been triggered, in our case from past life, when at this point when our mind was conducive and the virtuous karmic seed of non-killing was triggered, from now on, this process is a very blissful experience, not fearful at all. Então, se através das nossas práticas e numa vida anterior a gente estiver seguro, esse processo, a partir desse ponto, ele pode ser muito muito suave, muito luminoso, e a gente não vai sentir mais medo nenhum. So the next, we'll just finish before break. We'll just finish these last two of the first four stages. Então, a gente, antes do intervalo, vai falar de mais 2 estágios desses 4 estágios. So next, the fire element ceases to function. Então, o próximo passo é o elemento fogo, ele se dissolve, começa a se dissolver. Which means the heat in the body ceases to go, doesn't it? Que significa o quê? Que o calor do corpo, ele vai sendo perdido. And one of the interesting points here E dos pontos importantes aqui is that when gradually all these energies are ceasing, they cease, you know, from the crown down towards the heart chakra and from the feet up towards the heart chakra. Então, nesse momento, essa energia, quando ela vai se dissolvendo, ela desce do chakra coronário na direção do coração e dos pés subindo até a direção do coração. So if the heat leaves your head first and your feet still stay warm, that's not a good sign. That means a negative seed has been triggered and you're going to go to the lower realms. It could mean that. Se o calor sai do seu chakra coronário primeiro e vai para o seu chakra cardíaco antes do calor vir da direção dos seus pés, isso não é um bom sinal, significa que você vai ter um renascimento no inferior. But if your head is all still warm and your feet are cold, that's a good sign. It means a virtuous karmic seed was triggered and you're going to take an upper rebirth. Mas se seu chakra coronário estiver quente e os seus pés estiverem ficando frios na direção do seu chakra cardíaco, isso significa um bom sinal e que você vai ter um renascimento auspicioso. Now, the next wisdom to cease functioning is this wisdom of discrimination, which is this capacity to even recognize the people around you. You don't remember anybody. Então, a próxima sabedoria que começa a se desfazer é a sabedoria
discriminatória, e quando você não consegue nem mais reconhecer quem está ao seu redor, nem perceber o que está ao seu redor. Your nose consciousness ceases to function. Aí a sua consciência do olfato para de funcionar. And then you have a vision of what they call fire sparks, E aí você tem uma visão de como se fosse assim, centelhas de fogo. like the interplay of fire and then the next one, which is air. Porque é a inter-relação entre o fogo e o próximo elemento, que é o ar. Lama Zopa says it's like the sparks that come when you burn dry grass. E Lama Zopa se refere a isso como aquelas fagulhas que aparecem quando você queima a grama, o mato seco. Or like starlight. Ou como se fosse a luz das estrelas. Or a sky filled with fireflies. Ou um céu cheio de vagalumes. So by this point, your eye consciousness has gone, your ear consciousness. No, okay, one more thing. Sorry, go back to the ear consciousness, the second one. Então, agora voltando rapidamente à consciência auditiva. This is where, again, if you're dying and you've got your Buddhist friend who's dying, at this point, it's really crucial also that they can be hearing mantras. This can help alleviate the grasping, and that can therefore increase the likelihood of a virtuous seed being triggered. Então, quando a pessoa está nesse estágio, é muito importante que ela ouça mantras, porque isso vai ajudar que a semente kármica positiva seja acionada. So now, the fourth stage now, your ears have gone, your eyes have gone, the earth element has ceased, the water element has ceased, the fire element has ceased. You can't put two and two together. You're kind of disintegrating. You're gradually deconstructing. Então, no quarto estágio agora, né, o seu elemento terra já se dissolveu, o seu elemento água já se dissolveu, o seu elemento fogo já se dissolveu, você não está enxergando mais nada, não está ouvindo mais nada, então você está desintegrando, é como se você estivesse se desintegrando. Your tongue consciousness ceases. A sua consciência do paladar and apparently the tongue gets very short and turns blue at the root. Então a sua língua ela meio que encolhe e fica azulada na raiz. And then one Lama, Geshe Rabten, I always remember, he said, that tongue that has spent its life gossiping is now useless. E lama, Geshe Rabten. Geshe Rabten, ele disse uma vez que aquela língua que passou a vida inteira fofocando, agora não tem mais utilidade. Yeah. And then finally, the breath goes out. E finalmente... No, before that, the wisdom that even now, they call it the all accomplishing wisdom ceases to function. Então agora, nesse momento, a sabedoria que tudo conhece, all accomplishing, realizar. And now you don't even know who you are. Ela cessa e você já não sabe nem mais quem você é. You can't hold any knowledge. You can't hold anything together in your mind. Você já não consegue conter ou reter nenhuma informação. So then the breath goes out and doesn't come in. E aí a última expiração acontece e não tem mais inspiração. This is called the vision of a flame. E essa fase se chama visão de uma chama. It's more like the light around a flame, like a dim red-blue light, like around a flame. Na verdade, é mais como a luz que fica ao redor de uma chama, uma luz meio fraca, vermelha, azulada. So now this is what the West calls death. Isso é o que no Ocidente a gente dá o nome de morte. But you're not dead yet. Mas a gente não morreu ainda. This is your gross consciousness. Essa é só a nossa consciência grosseira. Now your subtle consciousness is still there. Mas a nossa consciência sutil ainda está presente. There's more stages of deconstruction to go through. E a gente ainda tem que passar por novos estágios de desconstrução. This is just like you've gone to sleep. You're unconscious. Então é como ir dormir quando a gente fica totalmente inconsciente. Yeah. So then we'll have a break now, and then we'll come back and finish the last 4 and try and answer more questions. Então agora a gente vai ter um intervalo e a gente vai, quando voltar, vai ver o resto e vai tentar responder as perguntas. So again, I'll see you at 10, 11, 12, 1, 2:30, okay? Então, às 2:30 a gente está de volta. Thank you, Claudia, so much. Thank you, Venerable. Thank you, darlings. I'll see you in an hour and a bit, hour and a quarter. Thank you, thank you. Okay. Então, Okay, good. Back again.
Remembering our motivation, we're here to listen to these teachings, to think of the meaning, so we can develop our qualities, so we can be a benefit to others. Good. É importante a gente estar aqui ao ouvir esses ensinamentos, a gente se lembrar por que a gente está aqui, o significado disso, para que a gente possa desenvolver as nossas qualidades positivas. Yes. So we can continue, I think, well, let's, I think, continue the death process. And then Então a we gente can, pode continuar com o processo da morte. and then we can have some, see if we have some questions in particular about that, or anything in general, let's see. E aí depois a gente pode responder algumas perguntas especificamente sobre isso, ou algumas perguntas genéricas. Vamos ver. So like I said, we've just been through the process where first of all, the first 4 stages of death have occurred. Então a gente falou sobre o processo da morte, onde os 4 primeiros estágios já acontecem, né? Aconteceram. This is what's called the gross consciousness in your gross body. É o que nós chamamos de a consciência grosseira no seu corpo físico grosseiro. So basically, this is all we posit as existing in the modern ways of seeing, you know, in the modern views about. E na visão, e basicamente isso é o que a gente conhece na visão moderna ocidental. But the person is not dead yet, as far as this model is concerned. Mas de acordo com esse modelo, a pessoa ainda não está morta. Because we have these subtler levels of mind. Porque nós temos esses níveis sutis da mente. So like I said, this is equivalent to the process of going to sleep. E aí, como eu falei antes, isso é parecido com o processo da gente adormecer. And so basically, you know, the first 4 stages are equivalent to, you know, when you've gone to sleep. Ou seja, esses 4 primeiros estágios é o equivalente a quando a gente vai dormir. So we know that during the night you can have dreams. Então a gente sabe que à noite a gente tem sonhos. That's your subtle mind. Essa é a sua mente sutil. And of course, the great yogis can use the process of going to sleep, train themselves. You want to be ready for death. What's the point here? Então, os grandes yogis, eles conseguem usar esse processo, eles treinam a sua mente para se preparar para a morte. Mas por que a gente quer se preparar para a morte? So for ordinary people, what we're talking about here is at least being ready for death, living our lives with a good practice, living in relation to impermanence, practicing morality, and then if you're a Buddhist, planning for and causing a future human rebirth. Então, quando a gente fala de pessoas comuns, a gente está falando sobre reconhecer a impermanência, você lidar com a vida, você viver a sua vida de acordo com a sua moralidade. Mas, em termos de budistas, também você planejar e praticar a possibilidade de você ter um renascimento futuro positivo. But the great meditators, there's something more profound there involved. Mas para os grandes meditadores tem algo a mais ali envolvido. In Buddhism, the reason to develop single-pointed concentration, which is to access this generally a more subtle level of mind, or in particular to do the various tantric techniques, which is to help us, you know, access this subtle level of mind known as the clear light mind. The reason for this is really important to understand. Então, para os budistas, você desenvolver essa concentração unificada para que você possa desenvolver esses níveis mais sutis da mente, é importante para que a gente possa trabalhar com essas técnicas tântricas para a gente acessar esses níveis sutis da mente. Because when the mind is more subtle, that's when we can actually, because the mind is, now when the mind is more subtle, the mind is way more powerful because it's gone beyond this conceptual level. Então, a mente, quando ela está mais sutil, ela é muito mais poderosa porque ela vai além do nível conceitual. And it's then that we can really we can unpack and unravel and get rid of all the misconceptions from the mind by first by realizing emptiness, by getting this wisdom that can understand how things exist.
Então, através disso, a gente consegue se livrar das concepções equivocadas da mente, desenvolver a sabedoria, e reconhecer a vacuidade para que a gente possa desenvolver a sabedoria. And it's then that we can cut the causes of being reborn in samsara. E aí a gente consegue romper, cortar as causas da gente estar no samsara. And we can cut the root delusion, this ego grasping. E aí a gente pode cortar essa delusão, esse apego ao ego. Which is the cause of being reborn life after life after life and continuing suffering. Que é a causa de nós estarmos renascendo vida após vida no samsara e sofrendo. So the tantric methods are said to be even more powerful than single-pointed concentration, which is from the sutra teachings. Então, esses métodos tântricos, eles são considerados mais poderosos do que a concentração unifocada, segundo esses ensinamentos. These techniques enable us to access what they call the clear light consciousness, which is the subtlest level of mind. E eles nos permitem acessar a consciência de clara luz, que é o nível mais sutil da consciência. So like I said, we go through this process every time we go to sleep. Como eu já falei, a gente passa por esse processo sempre que a gente vai dormir. But we're not conscious of it. Mas a gente não tem consciência disso. The great yogis can train through their meditation to go through this process, to replicate that process so that they're super familiar with it. And then if they don't accomplish certain realizations during their life, they can absolutely accomplish them at the time of death. Então, os grandes yogis, eles replicam isso várias vezes para se familiarizar com esse processo. E se ao longo da sua vida eles não obtiveram certas realizações, eles conseguem desenvolver isso, realizar isso no momento da morte. So there's a chapter in Rinpoche's book that's called, death is what the yogis have been waiting for. Então tem um capítulo no livro do Rinpoche que é pela morte que os yogis estavam esperando. Algo do gênero. That sounds very weird to us, E isso parece ser algo estranho para a gente. That's because they've trained all their lives in their meditation, doing all their deity practices, which are the tantric practices, where they're trained so that when they come to the time of death, they're easily able to go through the process of this deconstruction and stay conscious at each level, meditating on emptiness, so that when they get to the clear light, they can stay there, sometimes many of them for days or weeks even, actually becoming enlightened. Então, isso a gente faz para que a gente possa... eles fazem isso meditando com práticas tântricas, práticas de deidade, para que no momento da morte eles possam desconstruir esse processo e conscientemente meditar sobre a vacuidade. E eles podem permanecer nesse estado por dias e semanas até atingirem a iluminação. Did you say not just realize emptiness, but actually get enlightened? Did you say that? Yes. Okay, good. Ou seja, eles não só realizam a vacuidade, mas eles se iluminam também. The least we can do, the very least we can do, is live a good life, practice virtue, live in our vows, do our practice, and familiarize ourselves with this process, so at least we don't have fear and panic at the time of death, and can make sure we have another decent human rebirth and carry on practicing. Então, o mínimo que a gente pode fazer é viver as nossas vidas, desenvolver as nossas virtudes, cumprir os nossos votos, para que a gente possa se familiarizar com isso. Yeah, I think I missed the last part. Just the least we can do is, if we're not at the time of death get enlightened. Então, se nós não somos grandes yogis, a gente não pode desenvolver a clara luz na nossa meditação. At least we can live a good life, live in our vows, do our practice every day, and create the causes for a decent human rebirth, thus dying with a happy mind and getting another human birth and keeping on practicing. So at least we can do that. Então, se a gente não tem essa capacidade, o mínimo que a gente pode fazer é viver as nossas vidas, fazer as nossas práticas, cumprir os nossos votos, para que a gente possa plantar a semente, para que a gente possa desenvolver as causas, para que a gente possa ter um renascimento humano precioso, para que numa vida futura a gente possa continuar a nossa prática. Because a human life is not an easy one to get. Porque não é fácil a gente obter uma vida humana. I mean, if we take this Buddhist view,
Se a gente observa essa visão budista, that says there are trillions of sentient beings, que diz que existem trilhões de seres sencientes, and we can see that there maybe are 7 billion humans, a gente pode ver que existem 7 bilhões de humanos, and if each of these types of rebirth are the result of the karma of those sentient beings, e cada renascimento é resultado do karma desses seres sencientes, then it follows logically it's harder to get a human one. There's only 7 billion. It's like nothing. It's like 7 billion mosquitoes in one moment in your backyard on a hot day. então a probabilidade da gente ter um renascimento humano é muito pequena, porque são só 7 bilhões e trilhões. É como você ter 7 bilhões de mosquitos num único dia de calor no seu jardim. They're all living beings. They're all mind possessors. E todos são seres sencientes, são seres vivos, todos possuem uma mente. They all want happiness and don't want suffering. Todos eles querem felicidade e não querem sofrer. And most are suffering unbelievably. E a maioria sofre profundamente. So from Buddha's perspective, it's because we're ignorant of the causes of happiness. Segundo a perspectiva do Buda, é porque nós somos ignorantes em relação à causa da felicidade. And we look at the number of humans who don't know what's going on, who are, living in their misery and unhappiness and blaming everybody else for their suffering. E aí a gente observa os seres humanos e a gente vê como as pessoas são infelizes e sofrem bastante. So it's not so easy to get a human rebirth. Então não é muito fácil você ter um renascimento humano. This is the Buddhist view. E essa é a visão budista. But there's another opportunity. There's another type of possibility of a type of rebirth, and somebody asked me to. Anugraha asked me to talk about this, and I'll mention it briefly. There's a possibility that we can be reborn in what's called a pure land. E me fizeram uma pergunta em relação a isso, e há uma outra possibilidade de renascimento, que é você renascer numa terra pura. So let's try and explain that. E eu vou explicar um pouco sobre isso. So to understand a pure land, we have to understand what a Buddha is. Para que a gente possa entender o que é uma terra pura, primeiro a gente precisa entender o que é um Buda. So the word Buddha, the word Buddha ultimately refers to the pure, unmanifest, all-compassionate, all-wise consciousness. O Buda é essa consciência totalmente sábia. Ultimately, what the word Buddha refers to. A palavra Buda, ela tem esse significado máximo, último, né, unmanifest, all-knowing, que é não manifestada, que tudo conhece, que tudo sabe. Unknowing, all-knowing, all-compassionate, e totalmente compassiva, totalmente poderosa. Right. So that's, and what's interesting, by the way, what's interesting is this, that I remember I gave years ago in Melbourne, in Australia, where I'm from, I gave a talk at the Catholic University. They asked me to give a talk at a conference. E o interessante, há uns anos atrás, eles me pediram para dar uma palestra na Universidade de Melbourne, que é de onde eu sou, né, numa universidade católica. I remember thinking I didn't know what I was going to talk about at this conference. E aí na época eu pensei que eu não sabia o que falar sobre dessa conferência. So that morning I looked up the dictionary and looked up the definition of God. E aí naquela manhã eu olhei, peguei o dicionário e fui olhar a definição de Deus. So if we've been Christians or are Christian, we know the definition. There are 3 essential qualities that the Creator, that God has. E os cristãos sabem que há 3 qualidades específicas do Criador, né, do Deus. Perfect wisdom, omniscience. Sabedoria perfeita ou onisciência. Perfect infinite compassion for all beings. Compaixão infinita para todos os seres. And infinite power. E poder infinito. Well, these are the same qualities of a Buddha. E essas são as mesmas qualidades de um Buda. Buddhism defines the word Buddha. O budismo tem uma definição da palavra Buda. The difference is everybody has this potential. A diferença é que todo mundo tem esse potencial. So I remember in my talk was the similarities between the definition of God and the definition of Buddha. Então a minha palestra foi as semelhanças entre a definição de Deus e a definição de Buda. So those qualities are the same. As
qualidades são as mesmas. But the difference is, of course, as we know, Buddha does not assert a characteristic to that energy of being a creator. There's no concept of creator in Buddhism. A diferença é que o Buda, ele não usou essa energia para ser um criador, porque não há esse conceito de criador. And the other point, which is a bit shocking for Christians and Muslims, is that every single person has this potential to become a Buddha. That's a bit shocking for a Christian and a Muslim. I don't know how the Catholics like my talk, but that's what I discussed. E a outra coisa que é muito chocante para os cristãos e para os muçulmanos é de que todo mundo tem o potencial de atingir esse estágio, de se tornar um Buda. Eu não sei se eles gostaram muito da minha palestra lá na Universidade Católica, mas foi o que eu falei. So, in Buddhism, when you've accomplished that, this is the Mahayana view, when you've accomplished that, your consciousness, which anyway is not physical, is now got those qualities. Então, essa é a visão mahayana. Então, segundo o budismo, quando você atinge isso, você você consegue ter essas qualidades. E, obviamente, isso não é um estágio físico. I remember as a Catholic, as a kid, because I was very devoted to God, I loved the idea that God is everywhere. E quando era católica, eu era muito devota a Deus. Eu gostava muito dessa ideia, desse conceito de que Deus está em todo lugar. Exactly the same here. E aqui é a mesma coisa. And it kind of makes sense if you can conceptualize it. E faz sentido se você puder conceitualizar isso. Mind or consciousness in Buddhism, they're not physical. A mente ou a consciência no budismo não é algo físico. Now, right now, because of our delusions, our mind is stuck in this body. Agora, nesse momento, por causa da nossa delusão, a nossa mente ela está presa nesse corpo. We live at a very gross level of mind, A gente vive num estágio muito grosseiro da mente, sensory and the conceptual, em termos conceituais e sensoriais, based on this body. porque ela se baseia nesse corpo. And that's all we posit as existing in the materialist world. E aí a gente acredita que é tudo que existe, é esse mundo materialista, material. I mean, the capacity of our mind at this level is profoundly limited. A capacidade da nossa mente nesse nível é profundamente limitada. We can only see objects, we can only cognize objects of the senses. A gente só consegue reconhecer objetos através dos sentidos. Our conceptuality is very limited. We don't remember 99% of what we've done today. I mean, we talk about not remembering a past life. What a joke. We don't remember 99% of today. A nossa conceitualidade é muito limitada. A gente não é capaz de lembrar de 99% das coisas que a gente fez hoje. Quando a gente fala em lembrar de vidas passadas, isso chega a ser uma piada, porque a gente não lembra de quase nada do que a gente fez hoje. And of course, the materialist view of the mind, just this is all we're capable of. E segundo a visão material da nossa vida, nós somos capazes de fazer só isso. So in comparison with this, Buddha's view is outrageous. Então, a comparação com essa visão budista realmente é muito ousada. Every one of us can develop our mind to the point, literally, to perfection. A gente pode, cada um de nós é capaz de desenvolver a nossa mente para chegar até a perfeição, literalmente. We can rid the mind utterly of all the delusions, all neuroses, all fear, all sense of separateness. Então, a gente é capaz de desenvolver a nossa mente para se livrar de toda a delusão, de toda a neurose, de todo o medo e toda a sensação de separatividade. Our mind can be as vast, literally, as vast as existence. A nossa mente, ela pode ser literalmente tão vasta quanto a existência. When you rid the mind of ego, você livra a sua mente do ego, your consciousness literally is no longer limited. It pervades existence. A sua consciência ela não está mais limitada e ela permeia a existência. And why not? If the mind is not physical, e por que não? Se a mente não é física, how can it be confined by space or time or matter? Como ela pode ser confinada pelo tempo, pelo espaço, pela matéria? And when the ego is gone, there's no sense of separateness from other sentient beings. E quando o ego, quando não há mais ego, você não tem mais essa separatividade com os seres sencientes. So when you're fully enlightened, então quando você está plenamente iluminado, consciousness pervades the universe. A consciência ela permeia tudo. It is wherever there is existence. Ela está onde há existência.
You have the completely clear wisdom that sees everything exactly as it exists, in particular the minds of all sentient beings. É uma consciência que vê tudo, especialmente a mente de todos os seres sencientes. Wisdom to see exactly how to benefit every one of them. E ela tem a sabedoria para enxergar exatamente como ela pode beneficiar cada uma dessas mentes. And this effortless empathy with every single one that wants only to benefit them. Infinite compassion. Então há essa compaixão infinita, onde você tem essa empatia totalmente natural, sem esforço algum para beneficiar os seres. And then you have the power to do whatever is necessary to benefit every one of those sentient beings. E aí você tem o poder necessário para beneficiar todos esses seres sencientes. Including manifesting your mind in countless bodies throughout countless universes for countless eons to benefit those countless sentient beings. Inclusive você se manifestar em incontáveis corpos para em incontáveis universos e incontáveis íons para você beneficiar incontáveis seres sencientes. To manifest in countless bodies Para você se manifestar em incontáveis corpos, throughout countless universes em incontáveis universos, for the sake of countless sentient beings para beneficiar incontáveis seres sencientes, for as long as time exists. enquanto o tempo existir. That's the meaning of a Buddha. Esse é o significado de um Buda. That's the function of a Buddha. Essa é a função de um Buda. And every one of us has that potential. Todo mundo tem esse potencial. Right. So, there are countless beings who've become Buddha already. Então, somos incontáveis seres que já se tornaram Budas. And so they, from their side, they don't need to have a body. You don't need a body. Any kind of body is the result of negative karma. They've finished the job. They don't need bodies. Então, há incontáveis seres que já se tornaram Budas e eles não têm mais corpos, porque o corpo ele é resultado do karma negativo. Então, eles não têm mais essa necessidade de ter um corpo. So they manifest in two kinds of bodies, two levels of bodies for the sake of sentient beings. Então, eles se manifestam em dois tipos de corpos para o benefício dos seres sencientes. So I'm using the Sanskrit words now, and I'll try and keep it simple. So the Buddha mind is called the Dharma Kaya, the truth body. It's literally meaning that, you know. Então, a mente do Buda é o Dharmakaya, é o corpo da verdade, né? Esse é o sentido literal. We're using Sanskrit words. E são palavras em sânscrito. So then that's the actual Buddha, the mind. E essa é a mente do Buda em si. But what good is that to sentient beings? We can't communicate with that. We're too stupid. Mas para que isso serve para os seres sencientes? Porque a gente não consegue se comunicar com isso. Nós somos burros demais para isso. They manifest as the Rupa Kaya, form body. E aí se manifesta também como Rupakaya, o corpo da forma. And there's two kinds of those. E isso há dois tipos. One kind that regular guys like you and me can communicate with, which is called the Nimanakaya or emanation body. E um deles é um que pessoas comuns como eu e você podemos nos comunicar, que é o Nirmanakaya, é o corpo da emanação. Emanation body, you said? Yeah, emanation. Yeah. É o corpo da emanação. And the other one is a more subtle one that the great Arya bodhisattvas, those who realized emptiness, can communicate with. Subtle light, made of light. E o outro é um corpo mais sutil, feito de luz, em que os Arya Bodhisattvas podem se comunicar. Yeah. So then the Buddhas, okay. You know, like I said before, we have environments, don't we? Environments. We live in environments. We don't just float around in the sky. So according to the karma we all create, we also create a certain kind of environment, which is the result of our karma. Então, como eu falei antes, nós vivemos em ambientes, nós não estamos aí flutuando pelo espaço, né? Então, de acordo com o nosso karma, nós temos ambientes diferentes. The gods, you know, due to a lot of virtue, they're born with subtle light bodies, and then their environment, because it's due to virtue, is very radiant and light and blissful. There's no gross things, you know. Então, esses seres que vivem num ambiente muito sutil, e é um ambiente muito iluminado, muito radiante e muito
radiant, and what are their characteristics? Well, they don't have gross bodies like ours. Due to their virtue, their elements are manifesting as like subtle light energy, and so the environment is the same. It's very radiant and light, and it's not gross like ours. Então, eles não têm corpos como nós. Então, o seu ambiente se manifesta da mesma maneira como eles, né? Muito claro, com muita luz, muito radiante. Then we've got the human realm. E aí temos o reino humano. Our bodies and our environment are not made of light, are they? Nossos corpos e nosso ambiente não é feito de luz, não é mesmo? We share our environment with many sentient beings who are called animals. You know, so due to our karma, we've got this very gross physical environment. Nós compartilhamos esse ambiente com os animais. Então, devido ao nosso karma, nós temos esse tipo de corpo muito grosseiro. Then you got the spirits. E aí temos os espíritos. Due to attachment, their bodies are made of predominantly our air energy, the air element. E devido ao apego, o corpo deles é formado pelo elemento do ar. Their environment is also completely different. They've got completely different kind of environment. We can't see it with our eyes. E o ambiente deles também é muito diferente. Nós não podemos vê-los com os nossos olhos. They've got the hell beings. E há os seres dos infernos. So, you know, and think about that. I mean, you know, you could argue their minds are conjoined with the fire element. Você pode talvez dizer que a mente deles ela está unida com o elemento do fogo. So all these mental experiences, all these physical kind of bodies and all these environments are all created by those sentient beings, made by our own actions. We literally create our universes. This is the Buddha's view. Então, a experiência mental desses seres, ela está ligada ao seu corpo, a estados em que nós nos encontramos. So these Buddhas consciously manifest in these more subtle, more blissful, marvelous environments for the sake of sentient beings, for those who've got the virtuous karma to be able to experience those so they can get enlightened quickly there, so they can be of benefit to sentient beings in these suffering realms. Então, os Budas, eles podem se manifestar nesses ambientes, nesses níveis mais sutis, para que eles possam vivenciar esses estágios e possam, então, beneficiar os seres, para que eles possam se iluminar mais rapidamente. Those environments are called Pure Lands. Esses ambientes, eles são chamados de terras puras. And there's as many Buddhas as there are, and there are countless manifestations of enlightened mind. There's as many Buddhas as there are, is as many Pure Lands. E há um número incontável de Budas, tanto quanto o número de terras puras. So it's mostly only highly realized humans who've got the karma to be reborn in one of those environments, so they can get teachings quickly, become a Buddha, and then come back to human realm and to benefit sentient beings. Então, aos seres humanos que têm o karma para renascerem nessas terras puras, para que eles possam receber ensinamentos rapidamente, se tornarem um Buda, para que possam voltar para beneficiar os seres sencientes. As Ramadeva talks about in his book, there's one Buddha called Amitabha, whose Pure Land is accessible to ordinary beings like us with delusions. Então, o Lama Zopa fala em seu livro sobre um desses Budas, que é o Amitabha, uma terra pura dessas, do Buda Amitabha, que ela é acessível para pessoas comuns como nós. So the advantage of being born in a pure land, like Amitabha's Pure Land, is very clear. Então, a vantagem de você renascer na terra pura de Amitabha é muito clara. The body is made of light. Você tem um corpo feito de luz. Not in food or sex or drugs or rock and roll. Você não vivencia sexo, drogas e rock and roll. And you can get teachings very quickly. E você pode receber ensinamentos muito rapidamente. You even become a Buddha there. E pode até se tornar um Buda lá. Because it's based on your wish to benefit others, because it's based on bodhicitta. E como isso se baseia na bodhicitta, que é o desejo de beneficiar os outros, You're then able to get reborn as a human again, out of choice, to be a benefit to others and all the other realms as well.
Você pode ter escolha de renascer onde quiser para poder beneficiar os outros seres. So we can either aspire to be born as a human, continue our path, or we can aspire to be born in Amitabha's Pure Land. Então a gente pode aspirar a renascer como um ser humano, ou pode aspirar a renascer na terra pura de Amitabha. That means you have to create the cause to get born in these situations. Mas então você precisa criar as causas para renascer nessa situação. So Rinpoche talks about that in his book. E o Rinpoche fala sobre isso no livro dele. So let's carry on with the next stages of death. Então vamos falar, agora vamos adiante aos estágios seguintes da morte. So just again, very simple explanation of each of these final 4 stages. E há explicações muito simples desses 4 estágios finais. At this, okay, according to this model of the universe, this model of the mind described in the Vajrayana. Então, de acordo com esse modelo mental descrito no Vajrayana, This model of the universe as well as the mind. Esse modelo de universo, assim como da mente, all the physical universe is made of the 4 elements. todo o universo é formado pelos 4 elementos. So all sentient beings, you know, our mind is conjoined inextricably with its own set of the 4 elements. Então, os seres cientes, a nossa mente, ela está unida com esses conjuntos dos 4 elementos. So the gross consciousness is the sensory and the sensory mostly, and that's in relation to this gross body. Então, a mente grosseira, ela está intrinsecamente ligada a esse corpo grosseiro. Now, subtle consciousness is mainly our mental states, all our different mental states. There's subtle consciousness. E a consciência sutil, ela está ligada a esses estados mentais. And these states of mind are, you know, inextricably linked with our subtle physical energies. E esses estados mentais estão intrinsecamente ligados com as nossas energias sutis. We have these 72,000 subtle channels, the subtle nervous system pervading throughout our body. A gente tem esses 72 mil canais energéticos que percorrem o nosso corpo. And then running through those channels is all these states of mind. E percorrendo esses diversos canais tem os nossos estados mentais. Connected to all this subtle air or wind energy coursing through those channels. Então nós temos esses ventos ou esses ares sutis percorrendo esses canais. So these wind energies in the mind are intimately connected. Então esses ventos e a nossa mente, elas estão intrinsecamente ligados. So when the mind is virtuous, when the mind is, say, angry, for example, that pollutes the wind energies, which in turn eventually karmically causes our sickness, and even long-term eventually causes suffering bodies, and even more long-term eventually causes polluted and harmful environments. Our minds create everything. Então, esses ventos, por exemplo, quando, de acordo com o karma, eles, por exemplo, a raiva, né? A raiva pode poluir esses ventos e isso pode causar doenças, literalmente, depois gerar um sofrimento no corpo que, consequentemente, acaba causando tudo. So the subtle physical energy is made up of the subtle channels, the winds, and there's a third component called the subtle liquid energy that we get from our mother and father at the time of conception, called Kundalini. Então, nós temos esses estados sutis, que é o físico, os canais energéticos e os ventos. Tem o físico, tem os canais energéticos e o vento. E tem mais um componente, que é essa energia líquida que nós recebemos da nossa mãe e do nosso pai no momento da concepção, chamada Kundalini. There's a red and white drops, they call in Tibetan, drops. No Tibete eles chamam de gotas vermelhas e brancas. So the red one, so the white one. Okay, so at the time of conception,
When your consciousness, and we're going to get to there, we're going to get to that point, when your consciousness left the previous body and then your very subtle consciousness and finds its way to the egg and sperm of the mother and father, what it actually does, this very subtle consciousness, the clear light consciousness, it conjoins with this subtle red and white drop, like this subtle level of the egg and the sperm. Então, quando a consciência, no momento da concepção, quando a consciência saiu do corpo anterior e ela se funde ao óvulo, esperma do seu pai e da sua mãe, ela se une também com essas gotículas vermelhas e brancas. Yeah. So all these subtle channels, and they're all coursed throughout the body. There's a main one called the central channel, which sort of, it starts at the back of your head and goes down just in front of the spine and ends at the penis for the male and the cervix for the female. It's the main central channel of those 72,000. Então, se a gente tem esses 72 mil canais energéticos e a gente tem um principal que é o canal central, né, que ele começa aqui no topo da cabeça e ele vai descendo ao longo da coluna até o pênis para os homens e no colo do útero para as mulheres. And then there are two side channels that start at the nostrils and then go up and then go along either side of the main channel all the way ending in the same place. E aí a gente tem dois canais laterais que começam nas narinas e aí depois sobem pela cabeça e vão descendo ao lado do canal central e vão terminar no mesmo lugar. Then all these other channels all through the body. E aí temos vários outros canais no corpo todo. At each of these points where they are all constricted, these various channels, these are called chakras. E há vários pontos ao longo desses canais que são de acúmulo de energia que são chamados de chakras. There's one at the crown. Tem um no topo da cabeça, na coroa. Down. Aqui na cabeça, na testa, na garganta. Just towards the spine, not in the front. Não na frente, mas Just in front of the spine. Logo à frente da espinha, da coluna. Da garganta. Heart. Coração. Below the navel. Abaixo do umbigo. Called secret channels, secret chakras, that are internal for the female, but along the penis for the male. E tem o chakra secreto, que fica na vagina, nas mulheres, e ao longo do pênis para os homens. So now at the fifth stage of death. E o quinto estágio da morte, the mind gets slightly more subtle. Em que a mente ela está mais sutil. And the white kundalini, which predominates at the crown, and the red one, which predominates at the navel. So the white one starts to melt down the central channel, opening up the wind energies, opening it up and coming down the central channel towards the heart chakra. Então, a Kundalini branca, nós temos a Kundalini branca que fica na coroa, na cabeça, e nós temos a Kundalini vermelha que se concentra abaixo do umbigo. Então, a Kundalini branca, ela começa a se desmanchar, a derreter e a descer pelo canal central na direção do coração. And the mind is with that wind energy, so it's becoming more subtle. E com essa energia, vento dessa energia, a mente vai ficando cada vez mais sutil. And at that point, there's a vision. It's called the white vision. E aí, nesse momento, há o que chamamos de a visão branca. Like very bright moonlight in autumn. Como luar muito branco no outono. Or like the almost white sky caused by the light of the rising moon when everything is covered with snow. Ou como o céu quase branco causado pela luz da lua crescente quando tudo está coberto de neve. So then the red kundalini comes, is the winds in the right. So the winds in the right and left channels move down and then open up the sex and navel chakras, loosening the knots there and enter the central channel. Então, em relação à Kundalini vermelha, né, os ventos nos canais direito e esquerdo, eles movem-se para baixo e abrem os chakras do sexo e do umbigo, afrouxando os nós ali e entrando no canal central. The mind is getting ever more subtle. Então a mente vai ficando cada vez mais sutil. So now there's the red body, the red kundalini, or the body, red comes up from the navel and comes up the central channel towards the heart chakra. E aí a Kundalini vermelha, ela vai subindo na direção do chakra do coração.
And now you experience the red vision. E aí você experimenta essa visão vermelha. The mind of, then it's like the clear red sky. Que é como um céu vermelho, claro. Before dawn comes. Pouco antes do anoitecer. Or like a copper red reflection in the sky. Ou como um reflexo cor de cobre no céu. Now the red and the white join at the heart chakra. Everything comes finally to the heart chakra. E aí tudo se une no chakra do coração, ou seja, o vermelho e o branco se unem no coração. And so they meet in this indestructible drop at the heart chakra. E eles se unem nessa gota indestrutível no chakra do coração. So this indestructible drop, which has got a white and a red top and bottom, like a tiny bean, this is what comes from the mother and father. Então, essa gota indestrutível, que tem um pontinho vermelho embaixo e um branco em cima, é o que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. So now there's a very dark vision. It's like it's unconscious. E há essa visão escura, como se fosse algo inconsciente. As if you're falling into darkness. Que ela começa a cair na escuridão. Well, it's like a dark and empty sky. É como um céu escuro e vazio. Or like being in a dark room. Ou como estar num quarto escuro. Yeah. So now finally, now the indestructible drop, they open. E aí, por fim, essa gota indestrutível se abre. No, okay, no. I won't say it that way. I'll just repeat what Rinpoche says. So this final stage, the 8th stage, now this is, I'm saying words now. Forget that. Sorry. Okay. Just repeat what I say. I'm sorry, I'm getting confused. So now the clear light vision appears. E agora, nesse ponto, surge a visão da clara luz. This is the subtlest level of our mind. Esse é o nível mais sutil da mente. Beyond which it can't be subtler. E não pode ser mais sutil. And so this is the time when the yogis who have practiced all their lives, they are able to stay conscious through this entire process. And now it's sort of like they've contacted the microscope of their mind. This is the most potent level of our mind. And they're able to stay there for days or even weeks, even months, meditating, removing all the delusions from the mind and becoming enlightened. The yogis can do that. Então, os grandes yogis, eles conseguem estar conscientes durante todo esse processo e conseguem atingir e perceber esse nível mais microscópico da mente, mais sutil da mente. Eles podem permanecer aí durante dias, semanas e meses, removendo todas as delusões da nossa mente. So for most ordinary people, we're not conscious of this. We're not aware of this experience. As pessoas comuns, como nós, a gente geralmente não está consciente com essa experiência. Only up to 3 days before finally our mind leaves the body. E a gente leva geralmente 3 dias antes da nossa mente deixar o nosso corpo. So this is why, for the Buddhist view, it's crucial not to disturb the body for at least 3 days after the breath has stopped. Por isso que, segundo a visão budista, não é bom você mexer no corpo de alguma pessoa durante 3 dias depois que ela parou de respirar. Even animals. Mesmo os animais. Well, this is the Vajrayana Buddhist. I mean, the Zen Buddhists won't tell you this, and maybe even the Theravadan Buddhists won't tell you. This is from the Tantric point of view, which is unique to the Tibetan Buddhist approach, which is the only country or the only style of Buddhism that has these esoteric teachings. Isso é de acordo com a visão vajrayana, com uma visão tântrica ou tibetana do budismo. O Zen budismo não vai te falar sobre isso, nem o Theravada. So, okay. So now, the ideal scenario, in terms of practice, okay, let's go back to you're the person on the outside helping the dying person. Em termos práticos, né, digamos que você seja a pessoa que está ali ajudando a quem está falecendo. It's absolutely vital to, when this process starts,
for the room to be completely quiet, no disturbances, and the only sounds, if there are any, is you either saying prayers or mantras or the sound of mantras. Então, é vital que nesse momento o quarto esteja totalmente silencioso e quieto, e que no máximo tenha, a única perturbação seja você ali recitando mantras ou preces, que esse seja o único som que ela escute. Once the person stops breathing, Porque no momento que a pessoa para de respirar, the tradition in the Tibetan system is that you know, like in the monasteries, for example, when the monk or the nun or the yogi or the lama have stopped breathing for 24 hours a day for 3 full days, they will rotate in by being either in the room doing prayers, doing practices, or certainly doing them in the other part of the monastery. então quando nos monastérios, por exemplo, quando um monge, um lama ou alguém para de respirar, durante 24 horas por 3 dias, fica pessoas se revezando ali no quarto, recitando preces ou mantras, ou até no monastério como um todo. So, of course, if you've got your loved one dying at home, you can also organize it like that. Então, se você tem um ente querido falecendo em casa, você pode organizar isso dessa maneira. So the next stages of the book are now showing the different scenarios in which this death will be occurring. Então, o próximo estágio do livro é descrevendo esses diferentes cenários em que isso pode ocorrer. If your loved one dies at home. Se o seu ente querido morrer em casa, por And exemplo. Rinpoche in this book has got all these different practices which you can choose to do. You know, it's about throughout this whole process, they've been all numbered in the back of the book as a practice, like talking about when your loved one is still alive, talking about their good qualities. That's a practice. Talking about compassion, that's a practice. Doing a particular mantra, that's a practice. There are many of these practices that you can do through these various stages to help your loved one. E ele descreve uma série de práticas que você pode realizar no livro, né? Como, por exemplo, quando a pessoa ainda está consciente, você pode falar sobre as boas qualidades dela, ou falar sobre a compaixão, ou você recitar mantras e preces. Então, há várias práticas, várias coisas que você pode fazer. So once the breath has stopped, quando a respiração para, if your loved one is at home, then you can do what they do in the monasteries. You can organize for the next 3 days, having people coming in, rotating, doing prayers and mantras. This is the most beneficial thing. E quando um ente querido seu para de respirar, então você pode organizar isso em casa. Você pode ter pessoas se revezando para recitar mantras e preces. It's crucial that where the person's body is, it's like you keep it like a completely such a special place. No gossip, no talking, nothing like that. It's got to be kept completely pure and quiet. Only the sound of prayers and mantras for those 3 days. Então, tem que ser realmente um ambiente totalmente quieto, silencioso, né? Que nada, ninguém falando, nem conversando, nem nada. Só apenas mantras e preces durante 3 dias. And once the death process starts, you do not touch the body. E quando o processo de morte começa, você não toca o corpo. Because, this time of death is very sensitive time for the person. Porque esse momento da morte é muito sensível para a pessoa. With loud noises or crying or touching and grasping the body, this is like the worst thing you can do. It can really disturb the mind of the dying person. Porque esses ruídos altos ou você tocar o corpo, isso realmente é muito desagradável. Você acaba perturbando aquele processo da pessoa. So then there are, as Rinpoche states, all these different practices that people can choose to do, and you can decide, Então há uma série de práticas que você pode fazer. Você pode escolher qual que quer fazer. So the next scenario, which makes it more difficult, isn't it, is if your loved one dies in an institution like a hospital. E o outro cenário, que é mais difícil ainda, se o seu ente querido morre numa instituição, como um hospital, por exemplo. It's so important you should plan things in advance. Por isso que é importante você planejar as coisas com antecedência. I mean, I don't know what it's like in Brazil, but I know in Australia that I'm familiar with, in general, especially these days, there's more awareness of death and being sensitive to people's death, that the doctors and nurses are so supportive, will do everything they can to provide you the right conditions,
Eu não sei como é que funciona no Brasil, mas na Austrália, que é onde eu estou mais familiarizada, hoje em dia há uma conscientização maior sobre esse momento sensível da morte. Então, os médicos e enfermeiras, eles fazem o possível para ajudar nesse momento. So of course, it's much harder if you're in a public ward with so many other people and families and coming and going and machines. It's very hard to provide a conducive environment, isn't it? E é muito difícil se você estiver numa enfermaria pública, onde há uma série de outras pessoas em volta, várias máquinas apitando e muita gente passando e fazendo barulho. But you do your best. Mas você faz o possível. You let the hospital know in advance that if, let's say you let them know in advance, let's say that, you're not there at 3 a.m. and your mother dies, you tell them, please do not touch her. You contact me immediately. E aí você informa ao hospital, olha, se por acaso minha mãe morrer às 3 da manhã e eu não estiver lá presente, por favor, não toque no corpo e me informe imediatamente. Or certainly if you are there at 3 a.m, and your mama dies, don't rush out and call the doctor and the nurse. Take as much time as you can, because that's the time when you can do as many prayers and mantras as possible. Even if as Lama Zopa says, even if you got 30 minutes, you take as much time as you can, and up to 3 days is best. Por outro lado, se você estiver lá às 3 da manhã, no momento que ela morrer, não saia correndo para chamar o médico ou a enfermeira para avisar que ela morreu. Aproveite esse tempo para você poder recitar essas preces e mantras. Nem que seja 30 minutos, você aproveita esse tempo. É óbvio que o ideal é que você possa fazer isso em até 3 dias. So Rinpoche recommends what you can do. E o Rinpoche informa quais são as preces que você pode fazer ao longo de 3 dias, mas aí você vai lá e escolhe as que você quer fazer. So if you're lucky enough to have a private room in the hospital, e se você tiver sorte para ter um quarto particular no hospital, close that door and you tell people to leave you in peace, and if you can stay there for 3 days, perfect. E aí você fecha a porta e pede para as pessoas te deixarem em paz e você fica lá por 3 dias. Aí seria o perfeito. So then there's the things that, then of course the next scenario is, what if your loved one dies suddenly? This is a very common one. E o cenário seguinte é o que acontece se o seu ente querido morrer repentinamente. Isso é muito comum. This is very interesting, because in our culture, that's how we think we'd like to die. In fact, we want to die while we're asleep so we don't know about it. That's how we say it, don't we? E é curioso porque na nossa sociedade é assim que a gente gostaria de morrer. Na verdade, muita gente diz que gostaria de morrer dormindo, porque a gente não precisa nem saber que morreu. Well, in a sense, for the Buddhist view, it's about the worst way to die. E, de acordo com a visão budista, essa é a pior forma de morrer. Because you can't guarantee that your mind will be peaceful and virtuous. Porque você não tem como garantir que a sua mente vai estar pacífica e virtuosa. I'm not trying to say, well, we're all like, we don't have to think of your mind being negative doesn't mean you think you're going to be like Hitler. Quando a gente fala na sua mente ser negativa, não quer dizer que você vai ser como Hitler. I mean, we're anxious all the time. We're worried. We get upset. We get angry. We're having these negative thoughts. You don't want to kill somebody. You even look like you're smiling, but your mind is really negative. That's not the way to die at all. A nossa mente ela tem estados mentais de ansiedade, de irritação, de raiva, de agitação, né? Às vezes você pode estar sorrindo para uma pessoa e você quer estrangular aquela pessoa. Quer dizer, então a mente tem esses estágios diferentes. And even if we're Buddhists who think about death in our life, still it's best to get warning that you're going to die, like get sickness. I mean, that's the best way to die. We think it's the worst, but it's the best because you've got time to prepare. Como budistas, a melhor forma para a gente é se a gente tiver algum aviso de que vai morrer, como uma doença ou algo assim. Né? Na verdade, isso não é a pior forma de morrer, é a melhor forma, porque você tem condições de se preparar para aquele momento. We have all these misconceptions about impermanence, A gente tem muitas concepções equivocadas em relação à impermanência. As Lama Zopa said, we divide the whole world into living people and dying people. Como o Lama Zopa disse, a gente divide o mundo entre pessoas que estão vivendo e pessoas que estão morrendo. And just because I haven't got cancer, I think, oh, I'm a living person. Aí só pelo fato de eu não ter câncer, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que esteja vivendo. He said, it's ridiculous. Isso é ridículo. We're literally all dying. Estamos literalmente, cada um de nós, todos nós estamos morrendo.
It's not even a joke. It's literally true. E isso não é nenhuma piada, isso é literalmente verdade. It's just a question of time. Não é só uma questão de tempo. As soon as we hear someone who's got cancer, look at how we are, you know? E aí quando a gente ouve falar que alguém tem câncer, observe a nossa reação. Freak out. A gente surta. Oh my God, she's got cancer. Meu Deus, ela tem câncer. Dying person. Essa pessoa está morrendo. You can't talk to her like a normal person. Você não consegue conversar com aquela pessoa como uma pessoa normal. You define her in terms of her cancer. Você define aquela pessoa em termos do câncer dela. You hardly even think she's a real person anymore. She's a dying person. We're horrified. E você nem pensa nessa pessoa mais como uma pessoa normal. Agora ela é uma pessoa que está morrendo. It's so irrational, Isso é totalmente irracional. so arrogant. Muito arrogante. As Ramazopa says, living people die before dying people every day. Como o Lama Zopa diz, pessoas que estão vivas morrem antes de pessoas que estão morrendo todo dia. You have to look at all these misconceptions. We're so stupid. Mas a gente tem todas essas concepções equivocadas. Isso é besteira. The person who's called living and young comes with such arrogance and meets all their and goes and visits their poor auntie who's got cancer, feeling so sorry for them, and walks out with such arrogance, and they can get run over by a car. We know this is true. It's not even a joke. Então, aquele jovem, né, totalmente arrogante, que está vivo, ele vai visitar a tiazinha dele, que está com câncer e tudo, com tanta arrogância e tal, e quando sai de lá, às vezes ele pode ser atropelado por um ônibus. Isso é algo que pode acontecer. And even when you're called a dying person, it's not certain you're going to die. E mesmo quando você é categorizada como alguém que está morrendo, não tem certeza que você vai morrer logo. A Buddhist couple, friends of mine, husband and wife, Eu tenho um casal de amigos budistas. he got this virulent cancer. He was young. He was going to be dead in 2 months. Ele era muito jovem e ele pegou um câncer muito grave e deram 2 meses de vida para ele. So they were divorced. Aí eles se divorciaram, But she thought she'd go back to live with him to help him die. mas aí ela decidiu voltar a morar com ele para ajudá-lo a morrer, Doing his practices and prayers for him every day. fazendo as preces e as práticas para ele todos os dias. Well, then 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, he didn't die. She had to leave him again. E aí passou 2, 3, 4, 5 meses e ele não morreu. Aí ela teve que ir embora de novo. Now he's called a living person again. E agora ele voltou a ser categorizado como uma pessoa que está viva. Well, so ridiculous. Isso é ridículo. So as Lama Zopa says, it's best to think, I'm going to die today. Então, como Lama Zopa disse, a melhor coisa é você pensar, eu vou morrer hoje. Then you'll completely take every day as precious. You won't waste a single moment. You'll only want to practice. You'll let go of your stupid rubbish and your anger and your attachment. What's the point of having it at the time of death? Think this way. Isso é uma forma muito poderosa de se pensar, porque você vai aproveitar cada momento, você não vai desperdiçar nenhum segundo, né? Você vai se livrar de todo o lixo, de toda a besteira, de tudo que é inútil, né? Porque para que você vai fazer isso? So anyway, the scenario of now your loved one, this is the point now, of dying, dropping dead while they're eating their soup, or dropping dead while they're driving a car, or dropping dead in the middle of an argument with somebody. I mean, this is not the way to die suddenly. Então, a pior forma de você morrer repentinamente, que você cai morto enquanto está tomando a sua sopa, ou quando você está dirigindo o carro, ou quando você está discutindo com alguém. Isso não é bom. If you're dying during meditating on emptiness, that's great. If you're dying thinking about compassion, best way to die. Se você morrer enquanto está pensando na vacuidade, isso é muito bom. Se você morrer quando estiver pensando na compaixão, melhor forma de morrer. So how do you help that person? E como você ajuda essa pessoa? Very difficult. Isso é muito difícil. Why? It's because most of us freak out. Por quê? Porque a maioria de nós surta com isso. We don't know what to do. A gente não sabe o que fazer. I mean, this whole book that Lama Zopa wrote, it all started years ago when he was in
in France giving a certain teaching, and one of his students came and said, "My father just died and I didn't know what to do." E o Lama Zopa escreveu esse livro porque ele estava dando ensinamento uma vez na França e apareceu um aluno dele e falou assim: meu pai acabou de morrer e eu não sabia o que fazer. And he was surprised because he's a good Buddhist, but you know, we don't, even if we're Buddhists, we don't like to think about death. E ele ficou surpreso porque esse aluno era um bom budista, né? Mas mesmo assim, essa pessoa não sabia o que fazer. So he changed his decision about the teachings, and he started to teach some of what's in this book. E aí ele mudou um pouco o direcionamento dos ensinamentos dele, ele começou a ensinar o que está nesse livro aqui. Right. So what to do that if a person dies suddenly? Well, you should be prepared for this. O que fazer se uma pessoa o que fazer se uma pessoa morre repentinamente? Você tem que estar pronto para isso. So clearly, if you know how to do resuscitation, if you know how to help the person physically, you maybe do that. But the most important one is you say, at least you can say mantras in their ear. At least this much is so beneficial. Bom, se você souber técnicas de primeiros socorros e ressuscitação, você puder fazer isso fisicamente para que a pessoa não morra, isso é o melhor que você pode fazer. Mas se isso não for possível, o mínimo que você pode fazer é recitar mantras no ouvido dessa pessoa. The trouble is we panic. O problema é que a gente entra em pânico. And if we don't know what to do ourselves, we call the hospital, or the doctor, or the ambulance or something. Que aí a gente não sabe o que fazer e aí chama o médico, a ambulância. Even as our animal, the same, because we're attached to the animal or we're attached to our mother, then we freak out and don't remember to do what's useful for them. E a mesma coisa com os animais, né? A gente é apegado aos animais e a gente, quando isso acontece, a gente não sabe o que fazer e acaba chamando a nossa mãe ou algum parente para resolver isso. A friend of mine years ago in Santa Cruz, in California, the mother, the husband and the wife and the daughter were all Buddhists. So the husband had a very bad heart. Então, há muitos anos em Santa Cruz, na Califórnia, tinha uma família que o marido, a esposa e a filha eram todos budistas. E o marido ele tinha problemas cardíacos. And he's got his wife to promise that if he had a heart attack, don't call the ambulance because he wanted to die naturally. E aí ele tinha feito a mulher dele prometer que se ele tivesse uma parada cardíaca, que a mulher não ligasse para a ambulância, porque ele queria morrer naturalmente. So he had a heart attack, but she panicked and she called the ambulance. She forgot. E aí ele teve um ataque cardíaco, ela entrou em pânico, e aí naquele momento ela esqueceu e chamou a ambulância. So me and the daughter went to see him early in the morning at the hospital, and and he had all these, were keeping him alive, and you could see he was very distressed. He didn't want this. E aí, na manhã seguinte, a mulher e a filha foram visitá-lo no hospital, cheio daqueles tubos e coisas ligados nele, e você via que ele estava muito angustiado e ele não queria vivenciar aquilo. So we did all the practices that he wanted us to do, that she knew about, the daughter, and then they, took out the tubes and things. E aí eles fizeram todas as práticas que elas sabiam que deveriam ser feitas, e aí retiraram os tubos. Yeah. So if your loved one is just having a heart attack and you can help them and they can come back to life, great. But at least you say mantras in their ear, that's going to help their mind, no matter what. Então, se o seu ente querido estiver tendo uma parada cardíaca e você souber e puder ajudá-lo, ótimo, para que ele volte, para que ele não morra. Mas no mínimo você pode recitar mantras. And then even if you do call the ambulance, you sit there and you say prayers right there in their ear. E mesmo que você chame a ambulância, né, naquele momento ali você recita preces no ouvido da pessoa. Right. So then, what if your loved one? Oh, the next one is very interesting discussion. What if your loved one wants to give their organs? E esse é interessante. E se o seu ente querido quiser doar os seus órgãos? I mentioned this book by this American medical journalist called The Undead. E eu falei sobre esse livro, né, chamado de um jornalista americano chamado The Undead, os não mortos. And he had this whole, like I told you, this whole chapter on people who have out of body experiences during their operation. E aí ele relata várias histórias de pessoas que tiveram experiências fora do corpo, né, no momento de quase morte. That's your subtle mind.
E essa é sua mente sutil. And what's interesting is that can be exactly the same experience for the person who has stopped breathing, who's technically dead, just like when you go to sleep. That person can also have very vivid experiences with their mental consciousness and can be aware of what's happening at that subtle level, just like you could in the operation, just like you could while you're dreaming. Did you follow all that, Bruno? There was a lot there. Yeah. E essa pessoa que está ali morrendo, ela pode ter exatamente essa mesma experiência e de ter uma consciência mental muito vívida e saber o que está acontecendo à sua volta, né? Assim como eu falei ontem da operação, da cirurgia, ou acontece quando você está sonhando. That's why for those 3 days, if you've got your loved one's body in the room, you keep it completely quiet and peaceful. There's no gossiping and no talking, because they can also be still conscious at the subtle level. Então, por isso que durante 3 dias é importante que você mantenha aquele ambiente do quarto totalmente quieto, tranquilo, silencioso, né? Porque é por causa dessa consciência sutil. Ele está conscientemente sutil. Ele tem essa consciência sutil, está. So then, okay, this is a problematic thing from this point of view. You've got to really think about this one. E é uma coisa a se pensar, porque de acordo com esse ponto de vista, isso é algo problemático. Because what happens is, as we know, when you stop breathing, if they're going to take your organs, they keep you breathing and they keep your heart beating. Então, se eles vão remover os seus órgãos, eles te mantêm respirando e o seu coração batendo para fazer isso. Yeah. So that means they think you're dead. Então, eles acham que você está morto. But the Buddhist view is, as Lama Zopa says in his book, if you can still breathe, even if artificially, and if your heart is beating and your body is warm, that is the evidence that consciousness is still there. Mas se mesmo que o seu coração tenha parado de bater, ou se você não esteja respirando, se o seu corpo está quente, isso é a prova de que a sua consciência ainda está presente no corpo. So it's a really difficult thing. Então é algo difícil. And this is the point in this book by this American journalist. It was very interesting. He had a section in there about, he reported one particular experience of a woman who was going to give her organs. E aí ele relata a experiência de uma mulher que tinha decidido doar os seus órgãos. So there she is, breathing, heart beating, warm, body all warm. E ela estava lá respirando, o coração batendo, o corpo estava quente. You know, so they put her on the operating table, you know. E aí colocaram ela sobre a mesa de cirurgia. Yeah, the point is, from the Western point of view, she's dead. Do ponto de vista ocidental, ela estava morta. From this Buddhist point of view, she's alive. Do ponto de vista budista, ela estava viva. Obviously, her gross consciousness has ceased. Her senses are not functioning. She won't feel anything. That's a fact. Em termos sensoriais, o corpo físico não sentir nada, isso é um fato. But what happened was this: the nurse who was monitoring the heartbeat on the computer, you know. Então, a enfermeira que estava monitorando o coração batendo ali na máquina, no computador, noticed that when they got the circular saw to cut her from head to toe, to open her body up, to take her organs, percebeu que quando eles pegavam a serra que iam cortar ela, né, para poder retirar os órgãos, the nurse noticed on the computer that her heartbeat went from 100 to 200 beats a minute. Ela notava que o coração dela, o batimento cardíaco dela passava de 100 para 200 batimentos por minuto. The only way to describe this from the Buddhist point of view, e a única forma de descrever isso do ponto de vista it's just budista, like the woman who's unconscious on her operating table, and then she's, you know, has this experience of observing exactly what the doctors are doing. She won't feel it when the doctors were cutting her open, all these people who reported out-of-body experiences. But it's exactly the same here. The woman, her subtle consciousness was still aware, and she was observing what they're doing, and she's probably freaking out, thinking, oh my God, don't they realize I'm not dead yet? And here they are cutting out my organs. Of course her heart would go from 100 to 200 beats a minute. Então, é a mesma situação
daquela história que eu falei, daquela moça que estava na mesa de cirurgia, e conseguia observar tudo que estava acontecendo, o que os médicos estavam fazendo. Ela não sentia nada, né, quando o corpo dela estava sendo cortado, então ela não sentia nada fisicamente, mas ela estava vendo aquilo e ela surtava, dizendo que ela estava totalmente, a sua mente sutil estava consciente e ela podia ver, meu Deus, eles estão me cortando, o que eles estão fazendo? Será que eles não percebem que eu não estou morta? So I remember the author saying, I wonder what a dead person has to be worried about. E aí ela ainda, por isso que o batimento cardíaco dela foi de 100 para 200. E aí eu lembro do autor falando assim, eu me pergunto o que será que uma pessoa que está morrendo está pensando. So on the one hand, and Lama Zopa says this, and all the Tibetan lamas would say the same, it's incredibly beneficial to die with the wish to give your organs. It's so much compassion. It's amazing. Então, o Lama Zopa e todos os lamas tibetanos, eles dizem que você morrer com o desejo de doar os órgãos é altamente benéfico. And indeed, I think most people who have operations don't have out-of-body experiences, right? E a maioria das pessoas que fazem cirurgias, elas não têm experiências fora do corpo. So you could argue that most people who are on the operating table getting ready to give their organs, they also won't have the experience like that woman must have. They won't. They will be unconscious, so it won't affect them. It won't affect them. So for most people, it'll be fine, but you're going to have examples like this, which could be very problematic. Because why? Então, a maioria das pessoas, num processo desse, vai estar inconsciente. Então, tudo bem, não vai ter problema. Mas há alguns exemplos como esse. E aí, nesse caso, seria problemático. Por quê? So dying with a thought of compassion is absolutely guaranteed that it will trigger a virtuous karmic seed to get a human rebirth, for example. Então, você morrer com esse desejo, com esse tipo de compaixão, realmente vai deflagrar uma semente kármica que vai te trazer um renascimento mais positivo. But that karma can change. Mas esse karma pode mudar. If during that 3 days, let's say for an ordinary death, not the person on the operating table. Então, durante esses 3 dias, durante uma morte comum, eu não estou falando de alguém morrendo na mesa de cirurgia. Totally disturb them, that can change the karma. They can freak out and that can then activate a negative karma and they can be born in the lower realm. Se alguma coisa acontece durante esses 3 dias que perturba aquela pessoa, a pessoa pode se assustar e realmente redirecionar esse karma. Esse karma pode mudar. Just the same as the person on the operating table who seems to be, this is why the heart went faster, that we can deduce that she must have been conscious of what was going on at a subtle level. O que é diferente dessa pessoa que estava na mesa de cirurgia, em que o coração começou a bater mais rapidamente, em que a gente pode, então, deduzir que ela estava, de alguma forma, consciente ali naquele momento. That could then, when her mind does leave the body, that could trigger a negative state of mind, and now she'll get a lower realm suffering, rebirth instead. E isso pode, então, disparar um estado mental negativo que pode fazer com que ela tenha um renascimento num reino mais inferior. So do you want a 5-minute break, Namdol? Vocês querem um intervalo de 5 minutos? I think it can be good. 5-minute break, okay. I'll be back in 5 minutes. Então eu volto em 5 minutos. Então a gente vai continuar aqui para poder concluir todo esse processo. E aí, se der tempo, no final, a gente responde perguntas. So the next phase is after the 3 days, how do you know if the mind has left the body? Let's say at the end of those 3 days, or even for most people, they won't even last for 3 days. So what do you do to check if the mind has left or not? There are things you can do. Então, como é que você faz para saber que a sua mente saiu do corpo depois de 3 dias? A maioria das pessoas, às vezes, não dura nem 3 dias, mas a forma de você verificar isso. And above the heart chakra, it will feel very warm. Se você colocar a sua mão acima do chakra do coração, aquilo vai estar que a mente ainda fique lá por mais tempo. If your loved one does die in a hospital, it's really important you negotiate with the nurses and doctors beforehand. Because if they're really kind people and they're not desperate for the bed, they will give you, several hours, and the more you have, the better. É importante, se você tiver um ente querido que estiver lá, prestes a morrer, que você negocie com médicos e enfermeiras de antemão, com antecedência,
porque se forem pessoas boas e gentis e eles não estiverem desesperados para liberar o leito, eles vão te dar um tempo ali. And this is certainly the same for your animal. Let your little dog and cat lie there for 3 days with sounds of mantras. You couldn't wish for better. A mesma coisa com seu gato e seus animais, né? Deixem ele ficarem ali por 3 dias, e aí você recita algumas preces, alguns mantras. So the lamas all say that if you have to, have to leave, they have to take the body after half an hour. I mean, there's certain things you can do. One thing would be that you could request the hospital to leave to take the body very gently and leave it in the hospital morgue. E uma coisa que você pode fazer no hospital é você negociar com eles para que eles removam o corpo do quarto com muito cuidado e deixem ali no necrotério do hospital durante um tempo. You don't try to disturb. You try to not disturb the body. You take Que aí você tenta not disturbing the body, and you could leave it there for 3 days. And then you're at home, you could do the prayers and the pujas and things. Que aí você não procura não perturbar muito o corpo, você remove com cuidado e deixa lá e você faz as práticas de casa. That person I mentioned, the father who died in the hospital in Santa Cruz, they were very kind. They had to take the body away, so they took him very gently, put him in the ambulance, and drove very slowly and took him to the funeral home. Então, aquele pai que eu falei que morreu de um ataque cardíaco em Santa Cruz, eles então cuidaram para que ele fosse removido com cuidado, fosse colocado com cuidado numa ambulância e foi levado lá para a funerária. Then we were allowed to stay all day with the body and say prayers and things. E aí eles puderam ficar lá o dia todo com o corpo, recitar preces e tudo mais. They closed at 4 p.m., so they put the body in the fridge and they made us leave. Então, eles precisavam fechar às 4 da tarde, então eles colocaram o corpo no congelador, né, e fizeram com que a gente tivesse que sair. So we gave them a CD of the Gyuto monks chanting and asked them to play it in the fridge. And they said então, they did. I don't know if they did. Então a gente deu um CD com mantras, com recitações de mantras, e a gente pediu que deixasse tocando lá, de monges recitando mantra, e a gente pediu que deixasse tocando lá. Mantras. It was the Gyuto monks chanting prayers. Eles eram monges Gyuto recitando preces, não eram mantras. E pediu para deixar lá no refrigerador tocando. A gente não sabe se eles fizeram isso. So maybe the other dead bodies got the Gyuto monks chanting as well. Who knows? E aí, quem sabe que os outros corpos lá também ficaram ouvindo esses monges recitando as preces. And we came again the next day and spent more time saying prayers around the body. E aí, no dia seguinte, recitou-se mais preces em volta do corpo. You do what you can. E aí você faz o que pode, né? Então foram esses monges do mosteiro Gyuto. As long as the mind is in the body, then there's an opportunity for the person to purify their karma by playing mantras or prayers. It's so powerful for them. Então, enquanto a consciência estiver no corpo, você pode estar lá recitando as preces ou mantras. Isso é muito útil para eles. Now, so the other thing you can do, if you don't want to leave the body in the fridge and you're not allowed to take the body anywhere, then what you can do is you tap very strongly there at the crown chakra, or pull the hair very strongly. Então, se você não tiver a oportunidade, não puder ficar recitando os mantras ou preces, uma coisa que você pode fazer é você, aqui no chakra da coroa, você dar umas batidinhas ou puxar um pouquinho o cabelo naquele And that can encourage the consciousness to come from the heart chakra up through the central channel and out through the crown chakra. Isso encoraja a consciência que ela saia do chakra do coração, ela suba e saia pelo chakra da coroa. Because when the mind does leave the body, it leaves through various places in the body. Porque quando a consciência sai do corpo, ela sai por vários lugares diferentes do corpo. Yeah. So if it leaves through the crown chakra, this could be an indication that the consciousness could take a rebirth in the Pure Lands.
Então, ela sair pelo chakra da coroa, isso é uma indicação que ela pode renascer numa terra pura. But normally, if the consciousness leaves through the eyes, that's an indication you get a human rebirth. E se a consciência sai pelos olhos, é uma indicação de que ela pode ter um renascimento If the humano. consciousness leaves through the mouth, that's an indication you get a spirit rebirth. Se a sair pela boca, é uma indicação que ela vai ter um renascimento espiritual. If the consciousness leaves through the anus and the sex organ, and I can't remember which, you'll be reborn as an animal or in the hell realms. E se a consciência sai pelo ânus ou pelo órgão sexual, e agora eu não lembro qual é qual, você pode ter um renascimento como um animal ou renascer nos infernos. So then the whole next section is what to do, like what would you do for the funeral? E aí toda essa sessão é o que você pode fazer no funeral. So first of all, ideally, you don't touch the body for 3 days. This is ideal. Então o ideal seria você não tocar o corpo por 3 dias. There are other practices which I didn't mention, but throughout the whole period when they're sick or when they're dying or when they've died, one of the really good things is you should have mantras written and put on their skin, put on their body, their heart chakra or anywhere on their body. You could do that. Então, uma coisa que você pode fazer é você ter mantras escritos ou pintados e você colocar no corpo, perto do coração, colado na pele. It's similar, isn't it, to the Catholics when we had scapula. In Portuguese, you say that? In Catholics, when you have this little thing and you have a scapula and you wear it around your neck, it's got prayers and things in it. You have that? Seria scapula, não, scapula é outra coisa, né? Alguém sabe como é que diz isso? Quando você tem, na religião católica, você tem uma coisa que você pendurar no pescoço, você tem preces católicas e alguma coisa then assim. Also when you after escapulário. After the 3 days, let's say, and you do this, and then you prepare the body, because once the mind has left, you don't have to worry. The mind is gone now. The mind is already gone. Okay. Então, quando você faz isso aqui, quer dizer, a mente sai. Então, a mente já saiu. So that you could have at a funeral. I mean, the main benefit for the Buddhist point of view would be you do some of these practices, like you do the King of Prayers, you read some sutras, you talk about impermanence, you make it a teaching for everybody because we're all going to die, Então, a gente tem essa prece, a gente cita sutras, a gente fala sobre impermanência, né, acaba dando ensinamentos, porque na verdade todos nós vamos vamos morrer. So then, you'd either do cremation or burying. Most Tibetans do cremation. E aí você pode cremar o corpo ou enterrá-lo. A maioria dos tibetanos crema. But in Tibet, they used to have a thing called sky burial. E no Tibete eles tinham uma coisa chamada enterro dos céus. Be certain designated places up in the mountains. Em alguns lugares designados nas montanhas. And people whose job it is. E as pessoas tinham esse cut trabalho. The body up into pieces, or all into the soft bits and the bones and the flesh. E eles cortavam os cadáveres em partes, separavam a carne do osso. Hovering around waiting. E aí você tinha vários abutres que ficavam voando em volta. And then they come and eat the lot. E aí vinham e comiam aquela carne. Very what? Practical. Era muito prático. Don't waste all that real estate having those dead bodies buried. I think it's so stupid. Você não gastava tanto terreno para enterrar tantos corpos assim. É uma bobagem isso. That's just my opinion. Mas essa é a minha opinião. Anyway, you do what you like, you can decide. But the crucial thing is before you have the cremation or before you bury the body, you should, if it's the cremation, you should keep some of the ashes. And if it's the body, you keep some of their hair and their nails. Not much, just a little bit. Então, você decide o que você quer fazer, se quer ser enterrado ou cremado. Mas o importante é o seguinte, logo antes da cremação, quer dizer, depois da cremação, você guarda um pouco das cinzas, ou um pouco antes do enterro, você guardar um pouco das unhas ou do cabelo. So a really powerful practice to help purify the negative karma of the dying person is called jangwa. E uma prática muito poderosa para ajudar a purificar o karma da pessoa que morreu é uma prática chamada jangwa. Best to ask a person who's qualified, like a lama, or people who know what they're doing, like some monks or something, to do this
long ceremony. It takes a couple of hours. E é importante, você pode pedir a um lama ou alguém qualificado que saiba fazer isso para fazer essa cerimônia, que é uma cerimônia que leva algumas horas. It's a ceremony of blessing the remains, which actually makes the ashes or makes the nails and the hair like holy objects. It imbues them with the energy of the Buddhas. E aí ele é uma prática em que você faz com que essas cinzas ou esse resto de cabelo e unha, né, você faz como se fossem objetos sagrados, né, porque você preenche com a energia do Buda, digamos assim. Because from the Buddhist point of view, as Lama Zopa says, do ponto de vista budista, como diz o Lama there's no Zopa, benefit at all in burying your body, you go every year and provide flowers, or you have the ashes in a little canister on your mantelpiece. There's no benefit to anybody. It's just samsara. você enterrar o corpo de uma pessoa num lugar e você ir lá todo ano e rezar, ou levar flores, ou você botar cinzas em algum lugar, isso aí não traz benefício para ninguém. So these blessed ashes or the blessed remains, you can do several things with them. Então, e esses restos ou essas cinzas abençoadas, você pode fazer várias coisas com isso. You can have a stupa made and have it put inside the stupa. Você pode fazer uma estupa e colocar isso dentro de uma estupa. Or a statue. Ou de uma estátua. Or those little tsatsas. Ou aqueles pequenos tsatsas. You know, small little Buddha images. You can make many of those, and you can have a tiny amount of the blessed ashes mixed with the plaster. Then it makes this so beneficial, and you can give that to all your loved ones. It's so meaningful, you know, so much benefit for the dying person and dead person, and so beneficial for the family. E aí você pode, por exemplo, misturar cinza com a massa que você faz o tsatsa, né? E aí você pode fazer aquilo, você pode usar, você pode doar para os seus entes queridos, né? Então isso é muito benéfico para a pessoa que está fazendo a pessoa que morreu, assim como as pessoas que estão recebendo. Or you could scatter the ashes into the wind or into the water, and whatever beings are touched by that will be blessed. Ou você pode espalhar isso na água ou vento, e as pessoas que forem tocadas por isso serão abençoadas. And then, of course, the other attitude for the Tibetan Buddhists is because that consciousness, when it leaves the body, will then get reborn in this intermediate state. And I will talk about that now. E outro resultado, que a consciência dessa pessoa pode renascer num estado intermediário. E eu vou falar sobre isso agora. Tibetan is called the bardo. E os tibetanos chamam de bardo. It's like it's sort of like a dream. It's like a dream state in between the death and the next birth. E é como um estado do sonho entre a morte e o próximo renascimento. So for that often, and they say that you can stay in that intermediate state for up to 49 human days. E disse que isso leva 49 dias humanos. So you can do lots of practices during those 49 days for the sake of the person. Então você pode fazer muitas práticas ao longo desses 49 dias em benefício daquela pessoa. There's many practices, all kinds of things you can do. Você pode fazer todo tipo de coisa. So one of the crucial things you can do is make sure, and this should happen before they die, and in our culture we do that, we write a will, don't we? It's really important everything is given away. It's really good for the person's mind and for them to create the generosity of giving everything away instead of having attachment to all your possessions when you die. Uma coisa muito positiva é você fazer um testamento, deixar um testamento, para que a pessoa possa ter a experiência de dar tudo enquanto ainda está em vida e decidir o que fazer com aquilo. You could use their money to publish books. You could use their money to make statues. It's really important for their sake, for them to create merit with their possessions and with their money. It's so beneficial. Rinpoche lists all these different things you can do. It's all in the book. E aí você pode decidir o que fazer também com parte do dinheiro para poder publicar livros ou fazer estátuas e coisas assim, muito benéfico para a pessoa decidir fazer esse tipo de coisa. And also another thing that can be done, and this is, in different ways you can do it, is a practice called poa. E há também uma outra coisa que é uma prática chamada poa. Transference of consciousness. Que é a transferência da consciência.
And some people can do this practice themselves if they've had the empowerment, and then and obviously you've got to be fairly advanced to do that, but you can control the leaving of your consciousness through your crown chakra so you can be reborn in a pure land. Ou seja, é uma prática em que você pode controlar a sua consciência saindo do seu corpo através do chakra da coroa, para que você possa renascer numa terra pura. Or as soon as your loved one dies, you could then contact, if that person wants this practice, you could, as soon as they stop breathing, you could call a lama, a person who's organized to do it, and he could help the consciousness leave the body and go to a pure land. Ou você pode chamar um lama que pode, logo depois que a pessoa morreu, que ele pode vir, pode fazer essa prática para ajudar a consciência dessa pessoa a sair do corpo e renascer numa terra pura. Or one of the things you can do yourself as a group of people is do the practice for your loved one. E uma coisa que você pode fazer é fazer a prática para um ente querido seu. And in the book, there's one of the practices is a short version of an Amitabha Powa practice written by Lama Yeshe. E no livro tem uma prática curta de Amitabha que foi escrita pelo Lama Yeshe. Well, that's about it. Now we have to have questions. É isso. E é isso. Então, a gente tem algumas perguntas aí? Rudy, what are the questions? Qual seria em português? Aqui no Brasil, nós temos religiões onde as pessoas falam com espíritos ou permitem que eles se comuniquem através delas. Qual seria a visão budista disso? Here in Brazil, we have religions of people who communicate with spirits. Yeah. And what's the Buddhist view on that? I understand that. I understand. Yeah, that's not an uncommon thing around the world, isn't it? Isso não é uma coisa incomum no mundo, não é verdade? Well, I think we tend to feel, I think, in our world that if a being is disembodied, we think they must be special. A gente acredita que se um ser estiver desencarnado ou estiver fora do corpo, ele tem alguma coisa de especial. Not necessarily true at all. E isso não é necessariamente verdade. From the Buddhist point of view, you know, if you like, okay, from around the world, we hear of many people experiencing like channeling beings. They speak through them, they hear voices, all this kind of thing. And most of these, from the Buddhist point of view, are actually very powerful and very harmful spirits in the spirit world. And I'm using the word spirit in a very specific Buddhist way, not how you're using it maybe in Brazil. So I'll make that clear in a minute. Então, segundo o ponto de vista budista, né, existem pessoas que podem canalizar seres, falar com a voz desses seres, ou ouvir vozes e tudo. E esses espíritos, eles usam esses espíritos, são espíritos muito poderosos e muito danosos. E aqui eu estou falando em espíritos de acordo com a visão budista, não da maneira como, por exemplo, vocês talvez entendam no Brasil. E eu vou falar sobre isso agora. In Buddhism, the term spirit is referring to this very, very and can be very negative types of beings. It's not used to refer to holy beings or angels or special good beings, not at all. E no budismo, quando a gente fala em espíritos, são seres de muito sofrimento e muito negativos. Não se trata de anjos ou seres bondosos e coisas assim. And some can be so powerful. E alguns deles podem ser muito poderosos. Perspective, there are many of them who cause terrible sicknesses, who can cause like earthquakes. I mean, they're really powerful, negative, powerful beings. Eles podem causar doenças, podem chegar a causar terremotos. São seres muito poderosos, muito negativos. Now, there can be some beings who are in the Deva realm, in the God realm, who can be like guardian angels. They can be useful. Existem alguns seres que podem estar no reino Deva e podem funcionar como anjos da guarda. But in Buddhism, because great bodhisattvas, and not to mention Buddhas, they can manifest in human bodies. So you don't need a being to be disembodied to have a being be helpful. Buddhas can manifest in human bodies. You can, and then you can check up on them and listen to them and talk to them. Like the Dalai Lama, he's said to be the manifestation in human form of a Buddha. So you don't need disembodied beings. It's a bit superstitious for the Buddhist view.
Então, no budismo, você tem grandes seres ou grandes budas que podem se manifestar em corpos humanos. Então, se eles podem se comunicar, se manifestar em corpos humanos para se comunicar com seres, você não precisa de seres que estão desencarnados para te informar coisas. Por exemplo, o Dalai Lama é dito como uma manifestação de um Buda. Então, é tipo isso. And you can hear him and see him and check up on him, and because he's looking like you. E aí você pode ouvir o que ele fala, você pode vê-lo, porque ele é alguém que parece com você. To trust somebody because they're disembodied and because somebody hears voices, it doesn't follow that they're good at all. We've got to check up, and like you would check anybody's advice. If someone gives you advice, you don't just take it because they give it to you. You check up on who they are. You check up on if it's reasonable advice. Mas não necessariamente você confiar em alguém que, porque está desencarnado, ou alguém que ouve vozes e coisas assim, porque não necessariamente é alguém bom. Você tem que verificar, né, que tipo de conselho essa pessoa está dando, assim como você não confia em qualquer pessoa que chega. Você verifica, vê se isso faz sentido ou não. Any other questions? Yuri? O que você pode dizer sobre a mente de uma pessoa com Alzheimer? What can you say about the mind of a person who has Alzheimer? That's a very good question. Yeah. É uma boa pergunta. There are 3 categories of states of mind. Há 3 categorias de estados mentais. All neurotic, deluded, negative, fear-based ones, which cause us suffering and cause us to harm others. É a mente neurótica, deludida, que se baseia no medo, que pode ser realmente muito ruim para a gente. Productive, useful, beneficial ones that cause us to be happy and cause us to help others. E tem a mente. Could you repeat this one again, please? The useful. Positive, got lost. useful, beneficial ones that make us happy and cause us to help others. São as positivas, virtuosas, boas, que nos fazem ser felizes e poder ajudar os outros. So the first category, attachment, anger, jealousy, depression, anxiety. Como na primeira categoria, apego, raiva, ansiedade, ciúme, inveja. All rooted in the root delusion called ego grasping. Tudo está enraizado nessa delusão raiz que é o apego ao ego. Then you've got the positive ones. E aí você tem as positivas. Intelligence, love, compassion, generosity, forgiveness. E você tem inteligência, amor, compaixão, generosidade, perdão. We know these. E a gente sabe disso. But in this third category, I like to call them the mechanics of the mind. E tem uma terceira categoria que eu gosto de chamar de mecânica da mente. These are the ones that make us function properly. São as que fazem com que a gente opere, que funcione normalmente. Intention, attention. A intenção, a atenção. Discrimination. A discriminação. Good memory. Uma boa memória. These are all necessary. Whether you're a murderer or a meditator, to do your job properly, you need these all working nicely. E isso faz com que você funcione bem, que você consiga fazer bem as coisas que você tem. Você precisa disso tudo para que você cumpra bem aquelas funções. So that's when they all start to go, in particular the one called mindfulness, which is really like short-term memory. That's what Alzheimer's is. E o Alzheimer faz com que você perca isso, como por exemplo a atenção plena, que é uma excelente memória de curto prazo. So by practicing morality all your life, virtue, and by learning to do meditation, that keeps those sharp and clear. You won't lose your mind. Então, se você pratica a moralidade e as suas virtudes, e você pratica a meditação, você vai manter a sua mente afiada, e aí você não perde isso. Next one, Yuri. Próximo. Como podemos saber se de fato estamos prontos para a morte? How can we know that we are actually ready to die? You mean just
in your mind, if you feel comfortable, if you're comfortable with it. Mentalmente, você se sentir confortável com isso. Okay? Is that what you mean? Yeah. É isso que você... How? You're ready to die when you've lived your life understanding impermanence. You realize impermanence every day. Você está pronto para morrer quando você compreende a impermanência, que você realmente vive a impermanência no seu dia a dia. And that means every time you see anybody in the world, you know they're impermanent. Every time you see someone die, you go, that will happen to me. So if you're really conscious of impermanence, just this alone will make you ready. Ou seja, você reconhecer a impermanência todo dia, o tempo todo, toda vez que alguém morrer, você entende que aquilo vai acontecer com você. Então, se você estiver conscientemente compreendendo a impermanência, só isso realmente já é o suficiente. And because then you will think, well, what if I do die today? Que aí, sorry, you think what? So then, if you understand impermanence, it's very vivid for you in your daily life. Se você compreende a impermanência, isso é algo vívido na sua vida. But not just that. Mas não é só isso. What's the learning from that? Qual é o aprendizado disso? What's the action point? Qual é o ponto de ação? The action point is, well, if I die today, what do I want my mind to be like? O ponto de ação é, se eu morrer hoje, como é que eu quero que seja a minha mente? That means I've got to practice. Ou seja, eu preciso praticar. Practice discipline, live in my vows, purify every day. Fazer as minhas práticas, purificar os meus votos, purificar a minha mente todos os dias. Train myself in virtue and goodness. What else? Ou seja, me cercar de virtude e bondade. E o que mais? And if your mind is like this, then you're ready for death. E sua mente estiver assim, você está pronto para morrer. If you're full of attachment and fear and anger and jealousy and blame, then you're not ready for death, baby. I hope you've got a few years left so you can practice. Mas se você estiver cheio de apego, de raiva e tudo mais, você não está pronto para morrer. Você torce para ter mais alguns anos para você praticar e mudar isso. Giving up anger and giving up attachment and giving up jealousy, they're a hard job. Você desapegar da raiva, você abrir mão do apego, da raiva e da inveja, não é fácil, né? É muito difícil. When you really understand impermanence, Mas quando você realmente entende a impermanência, I could die today, de que eu poderia morrer hoje, that's like a shortcut. isso é como um atalho. You don't do that. I can't hear you, Bruno. You put your hand like Sorry. this. Isso é como um atalho. Then you go, oh my God, what's the point of having any anger? So by knowing you're impermanent, it cuts your anger, it cuts your depression, it cuts your jealousy. You realize how stupid it is. E aí você, ao fazer isso, você corta a raiva, você corta o apego, corta a inveja. So thinking about impermanence and death is incredibly beneficial. Então você pensar na morte, pensar na impermanência é altamente positivo And e we benéfico. don't learn this. This is our trouble. E a gente não aprende isso é o problema. We read every day of people dying because there's so much on the television and our iPads. We read every day of people dying. It doesn't even touch us because they're strangers. We couldn't care less. E a gente lê o dia todo dia, e vê na TV, no computador e tudo mais, de pessoas morrendo. Mas a gente não está nem aí, porque são estranhos, a gente não está nem aí. And then when our friends die, it gets a bit closer. It gets a bit closer to us, doesn't it? Mas quando um amigo morre, aquilo realmente fica muito mais próximo da gente, não é verdade? That's the point. Mas esse não é o ponto. The point is that will happen to me. A questão é que isso vai acontecer comigo. Then we will learn very quickly. E aí a gente aprende rapidamente. And we won't waste our lives. E a gente não vai desperdiçar nossas vidas. Next question, Yuri. How many Próxima are- pergunta. 20? Quantas perguntas tem? Muitas, mas Many. Try and summarize. Tenta Tá. resumir. muito foi falado sobre mantras, mas no caso, se a pessoa for de outra religião, pode-se substituir tudo isso por rezas para santos e assim por diante? A lot has been said about mantras, but if the dying person is from another religion, prayers. And yes, whatever's beneficial for that person's mind. Com certeza que sim. Tem que ser algo que seja benéfico para a mente daquela pessoa.
But I would suggest don't be afraid of using a mantra thinking they're trying to sort of, you're cheating the person. Because if it represents compassion and it represents love, and it's just a sound, and if it's sung nicely, just a nice sound can be calming for the mind. It's not trying to be sectarian, you know? Mas assim, não pense que você vai estar enganando a pessoa ou recitando um mantra e tal, porque se aquele mantra tem para você tem aquela representação de compaixão e de amor, né, e é um som agradável, isso tem a capacidade de acalmar a pessoa. But I mean, clearly for some people, if it's your Catholic grandmother, you work out exactly what she wants and you say exactly the prayers that are moving for her mind. This is really important. Absolutely. Mas, por exemplo, se você estiver ali com a sua avó católica, você vai recitar aquelas preces e as coisas que fazem sentido para ela, que vão tocar a mente dela. But I mean, you could argue if a person doesn't have any religion and they don't really care, it could be very beneficial just to sing a mantra quietly to calm their mind down. E você pode pensar, uma pessoa que não tem uma religião específica, você recitar um mantra, né, com aquele som você pode acalmar aquela mente. I remember this one old lady in an old people's home who was kind of crazy, you know, raging, paranoid. Eu lembro de uma velhinha que estava num asilo e ela realmente era meio louca e ela era muito paranoica e dava uns surtos. I thought, how can I help her, you know? E eu pensava, como é que eu posso ajudá-la? So I just quietly sang Om Mani Padme Hum, the compassion mantra, and instantly she calmed down. E aí eu recitava o mantra da compaixão, o Mani Padme Hum. E aí instantaneamente ela acalmava. So you use your common sense in deciding, and you do what's best for the person. Means you need to know what the person wants. You know, it's important. E aí você usa o seu bom senso, você faz o que for melhor para aquela pessoa. Mas é importante que você também saiba o que aquela pessoa quer. Right. And that's where even just anybody, whether they're Christian or religious or nothing, or communist, if you talk to before the person's dying, we talk about good things, and they all and compassion is not religious, that's everybody. Talk about love and compassion, praise them, talk about what a good person they are. This can help a person's mind hugely. E aí você conversa com a pessoa, seja ela religiosa ou não, se ela for católica, se ela até for comunista, o que for. Você realmente conversa com ela, você conversa e vê sobre coisas positivas dela, sobre as boas qualidades dela. O que pode ser feito, o que uma pessoa comum pode fazer durante os 3 dias em que a mente da Clara Luz está ativa? Durante o processo da morte. What can an ordinary person do during those 3 days where the clear light mind is active within the body? I don't understand. You mean the ordinary person who's dead or the person who's helping? The dead one. Nothing. Nothing. You're not conscious. No way. Unless you're really blessed and got special karma and you've done it in the past life, you're not conscious. You're fast asleep. You cannot be aware. There's nothing you can do at that stage. But if you practice throughout your life, it's a possibility that you could be conscious. It's a possibility. But it's very advanced to be conscious of it. Então, realmente, a pessoa que está morta, ela não tem muito o que fazer, ela está inconsciente, né, e ela está apenas vivenciando aquele processo. Agora, se você realmente praticou ao longo da sua vida para aquele momento, e então algumas pessoas têm a condição de utilizar esse processo. Next, quando nós perdemos um ente querido e sofremos com isso também faz parte do nosso karma? When we lose a dear one and that person dies, is that part of our karma as well? Absolutely, it is, isn't it? I mean, if we suffer terribly, if we're so attached to that person, that the heartbreak is terrible, isn't it? Absolutely, that's the past karma, yes. Com certeza faz parte do nosso karma passado, porque se a gente perde uma pessoa muito querida, né, e a gente fica totalmente devastado com isso e sofre bastante, isso faz parte do nosso karma. You know, we can see with some people, they're surrounded by death. Their babies die, their husband dies, their friends die. That's a particular kind of karma from some, whatever, I don't know what the causes of that would be, but that would be very strong pain and suffering, wouldn't it? Então, tem pessoas que estão cercadas por morte em que o seu marido, a sua esposa, o seu bebê morre, e é um sofrimento muito grande. Isso é o resultado de um determinado tipo de karma, não sei explicar qual que seria a fonte, mas isso tem uma fonte muito forte. Whatever we experience and how we experience it, it's the fruit of actions we've done. Everything. There's nothing that's missing. There's nothing that's not like that.
Então, o que a gente está vivenciando e a maneira como a gente está vivenciando aquilo, aquele é o fruto de ações anteriores. In other words, let's say you've got incredible attachment for somebody. Digamos que você tem um apego profundo com alguém And you've never worked on your mind. e você nunca trabalhou com a sua mente. You never thought about impermanence. Você nunca pensou na impermanência. Your suffering when they die will be far worse, wouldn't it, than if you had worked on your mind and you did understand impermanence. So it's very much how we work on ourselves that enables us to suffer less or more when these things happen. Então, o seu sofrimento vai ser muito maior do que alguém que trabalhou com a sua mente, que entende a impermanência, né? Que a pessoa vai sofrer, mas vai sofrer muito menos. Next one. Então, se a pessoa tem outra crença do que irá acontecer após a morte, ela encontrará o que ela acredita, o que está no fluxo mental dela? If a person has another belief in terms of what happens after death, will that person encounter what that belief in that is that person within that mind flow? No, that's a really good point. It's a really good. So on the one hand, this is Buddha's view of reality, okay? Por um lado, essa é a visão do Buda da realidade. And he's allowed to tell you what he thinks is reality. He's not forcing us to believe it, but he's allowed to tell us. Então ele pode dizer o que ele acredita em relação à realidade. Você não é obrigado a acreditar. So hell realms are real. Então os reinos dos infernos são reais. The experience of God realms is real. A experiência do reino dos deuses é real. So these will happen whether you know it or like it or not. The Buddha would. Isso, o Buda diria que isso vai acontecer, você gostando disso ou não. But let's say you're a Christian. Mas digamos que você seja cristão. And, you know, I remember. Yeah, okay. You know, you hear lots of people who have near-death experiences, and they talk about hearing God, and they come back, and that kind of thing. You hear about this. E a gente ouve muito falar sobre pessoas que têm experiências de quase morte, de que elas foram e ouviram Deus e voltaram e coisas assim. Yeah. But so because they believe in a creator and they call it God. Então o fato deles acreditarem num criador, chamarem ele de Deus, and then they have this near-death experience and meet a certain energy and they see a certain energy. Of course, they'll call it God because that's their view. But if you're a Buddhist, you wouldn't call it God. You might call it Tara. So it's up to your karmic appearances, the causes you've created, the way you interpret that experience. Então, quando eles têm essas experiências de quase morte e eles se deparam com uma energia, com essa energia, eles vão identificar aquilo e chamar aquilo de Deus. Se você é cristão, mas de repente, se você for budista, você vai chamar aquilo de Tara. Então, isso tem a ver com as aparências kármicas que você foi criando ao longo da sua vida. I hope that makes sense. E espero que isso faça sentido. Ok. But no, but if you're a communist and you believe that you are only the physical and that you will turn into dust, that will never happen, Buddha says, because your mind will continue. That would be a difference. Ou, por exemplo, se você for um comunista e você acredita só no físico, na matéria física, e que você acredita que depois da morte você vai virar pó, né? Isso, segundo o Buda, ele vai dizer que isso não vai acontecer, porque a sua mente, o seu fluxo contínuo mental vai continuar. E é o que, pelo menos, o Buda diz. Yes, Yuri. Como abordar o assunto da morte com crianças pequenas? How to approach the subject of death with small children? I think it's a lot easier to talk about death to small children than to talk to big people. Eu acho que é muito mais fácil falar sobre a morte com crianças pequenas do que com adultos. You know, because we are so afraid of death, you know, we try to hide it from them. Porque a gente tem tanto medo da morte que a gente tenta esconder isso deles. I think when I think from the time we're very young, it'd be marvelous to talk about all these things, you know. But I mean, it has to be according to the person's capability, doesn't it? E eu acho que seria maravilhoso a gente poder ser capaz de conversar com as crianças desde pequeno, né? Mas obviamente vai depender muito das capacidades de cada pessoa.
You can't, it's as soon as we can learn that things change and little beings die, and there's that it just died. That happens to everybody. It's got to be according also to the capability of the child. You've got to know the child's mind. Seria muito bom você poder falar sobre mudança, sobre impermanência, sobre a tia que morreu, a avó, ou uma formiguinha que morreu, mas obviamente tem muito a ver de acordo com aquela criança. I remember when I was a girl, my grandmother died. Eu lembro quando a minha avó faleceu. And I heard the older people saying, "Oh, she won't understand." I was so insulted. E aí eu era criança, e eu lembro dos adultos falando, ela não vai entender. Eu fiquei totalmente, me senti insultada. So what else, Yuri? Que mais? Agora, nós só temos perguntas mais específicas. Como podemos auxiliar uma pessoa que não reconhece o valor da vida, sofre imensamente problemas físicos e emocionais? Como auxiliar essa pessoa? Now, more specific questions. How to help someone who sees no value in life and suffers a lot because of that? I understand, yeah. Or we can, again, the first thing is the extent to which we can help anybody is the extent of our wisdom. Eu entendo isso, quer dizer, o alcance que a gente pode ajudar alguém, ele depende do tamanho da nossa sabedoria. Often our own attachment and our own fears kind of pollute the way we try to help somebody. Muitas vezes o nosso apego e os nossos medos poluem a nossa forma de querer ajudar alguém. Sometimes there's nothing we can do except love the person. Don't give them lectures. Don't tell them to change. Don't be afraid of it. Just to try to love them, with positive words. Try to make them feel worthwhile. Então, às vezes, o máximo que a gente pode fazer é simplesmente amar e demonstrar amor para essa pessoa. Não adianta você dar sermão nessa pessoa, você dizer que ela tem que mudar, você fazer com que ela tenha medo de certas coisas, simplesmente você dizer palavras positivas e demonstrar amor. Often the trouble is if this person is a person we're very attached to. E mostrar para essa pessoa que ela tem valor, mas geralmente essa pessoa é alguém com quem nós temos um apego. We get too emotionally involved. Que você tem um envolvimento emocional. Our attachment gets involved. E aí há um apego envolvido. We freak out, E a gente se assusta com essa situação. We try to bully them into changing. E aí a gente tenta fazer com que essa pessoa mude. And then when they don't change, we get mad at them. E aí quando essa pessoa não muda, a gente fica com raiva dela. You have to try and show as much. O importante é você demonstrar o máximo possível de amor e compaixão. More than that, that's up to you to see if that's possible. If you know a good therapist and they want a good therapist, then give them that. But you've got to know where they're at. Mas aí você tem que ver o que ela precisa. De repente, se ela precisa de um bom terapeuta e você conhece um bom terapeuta, você pode oferecer. Mas o importante é você tentar observar em que estágio, como está essa pessoa. We can see with some people, no matter what you do, they are unable to change. So you don't give up on them. You just love them for who they are. What can you do sometimes? Not much. E tem pessoas que não importa o que você faça, essa pessoa não vai mudar, né? Mas o importante é que você não desista e continue amando essa pessoa e demonstrando esse amor. A pandemia do Covid-19 poderia ser considerada um karma coletivo? Can the COVID-19 pandemic be considered a collective karma? Absolutely, no question. It's the most perfect example of collective karma, not just experience similar to the cause, but also the environmental karma. Absolutely. Com certeza, é um exemplo perfeito de um karma coletivo, né? Não só o resultado é semelhante à causa, mas também esse karma em relação ao ambiente, né? Yes, very clear. Yeah. It's Muito claro. Collective karma of killing. É o karma coletivo do matar. 2,000 lifetimes ago. Pessoas karma que aconteceu há 2.000 vidas atrás. Yuri. How many more? 100? Quantas mais? 100? Ela já respondeu muitas ao longo da palestra, então daria para fazer mais 6 perguntas. About 6, because you've answered a lot during your teaching. It always happens like that. Geralmente acontece assim.
Tell them it always Geralmente acontece assim. Isso sempre acontece, né? Go on. Yuri. O, no- o livre-arbítrio pode alterar o nosso karma? Can free will alter our karma? Well, this is an interesting question because I've got to look at, let's look at this concept, free will. Essa pergunta é interessante. Então, primeiro vamos olhar o que é esse conceito de livre arbítrio. We need to give it its appropriate historical context. A gente precisa posicionar isso em termos do seu contexto histórico. It comes from Jesus Christ. Isso vem de Jesus Cristo, It comes from the Christians. vem dos cristãos. God made us and gave us free will. That's what is spoken. But free will is such a concept now. Everybody uses it as a kind of a truth. Então, o que é dito? Que Deus nos fez e nos deu o livre arbítrio. Mas hoje isso é usado como um conceito, né? Como se fosse a verdade. So from the Buddhist point of view of dependent arising, in one sense, it's got no meaning at all. It's meaningless. Então, de acordo com o conceito budista da originação dependente, isso na verdade não tem sentido nenhum, isso não tem significado nenhum. The problem is the word free. O problema é a palavra livre. That implies everybody equally has the ability to choose, let's say, to not steal. Isso quer dizer que todo mundo igualmente tem a capacidade de escolher de, por exemplo, não roubar. Theoretically, you could argue this is true. Teoricamente, você pode até debater que isso é verdade. But the reality, Mas qual é a realidade? Bruno and I are both born to the same mummy and daddy. O Bruno e eu nascemos ambos do mesmo pai, da mesma mãe. And due to Bruno's past karma, he's got no tendency to steal. E de acordo com o karma passado do Bruno, ele não tem a menor tendência para roubar. In other words, it's a dependent arising. Ou seja, é a originação dependente. He has practiced consciously not stealing in a past life, so that this life he wakes up with no thought to steal. Ele praticou ao longo das suas vidas anteriores o não roubar, de forma que ele acorda de manhã sem o menor desejo de roubar. Now, let's say I've come into this life with a strong tendency to steal. E digamos que eu entre nessa vida com uma tendência muito forte de roubar, Because I've practiced stealing in the past. porque eu pratiquei o roubo no passado. So, Mummy could say to us, you have the free will to choose not to steal, Bruno and Robina. Então, a nossa mãe pode chegar, Bruno e Robina, vocês têm o livre-arbítrio de não roubar. Easy for Bruno, É fácil para o Bruno. impossibly hard for Robina. E, Not impossivelmente, Very difficult. não é impossível, mas é muito, muito difícil para a Robina. We do all have the capacity to make decisions. Então, todos nós temos a capacidade de tomar decisões. But a decision doesn't exist in isolation. Mas uma decisão, ela não existe isoladamente. Contingent on many things. Ela depende de uma série de coisas. In particular, on the tendencies in your mind. Especificamente das tendências que você tem na sua mente. That's the way to answer that question. Essa é como eu responderia essa pergunta. So, next one. Próximo. Uma pessoa disse que o ser humano existiu há 300 mil anos atrás. Antes do surgimento do ser humano, a mente não conseguiria habitar um ser que pudesse praticar o Dharma. Não existiria essa mente superior. It is said that the human being exists for the last 300,000 years. So before the coming of the first human being, there was no way to practice the Dharma. I understand. No, so the Buddha's view is very different. And of course, it sounds like science fiction to us. A visão budista vai soar meio como ficção científica. Human mind, animal mind, God mind, hell being mind, they're just terms used to refer to a certain type of tendencies in a mind. A mente humana, a mente animal, a mente dos deuses, a mente dos infernos, ela são formas de descrever um tipo de mente. One point.
Isso é uma questão. Next point. Sentient beings are beginningless. A próxima questão é: os seres sencientes são sem princípio. The human tendencies are beginningless. Então, as tendências humanas não têm princípio. Hell tendencies are beginningless. As tendências dos infernos não têm princípio. Buddha potential is beginningless. O potencial búdico não tem princípio. Therefore, for the Buddha, universes are beginningless. Ou seja, para o Buda, o universo não tem princípio. So, you know, I mean, I would even argue if we think of what a human mind means in Buddha's terms, it means a mind that is predominantly virtuous, good and clear and intelligent and compassionate and wise. Delusions like anger and jealousy, they're not even human tendencies. It's just that because we're living in degenerate times now, we share these with animals and others. Então, segundo o ponto de vista budista, poderia-se dizer que a mente humana é predominantemente virtuosa, boa, compassiva, amorosa, sábia, que o ciúme e a raiva não faz parte da mente humana. Mas como a gente vive tempos de degenerescência, a gente compartilha isso com animais e outros seres. So, of course, because of the materialist philosophical view of the universe, the only one we can see is this planet, where we can see humans. So the only way we can track them back is in the way we go back to the monkeys, isn't it? We have no other option on this planet. Então, como a gente tem essa filosofia materialista, a gente só consegue enxergar e conhecer esse planeta, então os seres humanos, né? E a gente pode remeter isso e voltar até os macacos. A gente não tem como saber como funciona além disso. So before this human planet, there were human beings, but at a much subtler, more advanced level. Então, antes desse planeta, havia seres humanos, mas de uma forma de um nível muito mais sutil. Not on this planet, E não nesse planeta. but in a subtler state of being, more like a god realm, really. Num estado mental mais sutil, como se fosse um reino dos deuses. Super intelligent, Super inteligentes, virtuous, super virtuosos, some would last a long time. com uma vida que durava muito tempo. Because there were no gross delusions, there'd be no gross body. E como não havia delusões grosseiras, não havia um corpo grosseiro. Over time, as we become more degenerate, Mas com o tempo, quando as coisas vão se tornando mais degeneradas, in our minds at that time, or whoever you were at that time, there were the tendencies of delusions were there, but they were latent. então nessas mentes as tendências para a delusão estavam lá, mas estavam latentes. Gradually, attachment began to grow. E aos poucos o apego ia crescendo. And this began to literally pollute the subtle physical energies. E isso começou a poluir essas energias sutis. To the point where now we're born as humans on this planet looking like a bunch of apes. It's degenerate time. E aí a gente acabou, então, nascendo como seres humanos nesse planeta, né, parecendo com macacos. Quer dizer, então são os tempos de degenerescência. Like I said, it sounds like science fiction to the materialist philosophical view of reality, doesn't it? Como eu falei, isso soa como ficção científica para essa visão filosófica materialista da realidade. That's what views we want to look into and think about. Né? Então, realmente é uma coisa bem diferente, uma visão bem diferente que a gente tem. Really. Então, duas perguntas relacionadas ao karma de matar. Two questions concerning the karma to kill. Yes, go on. Killing. Como que o Buda teve certeza das das consequências específicas de não matar? Como, por exemplo, renascer como ser humano? E pode falar. Okay, the first one is, how did Buddha was certain about the consequences of the karma of not killing? For instance, how was Einstein certain? How is Einstein certain about something called relativity? Então, por exemplo, como é que um Einstein tinha certeza sobre uma coisa chamada relatividade? How is a botanist certain about whether a seed will bring an apple or a pear? Como é que um botânico tem certeza de que uma semente vai gerar uma maçã ou uma pera? How are you certain that 1 + 1 = 2? Como é que você tem certeza de que 1 + 1 é igual a 2? The answer to all of them is the same.
E a resposta para tudo isso é a mesma. If it is true, what Buddha says, if it is true that 1 + 1 is 2, you need to learn those rules and those laws, and you see it with your mind, with your intelligence, and then you prove it. Se você acha que isso é verdade, de que você vai renascer, que aquelas são as consequências de você não matar, ou se você entende que aquilo que 1 + 1 é igual a 2, você vai precisar entender aquelas leis, aquelas regras e enxergar isso com a sua mente e comprovar aquilo. I mean, every word I'm saying in this room here about death and about life and about karma, it was coming from my Tibetan Buddhist teachers, the Dalai Lama, Lama Zopa, Lama Yeshe, and they got them from their teachers and they track it back to the Buddha and different levels of it. All I can do is repeat to you what I've learned and what I've thought about and present to you the Buddhist truth. It's up to you to investigate it. And if you can prove Buddha's wrong, great. If not, then he's right and you keep moving. Então, sobre a morte, a vida e tudo isso, o que eu estou falando aqui nesse ensinamento, é o que eu aprendi com os meus professores, né? O Dalai Lama, o Lama Yeshe, o Lama Zopa, que eles foram aprendendo de várias pessoas, que você remete até o Buda, né? De diferentes maneiras. Mas se você puder provar que o Buda está errado, ótimo, não tem problema, você não é obrigado a acreditar. Mas se você achar que ele está certo, então ótimo, vamos seguir adiante. So actually, Buddhism is an entire worldview, actually. Então, o budismo, na verdade, tem toda uma visão de mundo. And I think like any body of, this is a really important point, any body of knowledge. E qualquer corpo de conhecimento, Did you say this is an important point? isso é muito importante, uma coisa muito importante ser Any dito. body of knowledge, whether it's mathematics, whether it's cake making, whether it's acupuncture, or whether it's the Buddhist view of the universe, any body of knowledge. Qualquer corpo de conhecimento, seja a matemática, seja você fazer bolo, seja você a visão de mundo do budismo, If it is valid, se aquilo é válido, first it has to be coherent, conceptual. primeiro tem que ser coerente e conceitual. That's the first step. That's theoretical. You start with a theory. Isso é a teoria. Você começa sempre com a teoria. And each step of the way, you internalize that theory and make it experiential. E a cada passo do caminho, você internaliza essa teoria e você você transforma isso em experiência. So if you choose to study the body, you start with the people that you meet, the teachers. Então você começa com as pessoas que você encontra, os professores, Knowledge holder. que são os detentores do conhecimento. Tibetan Rigsen, a knowledge holder. Em tibetano é o Rigtsin, é o detentor do conhecimento. Your teacher at school told you that 1 + 1 is 2. O seu professor na escola, ele te falou que 1 + 1 é 2. He doesn't just say swallow it whole and believe it, Robina. Ele não fala assim, olha, pega isso, engole e acredita. He says go home and prove it. Ele fala, toma, prova isso. That's called doing homework. E aí ele te dá muito dever de casa. You get the theory first, Então você tem a teoria primeiro, and you internalize it and discover the truth of it. e aí você internaliza e descobre a verdade daquilo. Every single word in Buddhism is coming from the experience of a person called a Buddha. He's right about what he says about the karma of killing. E se o Buda tiver razão em relação ao que ele fala sobre o karma de matar, If you follow the same methodology that that Buddhists followed, and anybody else who's done it has followed, e se você segue a mesma metodologia das pessoas que seguiram essa filosofia budista, you will discover it to be true as well. você também vai descobrir que isso é verdade. Or you'll discover he's wrong. Ou você descobre que ele está errado. In this case, you say, "Thank you, Buddha. It was nice to know you. Goodbye." E aí você diz, obrigado, Buda, foi bom te conhecer, tchau, tchau. That's it. Yeah. Any more É questions? isso. Mais alguma pergunta? Sim. How many more? Quantas mais? 3. Okay, come on. Então vamos lá. Se uma pessoa foi muito compassiva ao longo da sua vida, mas morreu com medo, qual o karma que seria ativo para a próxima vida? If a person was really compassive throughout his or her life, but that person dies with fear, what kind of karma would that person have? Listen,
it's sort of like, that's like asking if you've practiced tennis all your life and then all of a sudden you get to Wimbledon or somewhere and then you make a mess. It's possible, isn't it? Until you've perfected that tennis, it's possible. But I mean, in general, if you've really spent your life being compassionate, you will not die with fear. É a mesma coisa. Logical. É a mesma coisa que você perguntar, digamos que você praticou tênis, você treinou tênis a sua vida toda, e aí você chega no torneio de Wimbledon, e aí você erra uma tacada, é possível acontecer, isso é possível, né? Mas, ou seja, se você praticou generosidade, se você foi compassivo a sua vida inteira, né, essa pessoa com certeza não vai morrer com medo. Next one. Próximo. Então, o casal budista, por que um casal budista se separa? É porque eles não conseguem ter um convívio, mesmo com todo aprendizado? Why does a Buddhist couple get separated, rather even with all that learning? I mean, come on, it takes a while to give up attachment and anger and jealousy. It's a pretty advanced person who's really given that stuff up. All you can do is do your best, isn't it? Então, realmente leva muito tempo para você abrir mão abrir mão do apego, da raiva e todas essas coisas negativas, né? Só realmente pessoas muito avançadas conseguem chegar nesse nível. Even more simple, karma runs out. Karma's like a petrol tank. When the karma between two people has finished, it's okay, that's fine. There's no view in Buddhism that, like the Christians, you've got to live forever together. If the karma's finished, bye, see you, baby. It doesn't even mean it's negative. It just means it's finished. Nothing wrong with that. E o karma é como o tanque de gasolina. Na hora que acaba, olha, karma entre aquelas duas pessoas terminou, tchau, tchau, acabou. Não é como uma visão cristã que você tem que viver juntos para todo sempre. Next one. Próximo. Se a pessoa sabe das consequências de matar, por exemplo, no caso do aborto, seria melhor ela ter a criança e Like killing you, Brazilian. What is next? Do ponto de vista do karma. Só não ouvi a última parte. Seria ter a criança ou? Ou do ponto de vista do karma. Que seria... In terms of karma, if a person knows that consciously that killing is bad, for instance, in the situation of an abortion, is it better to have the child? In terms of karma, what do you think? E dar para adoção. Or have the child and give it to adoption, for instance. I mean, of course. I mean, listen, the bottom line is, in everything, we are trying to not do actions that harm others. For whose sake? My sake and the other. If we can, what a marvelous way to live your life. How incredible if we can live our life like that. That is the ideal scenario. We do our best. Então, todos nós estamos tentando viver a nossa vida da melhor forma possível. Para benefício de quem? Do nosso e dos outros. Esse é o nosso ideal, seria o ideal. Seria incrível a gente poder fazer isso e a gente tenta fazer o melhor possível. I mean, nothing's, you can't keep cutting. That's the principle. Do everything we can, every second, to train our mind to not harm sentient beings for our sake and the other. That's all we can do is try that and get into the habit of that every day and do our best. Então, esse é o que a gente tem que tentar fazer. A gente tentar viver a nossa vida para não fazer mal aos outros seres e a nós mesmos. Criar esse hábito. There's no karma we can't purify. Não há karma nenhum que a gente não possa purificar. Não tem nada cravado na pedra. 4 R's. Tem 4 R's. 4 R's. In English, 4 R's. Tem 4 R's em inglês. Whatever yes is in Portuguese, I don't know. So, okay, the first step is you acknowledge you did that dumb action. You killed your boyfriend, let's say. Então, digamos que primeiro, você matou o seu namorado. So the first step is you regret it. Então, a primeiro R, no caso, é você se arrepende. Por quê? Because I don't want the habit to kill again. I don't want to get killed. I don't want to be born in the lower realms. I don't want the future suffering. So, of course, I regret it. It's for my sake. The first step is like compassion for yourself. First step. Então, é uma compaixão para você mesmo. Você se arrepende. Por quê? Porque eu não quero criar esse hábito de matar, não quero renascer no reino dos infernos, eu não quero ter essa consequência. Second step. Segundo passo. Reliance.
No caso, a dependência, talvez. Yeah, whatever. It's got two parts. Tem duas partes. It's like you've eaten poison. É como você tomar um veneno. By killing your boyfriend, it's like you've eaten poison. Quando você mata o seu namorado, é como você tomou veneno. So you think, whom can I turn to give me the antidote? E aí você pensa, para quem que eu posso me voltar para tomar um My antídoto? doctor. Aí você procura um médico. Why do you keep looking to your left, Bruno? What's over there that's so delicious? That's another monitor with my dictionary. I thought you were watching a movie while you're doing this job. You're pretty good. I don't have that sharp mind to do that. Okay. Ela tá bem- To the Buddha, whom can I turn to give me the medicine to purify this rubbish? Então, para quem que eu posso procurar para purificar isso aqui? Quem é o meu médico no caso? The Buddha is my doctor. No caso, o médico o Buda é meu médico, no The caso. difference here between this and Christianity is big difference. E a diferença entre isso e o cristianismo é diferente. In Christianity, because God is my creator, E no cristianismo, porque o Deus é meu criador, I've gone against his will by killing my boyfriend. e a gente, enfim, eu quebrei as regras porque eu matei meu namorado, I have to beg God to forgive me, don't I? e eu preciso implorar a Deus para que ele me perdoe. That's what purifies me. É isso que me purifica. Well, Buddha is a nice guy. He would forgive you, but it's not even the point. Mas o Buda é um cara legal, ele pode até te perdoar, mas essa não é a questão. We rely upon the Buddha like a doctor. Você depende do Buda como se fosse um médico. Not reliance, like refuge. Você depende, você é como tomar um refúgio. Second part of this now is you now have compassion for those you harmed. A outra parte é você ter a compaixão por aqueles que você faz mal. And if you're brave enough, you can even have compassion for those who've harmed you. E se você for corajoso o bastante, você vai ter compaixão para aquelas pessoas que fizeram mal a você. Why? Por quê? Because they will suffer terribly because of their karma. Porque eles vão sofrer muito por causa do karma deles. The remedy. E o terceiro é o remédio. I do some kind of practice as an antidote to that action. Eu faço uma prática como antídoto para aquela ação. Or E a quarta é a resolução, ou determinação. not to do it again. Você toma a decisão de não repetir aquilo. The 4 R's, the 4 opponent powers. São os 4 poderes, né? O 4 R's em inglês. As Lama Zopa says, we're insane not to do this practice every day. E o Lama Zopa diz que nós somos loucos se a gente não fizer essa prática todos os dias. No karma that can't be purified. Porque não há nenhum karma que não possa ser purificado. No you can't pull out. Não há nenhuma erva daninha que não possa ser arrancada. Was that the last question? Então esses são os 4 poderes oponentes. Yuri, essa é a última pergunta? Nós terminamos. Por favor, traduz. Nós terminamos. Yes, we finished. Okay, well, good. We finished then. Just want to say, No, not good. Go on. nós terminamos. Teve muitas perguntas que já perguntaram coisas que já tinham sido respondidas, então se o pessoal puder reassistir a palestra seria muito bom. There were many questions that were about things that you had already said. So it's good if people can watch again the teachings. E, So we'll meet again. Don't worry, we're going to have more questions. Okay. Não se desculpa preocupe. para quem enviou pergunta agora no final, mas não dá mais tempo. And sorry for those who just sent questions right in the end, but there's no more time. I'm sorry, Kimmy, but we'll meet again. Don't worry. E ela falou que não se preocupem, porque a gente vai se encontrar novamente. Mandala behind, we're going to do the offering again as a thank you to the Buddha for all the teachings. So you lead it again, the Saji. Então, tô vendo uma mandala, a gente vai fazer um oferecimento de mandala como um agradecimento ao Buda pelos ensinamentos. Venerable Robina, can we thank you first? What? Can you thank you and make thanks for all? Go. What did you say? Então, gostaria, no nome de todo mundo, agradecer muito, muito, muito a Venerable Robina de novo por esses ensinamentos e por ficar até essa hora com a gente. Bruno, talk.
No. So should like to thank you so much for giving us these teachings and staying until this time with us. Pleasure. E agradecer todo mundo que né, colaborou para que isso realmente aconteça, para o Bruno, para a Cláudia, para o Yuri, para todos, para cada um, todos que fizeram parte e sabem que isso precisa de bastante esforço para a gente estar aqui. And I'd also like to thank to each and everyone who helped us make this happen, to Bruno, Claudia, and Yuri, and everyone. Yes. E please, 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 whenever it's possible for Venerable Robina to come to Brazil. Yes. I will definitely come. Guaranteed. I promise. E se não, a gente faz outros ensinamentos online. Então ela falou também, if not, we'll do other teachings online. It's so convenient to do this, you know. Wonderful to come, but why not do this? I find it very personal. I love it. All you people, Anna Paula, Katie, Carla, Emmanuel, Antonella, Noiza, Sandra, Carla, all of you people. I wish I'd met every one of you. And Bob, seria um prazer, porque eu adoro fazer isso pessoalmente, né? Com todas as pessoas que ela citou, seria muito bom poder conhecer vocês pessoalmente. And much love to all of you. Muito amor a todos vocês. Never give up on your amazing human potential, no matter how bad it gets. Really, never give up. Nunca desistam do seu potencial humano, por pior que as coisas fiquem, nunca desistam. And try to cultivate enthusiasm. E a gente acaba cultivando esse entusiasmo. First for your own potential, and then you can help others. Primeiro o seu potencial e depois você pode ajudar os outros. Are we going to offer the mandala or not? A gente vai oferecer a mandala? Go on then. Sing. Vamos lá. Dashipuki Joshimeto Tramrirarinshi Nidengembandi Sange Shindo Mite Owai Drokunanda Shila Champarasho Jetsulame Kunterate Chinam Kachile Chochongepadam Lozon Tempe Promessa Sungi Droem Celtatu Legyochi. Happily receiving all these offerings, okay? Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryachayami. Thank you, all you wonderful people. So love you so much, so kind. Thank you. I take all the offerings, and the Buddha receives all the offerings. Eu Amazing. agradeço com alegria todas essas oferendas. O Buda recebe tudo isso. Muito obrigado a todos. Thank you, thank you. Much love. Much love. Bye-bye. I'll leave you now. Everybody, thank you. Much love. Thank you. Obrigado a todos. Muito amor a vocês. Thank you, Claudia. Thank you. Everybody. Much love. Obrigado, Bruno, Cláudia, Venerável Nandro. Obrigado a todos. Obrigada.